11 de outubro de 2025. A empresa de cibersegurança Trend Micro identificou um vírus que está se espalhando no Brasil pelo WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta. Segundo a investigação feita pela empresa, hackers estão promovendo uma campanha que utiliza um software para roubar dados bancários de usuários e empresas brasileiras. O golpe é propagado por meio de arquivos enviados em mensagens e geralmente disfarçados como orçamentos, recibos ou comprovantes. Em nota ao jornal Valor Econômico, a Meta afirmou que, independentemente do serviço de mensagens, o usuário só deve clicar em links ou abrir arquivos de pessoas conhecidas e confiáveis. Milhares de fiéis homenagearam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na manhã deste sábado durante as procissões rodoviária, fluvial e motorromaria em Belém. As celebrações fazem parte das 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré 2025, uma das principais manifestações religiosas do Brasil. Ontem, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, destacando o compromisso coletivo com o cuidado e a paz no mundo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República no dia 12 de novembro. A data foi confirmada pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar. Uma semana antes, deverá ocorrer a leitura do parecer sobre a indicação feita pelo presidente Lula. Na primeira votação, em 2023, Paulo Gonet recebeu 65 votos favoráveis e 11 contrários. No horário de Brasília, 13h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. No ritmo do derby. Acelere com a energia da BYD Daruge. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Olden Sports, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Ponte Preta, Guarani. É um campeonato à parte, igual eu sempre falei. A gente está bem concentrado, sabe que é um jogo difícil. A gente vai bem focado para esse jogo, entendendo que se trata sempre de um jogo, se tratando da nossa torcida dentro de casa. A gente sabe que a nossa torcida vai fazer uma festa linda e a gente vai correr, vai lutar para poder trazer essa vitória, que é muito importante se tratando do campeonato, que é muito difícil. O campeonato não, esse campeonato que eu sempre falo, campeonato à parte, né? É muito difícil, é um jogo extremamente complicado. A gente vai focado e vai sim em busca dessa vitória. É uma pressão boa, né? Acho que todo jogador, quando sonha em ser um atleta, queria estar jogando nessa decisão. Então, eu, quando saí de casa lá com 12 anos, meu sonho era se tornar profissional e jogar jogos decisivos, né? Então, hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de estar representando um grande clube que é o Guarani e estar jogando um derby.
cabeça, é gol da Ponte, é gol da Ponte, é gol da Ponte. Gol! Da Ponte, da Ponte, da Ponte, da Ponte. A Ponte é raça, é tradição, amor que vem do coração. Esquerda batida! Tiriguidu! É do Bugrão! It's time! Ponte Preta, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. 3h39, horário oficial do Brasil, 11 de outubro de 2025. Esse livro, chamado Derby, escreve um dos capítulos mais importantes de uma rivalidade centenária. Hoje é a página 212. O objetivo é um só: transformar um sonho, agora um rascunho, em uma história linda com tintas permanentes. De um lado, a Ponte Preta, a ponte de quem acredita, a ponte que já está na Série B de 2026 e agora quer um título inédito, a classificação à final da Série C. Do outro lado, o Verde da Esperança, o único campeão brasileiro do interior que quer se tornar também o único time a conquistar as 3 principais divisões do Brasil. Ponte e Guarani, Guarani e Ponte, o derby da esperança, o derby da emoção, o derby da CBN. A partir de agora, o timaço do Futebol Globo CBN está entrando em campo para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Guarani. Esse é o jogo que você vai curtir com a transmissão de Carlos Cabela. Vai ter Ziriguidum pra lá, Ziriguidum pra cá. Comentários de Gabriel Castro, Carlos Eduardo de Freitas. As reportagens com Antônio Lupe, também Rafael Pio. Fábio Scheibe estará acompanhando tudo de Brusque, Náutico e Brusque nos aflitos. Eu estarei aqui no plantão no Central da Bola trazendo a você todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse timaço com esse sonsaço da CBN, com técnica de externa de Naldo Araújo, o comando do botão mágico da CBN com Eduardo Rodrigues, o Bolacha. É o timaço de Léo Almeida que vai ser agora o seu coração,
o seu ouvido, as suas emoções com o Derby 212 aqui na CBN. E já vamos girar todas as vozes a partir de agora, trazendo os destaques de Ponte Preta e Guarani. Vamos pro vestiário mandante, o vestiário preto e branco, o vestiário do time que tem a torcida que acredita. As primeiras informações da Macaca chegando com você. Boa tarde, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma jornada esportiva pelo CBN, Futebol Globo CBN, decisão, Derby 212, e a situação da Ponte, ela é uma situação um pouco mais tranquila, porque de todos os times que brigam por uma vaga na Série B do ano que vem, a Macaca é a única que já garantiu acesso. A Ponte joga a Série B do ano que vem, só que hoje está em jogo a disputa por uma vaga na decisão da Série C. A Ponte quer pela primeira vez disputar um título nacional, a Série C do Campeonato Brasileiro. Basta vencer o Guarani ou até mesmo um empate garante a Macaca na decisão. A Ponte, que tem o apoio de mais de 17 mil torcedores, ingressos esgotados para o clássico de número 212. O técnico Marcelo Fernandes foi punido ontem pelo STJD por uma expulsão de quando ele ainda estava no Guarani, mas o departamento jurídico da Macaca recorreu, conseguiu efeito suspensivo e Marcelo Fernandes comanda a Ponte Preta no banco de reservas. Deve ficar fora. Léo Oliveira é dúvida, já sai a escalação da Ponte. Primeiros profissionais de Guarani, Ponte e Guarani já no gramado no majestoso Arzur, preparador de goleiros do Guarani, Diego Chau e Lauro, do lado da Ponte, presidente Rômulo Amaro também presente. É a festa do derby, um derby decisivo, um derby histórico, vale vaga na Série C, na final, na grande decisão, vale o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pro Guarani, vale muita coisa, a maior rivalidade do Brasil aqui na CBN. E agora o vestiário visitante, hoje pintado com as cores verdes. Vem aí o campeão brasileiro Guarani, na voz de Rafael Ângelo Pio. Boa tarde pra você, Pio. Fala, Julião, boa tarde pra você, pra galera curtindo o Futebol Globo CBN. E pro Guarani é muito simples, uma vitória no derby daqui a pouco estará garantido na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano, e de quebra garante também vaga na decisão da competição. Em caso de empate, o Guarani pode conquistar o acesso, só que aí precisa fazer contas, precisa torcer contra o Brusque e torcer para que o Náutico não goleie na outra partida. Até em caso de derrota, o Guarani também pode conquistar o acesso. Aí torce por um empate na partida entre Timbu e também a equipe do Brusque. Problemas daqui a pouquinho pro Guarani. Isso porque na última rodada, Alan Santos, o zagueiro, foi expulso. David Braz e Alisson brigam por uma vaga na zaga. Mas pode ser até que o Guarani aparece com a formação de 3 zagueiros. Se o time for mais ofensivo, Dentinho pode aparecer no ataque. E na lateral direita, a briga fica entre Cicinho e Lucas Justen. Outro detalhe, o Guarani vai precisar entrar com o pensamento de vitória, porque aí não depende de nenhum outro resultado na partida entre Náutico e Brusque, Julião. Portões abertos no majestoso, torcedor ponte pretano acessando o estádio desde 2018, disputado com torcida única. Mais de 17 mil corações ponte pretanos estarão pulsando daqui a pouco no Derby 212. E a CBN escalou a melhor dupla de comentaristas do rádio esportivo campineiro para analisar tudo de Guarani Ponte Guarani. A bola rola às 5 horas no majestoso. O primeiro destaque de Gabriel Castro. Tudo bem, Gabi? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Júlio Nascimento. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Boa tarde pra você, Júlio Nascimento. Daqui a pouco, Gabriel Castro vem com o primeiro destaque. Ele também está com a gente para trazer todo o seu olhar. Aquele que conhece já vive o derby desde criança. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Júlio Nascimento, boa tarde, ouvinte CBN, torcedor da Ponte, torcedor do Guarani. Realmente mais uma história, a página 212 deste duelo histórico, uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, e hoje muita coisa em jogo. A Ponte buscando uma final que seria a primeira em âmbito nacional, o Guarani procurando a classificação e de quebra a final também, que teria um gosto maravilhoso, saborear esta conquista no estádio Moisés Lucarelli. Então muita coisa em jogo para um duelo super importante e um duelo que promete muita emoção, Júlio Nascimento.
Muito bem, esse Carlão de Freitas com o primeiro destaque aqui no Futebol Globo CBN, um dos nossos comentaristas, o Carlão de Freitas. Júlio. Agora sim, Gabriel Castro está com a gente. Tudo bem, Gabi? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Júlio Nascimento. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É jogo tenso, né? Vale muito, tanto para a Ponte, para chegar numa inédita final, quanto para a equipe do Guarani, que pode buscar o acesso e de quebra também ir para a final. E eu acho que a gente vai ter um pouco de tudo na partida, tá? De um lado, truncado de muitas faltas, principalmente pelo lado da Ponte, já que o empate garante esta primeira colocação. E do outro, eu vejo um Guarani também, viu? Que não acho que vai ficar esperando, não. Se fizer um gol cedo, abala psicologicamente a Ponte e a outra partida também, entre Náutico e Brusque. Certamente essa informação vai chegar lá em Recife, então acredito que a melhor estratégia para o Matheus Costa é sentir o começo do jogo, deixar passar a ansiedade, o nervosismo inicial e depois pressionar a Macaca em busca deste gol. Ao mesmo tempo que a gente vai ter um jogo truncado, a gente vai ter um jogo aberto também, porque as duas equipes vão em busca da vitória. Esse é Gabriel Castro com o primeiro destaque e ele está preparado para trazer as emoções de um dos derbys mais especiais da história, o chamado derby decisivo. Tudo bem? Boa tarde para você, Carlos Capela. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Uma tarde ensolarada, quente, 28 graus. Quente como deve ser esse derby daqui a pouquinho, né? Incrível. Mais uma vez, Ponte e Guarani vão para campo em uma decisão. Eu participei daquela transmissão lá em 2012, aquela decisão para quem ia à final do Campeonato Paulista, o jogo foi lá no Brinco. E agora uma decisão aqui no Moisés Lucarelli para ver quem vai à final da Série C e por consequência, no caso do Guarani, subir para a Série B do ano que vem. É um jogo incrível essa tarde e um jogo tenso, tão tenso, Julião, que meus mics queriam funcionar aqui, viu? Hoje o coração vai pulsar mais forte dos dois lados da maior rivalidade do Brasil. Carlos Capela vai ter ziriguidão pra lá, ziriguidão pra cá, muita expectativa daqui a pouco da bola rolando no Majestoso pro derby 212 e muita expectativa também para muitos quilômetros de distância de Campinas, nem sei quantos, mas é como se fosse do lado, porque vai estar todo mundo atento ao que o Fábio Scheibe vai trazer durante a nossa jornada. Ele será o olhar do torcedor campineiro no outro jogo do Grupo C, Náutico e Brusque. Tudo isso é assunto para você. Boa tarde, Fábio Scheibe. Central da Bola. Muito boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde, ouvintes CBN. É isso mesmo. Náutico e Brusque jogam a partir das 5 da tarde, mesmo horário do derby. E esse jogo tem muito a ver com o Guarani, principalmente. Uma vitória do Guarani no derby, o Guarani deixa de lado essa partida entre Náutico e Brusque. Porém, se houver um empate ou até mesmo uma derrota do Bugre no derby, o Guarani fica ligado, fica esperto nas conjecturas, nas situações também dessa partida que pode mudar muito o rumo do Guarani e também um eventual acesso à Série B do ano que vem. A gente tá acompanhando tudo por aqui, viu, Julio? Maravilha, esse é o Fábio Scheibe, que será o olhar do torcedor campineiro nos aflitos, jogo muito importante, um empatezinho lá é o melhor resultado para Campinas, porque aí garante os dois times na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai explicar toda essa matemática. Fique tranquilo, porque eu serei a sua calculadora aqui durante toda a nossa jornada esportiva. É o timaço da CBN. Só estamos começando. Daqui até as 8 da noite, o derby 212 é na CBN, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas, com imagens do Moisés Lucarelli, imagens dos estúdios da CBN. Você não perde absolutamente nada aqui na CBN. Agora são 3h50. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém.
Economia de verdade para sua casa ou negócio. Cerveja Heineken lata 350 ml, R$4,98. Refrigerante Coca-Cola 2 litros tradicional ou zero açúcar, R$8,98. Energético Monster lata 473 ml, sabores R$7,69. Corra! Ofertas válidas até o dia 13 de outubro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Aprecie com moderação. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Atenção, a BYD da Aruge neste mês está com a maior promoção nos SUVs que você já viu. Eleita com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Som Pro GL 2026 a partir de R$161.492. Apenas R$161.492. Som Plus 2026 com bônus de até R$40 mil com seu usado na troca. Ofertas sem juros em 24 vezes. O melhor atendimento e as melhores ofertas é só na BYD da Aruge, em 6 endereços. Pensou BYD, pensou da Aruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Torcedor de Campinas, atenção! A Olden Esportes inaugura hoje no Parque Dom Pedro Shopping, com camisas oficiais e licenciadas de todos os times. E tem mais! Para os ouvintes da CBN, na compra de qualquer produto oficial do seu clube, você ganha na hora um chaveiro do time do coração. Aproveite promoções especiais e modelos exclusivos esperando por você. Garanta sua camisa, vista seu time com estilo e mostre toda a sua paixão. Olden Esportes, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. 3h54, esse é o Derby 212, estamos de volta aqui, o melhor pré-jogo pra você. Daqui a pouco tem bola rolando, daqui a pouco as escalações, aliás, essa é a grande expectativa. Antônio Lupe, qual é a principal dúvida do lado ponte pretano pro clássico, hein, Lupe? A principal dúvida, Júlio, tá no ataque, se o Gé vai pro jogo ou não. A informação que nós temos é que ele tá vetado da partida por conta de uma lesão muscular, que inclusive afastou o camisa 9 das 2 últimas rodadas desse quadrangular decisivo da Série C. Também tem uma dúvida no meio-campo, Léo Oliveira deve ficar fora do jogo. Com isso, Lucas Cândido pode assumir uma das vagas no meio-campo. Já, daqui 5 minutos mais ou menos, sai a escalação da Macaca pro Derby 212, Julião. E do lado alviverde, Rafael Pio, qual é a principal dúvida na escalação de hoje? De quem vai substituir o zagueiro Alan Santos, né? Que foi expulso na última rodada. David Braz e Alisson brigam por essa vaga, mas os dois podem aparecer, inclusive, na equipe titular, caso o Matheus Costa entenda que o Guarani pode jogar e vai jogar com 3 zagueiros esta noite. Outro detalhe, e essa é uma boa notícia pro torcedor bugrino, Bruno Santos, artilheiro, está de volta, mas as dúvidas não param por aí não, só que aí mais por uma questão técnica, tática do treinador bugrino. Dentinho pode surgir também como titular, caso o Matheus entenda que a equipe precisa ser mais ofensiva. E na lateral direita também, por opção do treinador, óbvio que na cabeça dele isso já definido, e daqui a pouquinho sai a escalação titular do Guarani. Cicinho e Lucas Justen brigam pela posição, Júlio. Maravilha, daqui a pouco tem as escalações em primeira mão aqui na CBN, Fábio Scheibe. A gente torce também para que seja sempre um derby da paz, independentemente de torcida única ou não. A nossa torcida é para que não tenha nenhuma ocorrência dentro e fora do Moisés Zucarelli. Inclusive, Fábio Scheibe, nessa linha, você conversou agora há pouco com o delegado Dr. César Saad, que também é um grande especialista no que tende à cobertura do futebol, certo, Scheibe? Exatamente, Júlio Nascimento. César Saad, o doutor, é delegado de repressão aos delitos da intolerância esportiva em São Paulo e é o delegado do futebol que está comandando essa grande jornada e essa grande ação
E as autoridades estão ligadas para fazer justamente um clássico da paz. Ouvimos o César Saad há pouco, vamos por no ar. Aqui na CBN, o doutor César Saad, delegado de repressão aos delitos de intolerância esportiva de São Paulo, e que vai comandar esse grande derby aí, muita preocupação nesse derby, né? Ponte Preta e Guarani, a gente sabe que requer muita atenção. E como que estão os preparativos aí, doutor, para esse grande clássico? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Durante a semana, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças de segurança, foram algumas reuniões que foram realizadas junto com os agentes de trânsito e os demais envolvidos aqui nesse espetáculo do futebol. É um dos maiores clássicos do Brasil, é um clássico de muita rivalidade, a gente sabe, Ponte e Guarani, e por isso mesmo a presença da Polícia Civil aqui da delegacia, junto com o juizado do torcedor, né? Também tem representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, tudo para garantir a segurança do espetáculo e do torcedor. E esse derby também chama atenção por outro motivo, outra grande preocupação. A gente sabe que é só a torcida da Ponte Preta que pode estar presente no estádio, mas tem que ter atenção também durante na cidade toda também, né? Que a gente sabe como que é essa grande decisão, essa grande rivalidade, né, doutor? É isso mesmo, essa é uma das preocupações, ainda que dentro do estádio tenham apenas torcedores da Ponte Preta por conta do mando de jogo. A gente sabe que vão ter alguns pontos da cidade onde torcedores do Guarani vão estar concentrados para assistir o jogo. Isso foi também tratado durante a semana junto com a Polícia Militar aqui de Campinas, que não só com os policiais do 1º BAEP, mas também os policiais dos batalhões de área aqui dos bairros também reforçaram. Hoje o policiamento está reforçado desde manhã nesses locais onde haverá concentração da torcida do Guarani. Esperamos que seu trabalho seja menor hoje, né, doutor? Esperamos que tenhamos paz aí no jogo, também no derby. E agradecendo mais uma vez ao doutor César Saad, delegado de repressão aos delitos da intolerância esportiva de São Paulo, delegado do futebol também. Um grande abraço, doutor. Bom trabalho. Tá aí, Júlio, o doutor César Saad, então, falando um pouquinho mais pra gente, aí muita preocupação pro derby, mas esperamos uma paz nos estádios e por toda Campinas também, né, Júlio? Maravilha, boa, Fábio Chaib, material muito importante ouvir também quem está cuidando da segurança dos torcedores, sem sombra de dúvidas. Movimentação segue intensa, principalmente do lado de fora do Moisés Zucarelli, mas aqui na arquibancada geral, na região central do Majestoso, já muitos torcedores também fugindo do sol, né? E hoje, né, Lupe, teremos algo diferente, que é o setor visitante sendo aberto, não em sua capacidade total, até por conta de uma medida de segurança da Polícia Militar, correto? É isso mesmo, Júlio. A diretoria, né, conseguiu a liberação de onde ficam normalmente os torcedores visitantes. Mas como já foi destacado muitas vezes aqui na jornada, é um clássico com torcida única. No setor visitante, torcedores da Ponte Preta no derby de número 212. Por isso, a carga total foi esgotada. Mais de 17 mil ingressos, todos vendidos de forma antecipada. E ali tem uma área reservada próximo ao camarote, onde os dirigentes do Guarani vão acompanhar o jogo. Expectativa de casa cheia, o Moisés Zucarelli tá ficando lotado, como você destacou. A galera procurando uma sombrinha, até porque a temperatura é quente aqui no Majestoso, Júlio. Sem dúvida nenhuma, né? E Pio, eu olhei ali, tem o Rômulo Amar, que é o presidente do Guarani, outros integrantes do Conselho de Administração também. O Guarani se faz presente através da sua diretoria, lembrando que é torcida única, né, Pio? Exatamente isso. Ontem foi o último contato, né, Júlio, dos torcedores do Guarani com o elenco. No treinamento que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a diretoria abriu os portões do Brinco, então o torcedor pôde acompanhar o último trabalho bugrino, e logo depois do trabalho, um grupo de torcedores, inclusive, foi ao gramado para passar aquele último apoio para os jogadores, para falar sobre a importância do derby. E claro, na saída também do Brinco de Ouro, aquela festa foi feita, assim como algumas informações que chegaram de que torcedores estiveram no hotel em que o Guarani estava hospedado, na saída do Bugre, para vir para o estádio Moisés Zucarelli, também para passar aquele último apoio. E a diretoria, o Conselho de Administração, presente aqui no camarote do estádio Moisés Zucarelli, sendo os únicos representantes, podemos dizer assim, do torcedor bugrino, Julião. Gabriel Castro, muita expectativa em relação à escalação da Ponte.
pra gente saber se Gé vai ou não vai jogar. Esse é o grande mistério. E aí? Será que o Gé vai? Será que o Gé não vai? Qual que é a expectativa, hein, Gabriel Castro? Escalada. Opa, antes do Gabi, então, Antônio Lupe tem a escalação da Ponte Preta, pois não, Lupe? Gé não vai pro jogo. A Ponte confirma a escalação pro derby de número 212, com Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. No ataque, a novidade, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. É o time da Macaca escalada. Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. No banco tem o Pedro Rocha, Edson, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Darley, Gustavo Teles, Serginho, Kevin, Lucas Emanuel e Pedrinho. Maravilha, então Gabriel Castro ficou até mais fácil, Gabi, sem o Gé, com o Diego Tavares sendo a novidade. Sim, vamos lá. Definido. Prioridade é do Pio. Prioridade é a informação, Guarani também está definido, pois não, Pio? Guarani também definido de forma oficial, Dalberson é o goleiro, Guarani. Lucas Justen aparece como o lateral direito, então desfeita a primeira dúvida em relação ao Cicinho e também o Lucas Justen, vai o Lucas como o lateral direito. Na zaga, Alisson é o escolhido, então a segunda também desfeita com o Rafael ao lado dele, e Emerson na lateral esquerda. Então o Guarani atuando no sistema 4-4-2 vai com 2 zagueiros, e lá na frente Bruno Santos já definido, aliás não, vai com 3 atacantes praticamente o Guarani, Júlio, porque Bruno Santos está de volta, Mirandinha e Dentinho aparece como titular, Guarani no 4-3-3, Julião. Maravilha, Gabriel Castro, então a Ponte Preta confirmada, 4-3-3, sem Gé e Diego Tavares sendo a principal novidade, Gabi. Vamos lá então, pelo lado Ponte Pretano, né? Eu vou falar primeiro dos desfalques. Eu acho que a ausência do Léo Oliveira, ela é significativa, mas eu coloco um peso maior na ausência do Gé, tá? Porque no caso do meio-campista, convenhamos, ele nunca teve uma sequência longa de titular na Ponte, né? O Léo Oliveira joga 2, 3 jogos e aí depois já ficava na reserva ou estava suspenso, estava lesionado. Não jogou a última rodada contra o Brusque, não atuou contra o Náutico em Recife, contra o Londrina na última rodada da primeira fase, contra o Itabaiana na antepenúltima rodada e por aí vai. Ele dá uma dinâmica para o meio campo, mas eu entendo que com o Lucas Cândido ao lado ali do Luiz Felipe, podem fazer os dois este mesmo papel. Já o caso do Gé, ele é curioso, né? Porque ele não fez uma grande Série C, ele não foi artilheiro, apenas 2 gols, sofreu com muitas lesões, com cartões, mas ele ajuda muito o time, ele puxa a marcação, ele segura a bola, ele cava a falta, ele finaliza, ele incomoda, é um atacante que o adversário ele se preocupa, se vacilar ele deixa a sua marca, então apesar da falta de gols, eu acho que o ataque vai sentir a falta do Gé, e até por isso o treinador ponte pretano, Marcelo Fernandes, ele opta por 3 atacantes. Então, provavelmente, o Toró joga de um lado, o Diego Tavares joga do outro e o Bruno Lopes vai ter essa função, vai ter essa característica de ser o trombador, de jogar centralizado, de estar próximo na área, de puxar a marcação da zaga do Guarani. Então, acho que por isso que o Marcelo Fernandes opta por 3 atacantes, porque se fosse só 2, ia ficar uma lacuna do lado direito. O Luiz Felipe, ele consegue fazer, mas não é um atacante, então ele vai para velocidade, se optar pelo contra-ataque, ele tem o Toró de um lado, ele tem o Diego Tavares do outro, então Julião, a Ponte vem pra correria, vem com 3 atacantes e são escalações que estão espelhadas, viu? E aí, Carlão de Freitas, Guarani escalado também, antes eu tenho chamado, pois não? Só um outro detalhe, né? A gente ficou atento aqui às 2 principais dúvidas que eram na zaga e também no ataque, só que tem um outro detalhe importante aqui, ó. Isaac sequer no banco de reservas está. O Caio Melo aparece no meio-campo, vai com a camisa 8, Julião. Maravilha, Caio Melo, bem lembrado, então, camisa 8, uma das principais novidades. Sem o Isaac e o Guarani, com 3 atacantes, Carlão de Freitas. Deixa a equipe um pouco mais precatada, né? O Isaac é um jogador mais talentoso, porém não é um jogador de contato, não é um jogador para uma partida tão pesada como essa, né? E o Isaac não vem bem. Passou por altos e baixos, muito mais baixos do que altos, né? Então,
Não sei se o Matheus Costa confia tanto na escalação deste jogador. Com relação ao sistema defensivo, o Cicinho não vai pro jogo porque realmente ele não está bem, né? Contra o Náutico ele entrou, não foi bem, então permanece o Lucas Justen, que defensivamente até cumpre um bom papel, ofensivamente ele não tem a qualidade, a versatilidade, a velocidade que o Cicinho dá. No sistema defensivo eu esperava o David Braz, até pela experiência, até pela capacidade técnica, e um cara talhado para um jogo desse tamanho, mas ele opta pelo Alisson, como ele tem, né? Até apostado no Alisson, pelo menos nas últimas partidas foi assim. Caio Melo no lugar do Isaac perde um pouco com relação ao talento, com relação ao improviso, mas ganha na marcação e na bola parada, que a gente sabe que é uma das qualidades que o Caio Melo tem. E à frente o Matheus não quis inventar. Ele coloca o Dentinho, que vive um bom momento, fez o gol contra o Náutico, tem a volta do Brunão, que é importante, e o Mirandinha, que já tem histórico positivo no estádio Moisés Lucarelli. Mas a minha cobrança novamente vai pro camisa 10, Diego Torres. Ele precisa aparecer, é um jogador diferenciado e até agora ele não assumiu esta responsabilidade. Quem sabe logo mais, no majestoso, num jogo tão especial, enfim, o argentino mais brasileiro, ele possa aparecer. E tem esse duelo, né? Sempre muito interessante entre Elvis e Diego Torres e Elvis. Esse grande encontro entre dois grandes camisas 10 que serão certamente grandes personagens no clássico de daqui a pouco. Do lado da Ponte, então, Ponte sem Gé, confirmado, Gé tá fora. Guarani vai no 4-3-3, no momento que, ó, você vai ouvir a vaia aqui da torcida da Ponte, ó. Tá subindo neste momento o Dalberson e o Andrei. Não, esse não é. Cadê o André? O André tá lá. E tem mais um goleiro, Fred Conte. É ele? É, né? Fred Conte. Então, ó, algumas vaias dos torcedores da Ponte contra os dois goleiros, 3 goleiros do Guarani. Daqui a pouco vem também o Diogo Silva, o Lauro e a sua trupe pro aquecimento da Ponte. Esse jogo vale o acesso para o Guarani. A matemática é muito simples. Uma vitória, o Guarani sobe sem depender de outro resultado e ainda vai para a final. Em caso de empate ou derrota, o Guarani espera o resultado de Náutico e Brusco. O melhor resultado lá, o resultado dos sonhos é o empate. E no caso da Ponte, vitória é o empate. A Ponte que já está garantida na Série B. A Ponte, se pontuar hoje, vai para a grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Também participando da nossa jornada diretamente dos estúdios da CBN, com um olhar atento ao que acontece pela região de Campinas, o olhar jornalístico com Marco Guarizo. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Guarizo. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos presentes nessa jornada histórica do derby. Só uma informação vindo do deslocamento dos torcedores da Ponte Preta no início da tarde, por volta de 1h10. A INDEC e a Guarda Municipal de Campinas foram acionadas após as câmeras de segurança do Sete Camp flagrarem torcedores pulando as catracas do BRT lá na estação do Jardim Londres. Mas, de acordo com as informações da INDEC, o grupo também pulou as catracas de saída e não utilizou o transporte público. Então, sabe, foi aquela espécie de festa dos torcedores. Apesar da invasão, segundo a INDEC, nenhum ato de vandalismo ou dano ao patrimônio público foi registrado na estação do BRT, mas é uma imagem que chama muita atenção, é um vídeo que está nas redes sociais, no Instagram da CBN Campinas, dos torcedores pulando a catraca, mas eles pularam para entrar, depois pularam para sair, foram só fazer festa lá dentro, não pegaram ônibus de graça não, viu, Júlio? Maravilha, Guarizo estará atento a tudo que acontece na região de Campinas. Bom trabalho para você, obrigado, Guarizo, pela participação aqui no nosso pré-jogo do Derby 212. O majestoso sempre recebendo um grande público, o torcedor vai adentrando ao estádio, faltando aí 50 minutos para o começo do jogo, muita expectativa para a bola rolando, muita expectativa também para o jogo nos aflitos. O Fábio Scheibe estará atentamente acompanhando todos os detalhes. Imagino, viu, Fábio Scheibe, que o Aflitos está bombando. Deve estar pulsando também o Aflitos, muita pressão pro Náutico também tentar um resultado positivo, né, Scheibe? Isso mesmo, Júlio Nascimento, pelas primeiras imagens aqui no nosso monitor, que está acompanhando já o pré-jogo de Náutico e Brusque, né, 5 horas da tarde, muita gente já nos aflitos lá em Recife, muita gente já, muito calor também, a torcida do Náutico faz festa na chegada do ônibus também ao estádio, muita gente lá fora recebendo o ônibus, calor demais no Recife, e Náutico e Brusque então decidem essa que pode ser uma vaga a Série B do ano que vem. No Náutico a principal novidade é a volta de Vinícius. O capitão da equipe, atacante, está de volta ao Timbu e hoje no jogo decisivo, Hélio dos Anjos conta com o seu capitão. Boa, Fábio Scheibe, trazendo aqui todos os destaques
de Náutico e Brusque. Lá nos aflitos, esse jogo é muito importante, vai ser o termômetro também para tudo que vai acontecer, né, Gabi Castro? Eu acho que, a depender de como estiver o jogo nos aflitos, isso vai ditar muito o ritmo também da partida aqui no Majestoso, certo? Ah, não tem como, Júlio Nascimento. Recife tá com Campinas, Campinas tá com Recife. As 3 equipes envolvidas, né? O Guarani, o Náutico e o Brusque. Os 3 estão lutando pelo acesso e um depende do outro. A torcida do Náutico, ao longo desta semana, quem acompanhou nas redes sociais, o tempo inteiro mandando apoio aqui pros torcedores da Ponte, provavelmente pro elenco da Ponte, deve ter procurado em rede social, mandado mensagem. Esse mundo globalizado, a internet facilita isso, né? Aproxima. Então, de fato, a gente acompanhou durante toda a semana, principalmente os torcedores da equipe pernambucana, o tempo inteiro enviando as mensagens positivas para os torcedores da Ponte, porque eles precisam de uma vitória da Ponte e fazer o seu dever de casa. E certamente o Guarani vai estar de olho lá, lógico, ele vai tentar vencer a partida aqui no estádio Moisés Lucarelli, porque ele só depende dele. Mas é um clássico, é um derby, é muito complicado. Então, se possível, o empate lá em Recife, o Guarani vai agradecer, porque daí ele já conquista o acesso matematicamente. Então, de fato, estão interligados hoje a cidade de Campinas com a cidade de Recife. E qual vai ser a leitura inicial, na sua opinião, Carlão de Freitas, em relação à postura dos times, pelo menos nos 15 primeiros minutos? Olha, Júlio, eu acho que o jogo de Recife vai determinar muito a postura do Guarani. Eu acho que o Guarani, por jogar no estádio Moisés Lucarelli, num ambiente completamente adverso, ele não vai se expor tanto. Até porque, de repente, um gol tomado atrapalha todo um planejamento de jogo. Eu acho que o Guarani ele vai tentar cozinhar um pouquinho, vai levar, entender realmente qual vai ser a proposta da Ponte, porque a Ponte, mesmo jogando em casa, ela não tem como DNA o jogo ofensivo, o jogo proativo. Então a Ponte ela gosta muito do jogo reativo. Então acho que o Guarani vai procurar entender um pouquinho mais, principalmente o que a Ponte vai fazer e aí sim determinar as ações e claro, com o ouvido coladinho lá em Recife, porque pode definir muita coisa com relação à dinâmica do Bugre no derby 212. Esse é Carlos Eduardo de Freitas, Gabriel Castro, a dupla de comentaristas da CBN. A bola vai rolar em 47 minutos. Tem derby 212 aqui pra você no Futebol Globo CBN. Mas antes de girar com mais destaques, a nossa dupla de repórteres hoje, Antônio Lupe e Rafael Pio, eu tenho um recado muito importante para você, ouvinte da CBN. O Iga Atacado está junto com você no clima do derby. E para deixar esse clássico ainda mais especial, tem palpite premiado na CBN. Os 10 primeiros ouvintes que se cadastrarem, acertarem o resultado do jogo, vão ganhar um copo térmico exclusivo do Iga Atacado. É perfeito para quem acompanha aquela bebida bem gelada enquanto curte a partida. Participe, dê o seu palpite e torça com a gente. Iga Atacado, há mais de 60 anos, sendo referência em qualidade, satisfação e economia. 4h14. Antônio Lupe, mais um destaque da Ponte Preta, acompanhando a Macaca, pois não, Antônio Lupe? Olha, Júlio, vamos destacar a presença do Rodrigo Souza, que foi o escolhido, né, para entrar no lugar do Léo Oliveira, que também é desfalque pro duelo contra o Guarani. A Ponte, então, com 2 desfalques importantes, porque o Léo Oliveira estava atuando com frequência no time titular, além do Gé, artilheiro, camisa 9, fica fora pelo 3º jogo seguido, ele que já desfalcou a Macaca contra o Náutico e também contra a equipe do Brusque. Aliás, durante a semana, a gente conversou com alguns personagens da Ponte, entre eles o Arthur, jogador experiente, vivido, aliás, o atleta que mais atuou com a camisa da Ponte no atual elenco da Alvinegra. E ele falou um pouco mais sobre o ambiente de derby, a expectativa para um jogo decisivo que para Macaca vale vaga na final da Série C. Ponte. Arthur fala já na CBN. Muito bem, daqui a pouco mais detalhes da Ponte Preta com Antônio Lupe, Rafael Pio, muita expectativa também do lado do Bugrinho, onde só a vitória interessa, quer dizer, a depender do outro resultado lá, o empate pode interessar também, tudo depende do Náutico. Mais um giro de informações do Bugre, Pio. Olha, Julião, para não depender de nenhum resultado lá no Recife, o Guarani precisa da vitória. E isso seria algo inédito esse ano. Um ano aquém, onde tivemos 4 derbys até aqui,
e nos 3 anteriores, nada de vitória do Bugre. Foram 2 derrotas e 1 empate. Então seria algo inédito em 2025, caso o Bugre chegue diretamente à decisão, sem depender do resultado do jogo entre Brusque e Náutico. Aliás, esses jogadores já podem inclusive se espelhar nos garotos das categorias de base do Sub-20. Ontem o Guarani no derby venceu a Ponte por 2-0. Já havia vencido no jogo de ida lá em Itapira por 1-0. Ontem 2-0, 3-0 no agregado. O Guarani está na semifinal do Campeonato Paulista, onde já estão também São Paulo e Santos, e amanhã tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Bugre pode ser o único intruso no meio dos grandes da capital na semifinal do Paulista Sub-20. Maravilha, são os destaques aqui no Futebol Globo CBN, pois não, Rafael Peu não, Antônio Luque. Vamos lá então, Vai. Arthur falando sobre a expectativa do derby de número 212. Se tratando de derby, todo jogo tem sua história. Mas a gente sabe que é um jogo difícil, uma semana que a gente tem que fazer uma semana melhor do que as outras, é diferente, é um campeonato à parte, igual eu sempre falei. A gente está bem concentrado, sabe que é um jogo difícil, a gente vai bem focado para esse jogo, entendendo que se trata sempre do jogo, se tratando da nossa torcida dentro de casa, a gente sabe que a nossa torcida vai fazer uma festa linda e a gente vai correr, vai lutar para poder trazer essa vitória, que é de suma importância, se tratando do campeonato que é muito difícil. O campeonato não, esse campeonato que eu sempre falo, campeonato à parte, né? É muito difícil, é um jogo extremamente complicado, a gente vai focado e vai sim em busca dessa vitória. Nosso torcedor é sempre fundamental, né? A gente sabe que o Magistral Souza vai estar lotado, deu carga extra já de ingresso, porque já lotaram as outras partes da arquibancada. E, cara, se tratando dessa pressão, essa pressão é muito boa. A gente está acostumado, a gente gosta, nós jogadores, a gente fala entre a gente que é uma semana que a gente tem que fazer muito focado, porque a gente sabe que o nosso torcedor vai cobrar da gente pra gente fazer um bom jogo. Mas pode ter certeza que se tratando de raça, vontade, a gente vai fazer o nosso melhor para poder buscar sim essa vitória, que para nós é de suma importância, claro, sempre respeitando o nosso adversário, nosso rival, mas a gente tem que entrar dentro de campo focado, sabendo que o nosso torcedor quer o nosso melhor, a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo para isso. Para mim, particularmente, vai ser de suma importância, porque é um título que o clube ainda não tem. É claro, ainda a gente tem um jogo muito importante agora que a gente tem que ter o resultado positivo para poder alcançar isso, e se a gente conseguir, a gente vai conseguir com muito trabalho, muito esforço. Para mim, particularmente, vai ser muito importante, porque o clube ainda não tem, então um título desse, essa expressão, e a gente vai em busca disso. Eu e meus companheiros são muito focados para poder conquistar primeiro esse resultado positivo, para depois pensar nesses outros jogos. Esse é o Arthur, lateral esquerdo, falando do clássico. O clássico derby, ele foi assunto no CT do Jardim Olina e também no Moisés Lucarelli. Só que também foi assunto lá no Brinco de Ouro da Princesa, né, Pio? Foi o assunto principal, né? Durante toda a semana, desde a última rodada, em que o Guarani já sabia exatamente o que precisava para conquistar o acesso e quem sabe até chegar à decisão da competição. Só se falou em derby, só se falou no clássico de número 212, e o Matheus Costa, treinador do Guarani, que assumiu inclusive o Bugre numa situação muito difícil e trouxe o Guarani até essa última rodada da segunda fase com chances de chegar à decisão, falou também sobre o clássico. Tem duas coisas na carreira de um profissional do futebol, atleta, treinador especificamente, que mudam e colocam você na história de um clube. A primeira é conquista, né, título, acesso, conquista. Segunda é vencer do seu maior rival. Nós, em um jogo, estamos tendo essas duas oportunidades, respeitando muito o nosso rival, mas a gente está tendo essa oportunidade em um único jogo conquistar duas coisas, para passar 5, 10, 15, 20 anos, relembrar quem que foi que colocou em um momento histórico e específico o Guarani para uma divisão acima. Então a gente tem que entender essa semana o que representa essa partida e o que a gente pode fazer colocando o nosso nome na história do clube. Já disputei muitos clássicos na minha vida, nenhum igual a esse. Já tive a oportunidade de participar. Então é um jogo diferente de tudo, muito especial. Deus está colocando para nós a oportunidade de termos mais um clássico, dependendo somente da gente para buscar essa classificação. Então é a gente trabalhar muito forte, entender que só depende de nós e a gente fazer o melhor jogo da nossa vida para a gente buscar essa classificação. E
E aquela história, né, Júlio Nascimento? A gente vê os jogadores do Guarani agora todos no gramado do estádio Moisés Lucarelli fazendo o trabalho de aquecimento. E obviamente que esse frisson, enquanto eu falava, não é por conta do Guarani, e sim porque os jogadores da Ponte também vêm pro gramado do Majestoso nesse momento. Mas é aquela história. Poderia ser um derby valendo apenas a festa. Mas o Guarani nas 2 últimas rodadas, um empate, uma derrota, quis o destino com que esse derby, que aliás virou assunto essa semana na redação, lá no GE, com uma belíssima matéria inclusive, pode ter se tornado o derby do século, o jogo mais importante na história de Ponte Preta e Guarani. Você levantou a bola, então eu vou fazer justamente esse giro, começar pelo Cabela. A Cabela está concentrado, fazendo anotações, colocando no papel ali a escalação da Ponte, colocando no papel a escalação do Guarani. Essa dúvida pairou durante a semana e no ge.globo/Campinas deu empate 5-5, ouvindo especialistas, jogadores, crônica esportiva, historiadores, torcedores, influencers. 2012, 2025. Esse derby pode roubar o papel de derby do século? E aí, Carlos Cabela, a importância comparada àquele derby de 2012 que valia a vaga numa semifinal? Qual a sua opinião sobre o assunto, Cabela? Olha, Júlio, antes da bola rolar, eu digo que o de 2012 o peso é maior. Mas vamos ver no final da história desse derby 212. Pode ser que mude. Por quê? Porque é um título nacional que está em disputa, é um título nacional que está para ser disputado ou para chegar no título nacional. E o acesso também pro lado do Guarani, a Ponte já tem. Eu acho, nesse momento, antes da bola rolar, para mim, o de 2012. Mas pode ser um jogo histórico hoje aqui no Moisés Lucarelli e aí ele tomar esse lugar do derby de 2012. Ô, Júlio. Pois não, Gabi. O que eu recebi de mensagem depois que essa matéria foi ao ar, você não imagina. E eu quero entender o seu voto, né? Você vota em 2025, Gabi. Eu votei em 2025, Júlio, e a minha explicação foi o seguinte: é óbvio que tem um peso gigantesco o derby de 2012, né? Valeu uma vaga ao final do Campeonato Paulista, foi um marco muito importante, era o Santos do Neymar, eles estavam em evidência, ele, Paulo Henrique Ganso, aquele Santos fantástico. Então é óbvio que a partir do momento que a Ponte elimina o Corinthians, que o Guarani elimina o Palmeiras e você tá num estadual, pô, sem dúvida, esse derby ele é muito grande. Mas, e tinha na época também o saudoso Vadão, né? Mr. Derby, né, na sua invencibilidade e que consagrou a carreira do Medina até hoje, falado por conta daquele derby, né? Então, de fato, ele é um jogo muito grande. Mas o confronto de hoje, e aí eu coloco um peso muito grande, porque eu acho que tem muita coisa em jogo. A Ponte, ela pode ir para a final de um Campeonato Brasileiro da Série C e conquistar um título nacional e eliminar o Guarani, deixar mais um ano o seu rival na 3ª divisão do futebol brasileiro. E a gente sabe que não é o lugar do Guarani, então isso tem um peso muito grande para a história. A Ponte deixa o Guarani na Série C, imagine no futuro isso. Por si só isso já é pesado. E tem mais. O Guarani, ele pode conquistar o acesso no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte para a final e ser campeã. Então, de fato, vai ter festa em Campinas, a torcida do Guarani conquistando o acesso, vai ter festa da Ponte indo para uma final e podendo conquistar um título. E tem um terceiro fator, que é o Guarani vencer a Ponte, ir para a final, conquistar um título que vai ser de Série A em 78, de Série B em 81 e depois agora em 2025 o do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, eu acho que diante tantos ingredientes, mesmo sendo de 3ª divisão, diante de um estadual de 1ª divisão, o derby de hoje, ele tem ingredientes que o colocam como histórico e, na minha visão, como derby do século. E a gente conversou também com Fumagalli e Diego Sacomã, que viveram aquela campanha de 2012, né? E foi interessante, o Fumagalli votou em 2012, até pelo peso histórico que teve para a carreira dele. E o Sacomã jogou com o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, conhece muito, viveu muito o futebol também. O Sacomã reconheceu que, por isso que o Gabi falou, pelo peso que tem o jogo de hoje, valendo o acesso, valendo uma final de Série C, o derby de hoje ganha também um peso muito grande. Carlão de Freitas, e aí, Carlão? Cara, é um jogo significativo, evidentemente, por todas estas situações que o Gabriel mencionou, que Júlio Nascimento mencionou, que o Cabela mencionou também. Talvez até no final desta partida eu mudo de ideia, mas eu ainda fico com 2012 porque foi um derby semifinal de Campeonato Paulista e que chamou a atenção do Brasil inteiro.
diferente de hoje. É claro que este derby chama atenção, é claro que este derby tem um peso diferenciado, mas é um derby que, com relação em âmbito nacional, ele não está fazendo parte das discussões. E em 2012 não, 2012 era a semifinal do Paulista, o principal campeonato do Brasil. Então por isso eu ainda coloco de 2012 num patamar um pouco mais acima que esse, considerando também várias situações envolvendo o de logo mais. Porém, para valorizar este de 2025, eu coloco no top 5. Aí eu fiz uma eleição dos derbys mais importantes, segundo a minha, o Data Carlão. Eu coloquei o 79, que a Ponte ela vence a semifinal no Brinco de Ouro, contra o Guarani ela vai para a final do Campeonato Paulista. Em 79 também no Pacaembu, o derby com o maior público da história, na ocasião o Guarani levou a melhor. Em 81, que era um peso gigantesco ganhar o primeiro turno do Paulista, em que a Ponte vence e vai para a final, consequentemente contra o São Paulo, o de 2012 e o de 2025. Então eu coloco o de 2025 no top 5, porém eu acho que o derby do século, pelo menos às 4:30 da tarde, ainda é, no meu entender, o de 2012. Maravilha, esse Carlão de Freitas. E claro, você, ouvinte, pode mandar aí sua mensagem, o seu recado pro nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Fique à vontade para participar, interagir, mandar o seu recado aqui para nossa jornada. Mais um giro com a nossa reportagem, Antônio Lupe, Rafael Pio. Antônio Lupe, onde está neste momento? Pois não, Pio? Pois não, Lupe? Bom, eu tô aqui na galera, né? Vim aqui de novo para ouvir a participação dos ouvintes, para saber o que vai dar hoje. Mas claro que eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado para pegar a opinião neste exato momento. Por isso, eu adotei a seguinte estratégia, né? Conversar mais com crianças. Mas vamos chegar aqui. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Rosângela. Rosângela, você já tá com a blusa da Ponte do Outubro Rosa, né? Ação bem legal que foi feita, né? Foi muito legal. Foi surpreendente, na verdade, porque a gente não espera que ele pense muito nas mulheres. E eles pensaram. Que bom, isso é importante demais, né? É, muito importante. Agora me fala uma coisa, quanto vai ser o jogo hoje? 3-0. Obrigado, bom jogo. Obrigada. Valeu, tá aí, ó. Deixa eu chegar aí aqui na galera que tá bem pertinho aqui do setor das cativas. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Dá um abraço. Ai, que tudo. Ai, não balança não, porque eu tenho labirintite. Como é que você chama? Márcia. Ô, Márcia, como é que você tá? Ansiosa. Fica ansiosa não, já começa. Falta 31 minutos. Rádio Brasil? Ah, isso. Boa. Quanto vai ser o jogo? 1-0. Tá bom, obrigado, Márcia. Vai com Deus. Ô, e aí? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Me ama, dá valor. Meu Deus do céu. É para-raio de louco, velho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. O quê? Passou a mão no meu cabelo, me olhou seus olhos, começou a falar. Aê! Quanto vai ser o jogo? 1-0, gol do Toró. Tá bom, valeu, o nosso artista aqui. Deixa eu dar mais um giro rapidinho. Posso passar aqui rapidinho pra ouvir a galera? Tamo junto, valeu, obrigado, valeu. Deixa eu falar com ele, como é que você chama? Henry, quanto vai ser o jogo? 2-0 pra Ponte. Boa, obrigado, veio aí com o paizão, valeu, tudo bem? Deixa eu chegar aqui na galera. Olá, quanto vai ser o jogo? Tá com vergonha de falar, né? Não tem problema. Deixa eu entrevistar uma outra senhora aqui. Hoje eu tô dando prioridade para mulheres e também crianças. Como é que é seu nome? Vanessa. Quanto vai ser o jogo? 2-0. Obrigado, Vanessa. Opa. Já fui embora, já, porque senão a casa cai. Eu entendi, seu nome, como é que você chama? João, quanto vai ser o jogo? 2-0 pra Ponte. Boa, João. Boa, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ô, quem tá aí? Como é que você chama? Murilo. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. Como é que chama o papai? Papai Sérgio. Papai Sérgio. Quanto vai ser o jogo? 1-0. Tá bom, né, Murilo? E você já pediu coisa pra comer, papai? Se a Ponte ganhar, pode ficar à vontade, viu? Tá bom? Aí. Batata frita. Tem batata frita. E pipoquinha? Aí sim, hein? Quanto vai ser o jogo, pai? 3-0, né? Valeu, obrigado. Bom jogo pra vocês. Só mais um giro aqui na galera que tá chegando. Júlio, só um detalhe importante, hein? Tem muita gente do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli, mas assim,
Não é pouca não, é muita gente ali do lado de fora. Só para fechar esse giro, mais um aqui, ó, só para ouvir. Tudo bem? Deixa eu... Como é que é seu nome? Maria Alice. Quanto vai ser o jogo, Maria Alice? Uns 2-1. Tá bom. E o seu nome? Aline. Quanto vai ser o jogo? 2-0, Ponte Preta. Obrigado, Aline. Valeu. Quanto vai ser o jogo? 4-0 pra Ponte Preta. Tá bom. Seu nome? Juan Pablo. Boa, Juan. Boa. Deixa eu chegar aqui só aí, mas... Tudo bem? Quanto vai ser o jogo e seu nome? 2-0 pra Ponte Preta. O nome? Carol. 3-0 pra Ponte hoje, pai. Boa, valeu, obrigado. É a galera aqui na chegada do portão principal do Moisés Lucarelli. Muita gente do lado de fora, Júlio. Maravilha, inclusive a torcida da Ponte começa a incentivar nesse exato momento, incentivar o time que está no processo de aquecimento. O técnico Matheus Costa está acompanhando de perto ali o aquecimento dos jogadores, fazendo observação com os seus auxiliares. Marcelo Fernandes também, só observando, fazendo anotações, mas não tem mais jeito. Os times já estão definidos, estão escalados, a bola rola daqui a pouco aqui no Majestoso. Teremos já todas as emoções do Derby 212. E do lado bugrino, né, Pio? Lembrando que hoje, mais uma vez, não temos a presença da torcida do Guarani, como acontece desde 2018. Ah, que saudade que eu tô do Derby com duas torcidas, viu, Pio? Ah, era muito legal, né, Julião? Quando a gente olhava pro lado direito aqui das cabines de rádio, que a gente via aquele mar verde, né, do torcedor do Guarani e, consequentemente, lá no placar eletrônico do Brinco de Ouro, o mar negro do torcedor pontepretano. Era muito legal. Infelizmente não temos mais o clássico com torcida das duas equipes, mas trazendo de novo para o torcedor bugrino as dúvidas do Matheus Costa, que foram desfeitas para o jogo de daqui a pouco. Ele definiu a presença na zaga do Alisson, isso tudo por conta do Alan Santos, que foi expulso na última rodada, o zagueiro, e desfalca a equipe. Dentinho apareceu como um dos atacantes e o Lucas Justen foi o escolhido para lateral direita. E a novidade que a gente não discutiu ou não esperava, né, durante a semana dessa possibilidade, o Isaac fica no banco de reservas e o Caio Melo aparece como titular no meio-campo bugrino. Guarani que já está há um bom tempo fazendo o trabalho de aquecimento aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli, Julião. Exatamente, os dois times nesse exato momento em processo de aquecimento, muito calor. Eu estava até esperando hoje de manhã chuva, né? Não olhei previsão do tempo, nem nada. Aí quando chegou no IPTV1, falaram, olha, vai ter sol, calor. Então o tempo não será um problema, pelo menos no primeiro tempo, não será um problema para os torcedores e para os jogadores. Tempo maravilhoso, um céu azul, limpo, para a prática do futebol, um tempo perfeito. Teremos já a bola rolando no Derby 212. Ô Gabriel Castro, tem um dado interessante aqui envolvendo o Derby, que mostra bastante também sobre o equilíbrio do jogo, né? Dois números que chamam a atenção: estamos a 8 derbys sem 0-0, o último jogo sem gol envolvendo Ponte Guarani foi na Série B de 2022, perdão. Então são 8 clássicos com rede balançando, e também temos 17 clássicos sem vitórias seguidas. Então sempre temos uma alternância de resultado. Já tivemos empates seguidos, mas não vitórias seguidas. A última foi a 17 clássicos, então tem sido um equilíbrio muito grande nos últimos encontros de Ponte Guarani. Lembrando que o Guarani ainda não venceu em 2025 o clássico, em Gabi Castro. Não é à toa que é o clássico que tem aí os números, né, mais próximos. O Guarani, ele tem o maior número de vitórias, mas coladinho ali o número de empates, e logo em seguida a Ponte já chega com o número de vitórias. E os últimos derbys mostram isso, né? Este equilíbrio, a alternância. Faz um tempo que a gente não tem um derby com uma diferença muito grande, né? No passado era um pouquinho mais comum. Olha, o Guarani chega com uma equipe que está muito superior à Ponte. Depois, no início dos anos 2000, olha, agora a Ponte ela tá melhor do que a equipe do Guarani. Nos últimos anos, não. São equipes muito próximas, né? Vivendo sempre momentos ou muito bons, como a gente teve em 2012, ou momentos muito ruins, como nós estamos vivendo agora na terceira divisão do futebol brasileiro, a gente tendo que disputar este derby. Mas isso é muito interessante, né? Que a gente não tem tido 0-0 hoje. Eu acho que a probabilidade é pequena de 0-0. O Guarani, ele vai buscar a vitória. Eu acho que o Guarani vai esperar os primeiros 5 minutos, passar aquela ansiedade, passar aquele nervosismo
E eu acho que ele vai pra cima da Ponte. O Marcelo Fernandes está esperando isso, por isso ele colocou 3 atacantes. Vai explorar a velocidade do Diego Tavares, vai explorar a velocidade do Jonas Toró. E a Ponte, como mandante, não tem como ficar só esperando, não tem como a Ponte jogar só no contra-ataque. Ela também, empurrada pelo seu torcedor, em algum momento, ela vai ser a protagonista da partida, ela vai buscar essa vitória. E aí a chance de balançar é muito grande. Então, esse número aí de 8 derbys com gols consecutivos, certamente a gente vai chegar no 9º. Eu acredito nisso. E você, Carlão, expectativa hoje em relação a esse equilíbrio, né? E será que vira motivação pro Guarani, né, Carlão? Poxa, 3 derbys no ano, a gente não conseguiu vencer ainda, precisamos quebrar essa marca negativa, até porque de 4 derbys no ano, você não conseguiu uma vitória, pega muito mal pra um time no tamanho dessa rivalidade, né, Carlão? Sem dúvida, Júlio. E ontem os jogadores tiveram esse bate-papo, essa resenha com a torcida, e certamente a torcida do Guarani tocou nesse ponto, né? Porque isso realmente incomoda. E passa pro jogador. Mesmo o jogador sendo profissional, de repente, no ano que vem, um possa defender a Ponte Preta e vice-versa, mas isso pega sim, porque são muitos confrontos no ano, cercado de rivalidade, e a Ponte tem levado a melhor, e principalmente pelo último, né, Júlio? Que o último praticamente comprometeu a campanha do Guarani. Eu acho que se o Guarani conquistasse um resultado positivo no primeiro derby, ele não iria chegar na última rodada precisando da vitória, precisando pontuar para subir de divisão. Então eu acho que esse último derby, abrindo o quadrangular decisivo, a derrota no Brinco de Ouro mexeu sim com os ânimos do Guarani, e isso, claro, interfere na preparação, interfere na parte mental. Aliás, é algo que tem atrapalhado o Guarani. Prova disso foi o jogo contra o Náutico, em que o Guarani vencia, conseguia administrar o resultado, de repente o Alan Santos quase coloca tudo a perder. Né? Então, por isso, todos esses ingredientes que podem mexer com o emocional do jogador, o Guarani tem que estar preparado. Joga num estádio adverso, joga num clima hostil para o Guarani, e por isso vai ter que ter muita força mental, muita frieza para transformar estes atributos na qualidade técnica, o Guarani vencer o jogo e subir de divisão. Ô, Júlio. Pois não, Gabi? Isso que o Carlão falou, ele é muito importante olhando pelo lado do Guarani, tá? Este fator mental, este fator psicológico, quando a gente fala nisso, a gente precisa analisar o primeiro derby. O Guarani, ele chega num estágio até um pouquinho acima da Ponte, porque a Ponte estava vivendo ali salários atrasados, por mais que tivesse a invencibilidade do Marcelo Fernandes, o Guarani vinha numa ascendência, né? Era um Guarani que tinha conseguido a classificação, jogava em casa, com o estádio lotado, e o Guarani sentiu a pressão. O Guarani não jogou bem e escapou de uma derrota ainda maior. Se o Jé tivesse ali com a pontaria afiada, seria 2-3-0 para a Ponte facilmente. E aí um outro ponto em que esse psicológico aparece, que esse lado mental aparece, na última rodada contra o Náutico. Certamente, se fosse um jogo de meio de campeonato, o Alan Santos não ia dar um carrinho no meio campo, mas ele sabia da importância de dar aquele carrinho, de mostrar pra torcida. O Guarani tava vencendo por 1-0, ele quis mostrar raça, quis mostrar algo, entendeu? E aí ele ultrapassou, mandou muito mal. Sei que o torcedor tá muito irritado, tá muito chateado, decepcionado com o capitão da sua equipe, passou do ponto. Então, o Matheus Costa deve ter trabalhado muito a semana esse lado do psicológico, esse lado do mental, para não ultrapassar, porque o capitão já ultrapassou e prejudicou o Guarani. E se ultrapassar hoje também, pode custar a vaga ao Boca. 21 minutos. A hora tá passando. Faltam 21 minutos para a bola rolar. Um dos maiores derbys da história. Vale acesso, vale vaga na final, vale vencer o derby, que é o campeonato à parte. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações. Agora são 4h40. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. No ritmo do derby. Acelere com a energia da BYD Daruge. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Holden Sports, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Guarani.
Futebol Globo CBN. Atenção, a BYD Daruge neste mês está com a maior promoção nos SUVs que você já viu. Eleita com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Som Pro GL 2026 a partir de R$161.492. Apenas R$161.492. Som Plus 2026 com bônus de até R$40.000 com seu usado na troca. Ofertas sem juros em 24 vezes. O melhor atendimento e as melhores ofertas é só na BYD Daruge, em 6 endereços. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. É dia de clássico e o Iga Atacado entra em campo com você. Aqui você encontra variedade, qualidade e preço justo para abastecer seu comércio ou sua casa. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e ofertas que são um golaço. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Torcedor de Campinas, atenção! A Olden Esportes inaugura hoje no Parque Dom Pedro Shopping, com camisas oficiais e licenciadas de todos os times. E tem mais! Para os ouvintes da CBN, na compra de qualquer produto oficial do seu clube, você ganha na hora um chaveiro do time do coração. Aproveite promoções especiais e modelos exclusivos esperando por você. Garanta sua camisa, vista seu time com estilo e mostre toda a sua paixão. Olden Esportes, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 4h42, estamos de volta enquanto a bola não rola aqui na CBN, FM 99.1, pelos aplicativos, através do youtube.com/CBN Campinas, o melhor pré-jogo para você, Derby 212, sábado de decisão, um 11 de outubro que promete ser mais do que especial para o futebol de Campinas. Eu tô fechadíssimo com acesso duplo, chega de Série C. Aliás, falando nisso, tô fechadíssimo com empate lá nos aflitos. Fábio Scheibe, mais um destaque de Náutico e Brusque. Fábio. Júlio, o Náutico, escalado pelo técnico Hélio dos Anjos, vai a campo com 4-3-3. Vai com 3 atacantes na frente, né? A volta do Vinícius, como eu disse anteriormente, o capitão da equipe, junto com o Bruno Mezenga e também Hélio Borges. Então o Náutico vai ofensivo para pegar o Brusque, né? O Brusque no tradicional 4-4-2. Tem o Guilherme Pira como destaque do meio-campo e na frente Olávio e Diego Matias. O técnico é Bernardo Franco. Daqui a 16 minutos tem bola rolando nos aflitos. A gente traz todas as informações aqui pra você, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe, será o olhar da CBN nos aflitos, acompanhando tudo de Náutico e Brusque. Antônio Lupe, a pergunta que todo mundo gosta de ouvir. A ponte está pronta, escalada pro Derby, Lupe? Definida, escalada, prontíssima pro Derby 212, escalada por Marcelo Fernandes, treinador da Ponte Preta. Meu caro Rafael Pio, lá do Alviverde, o Guarani está pronto, escalado, Rafael Ângelo? Está prontíssimo, o elenco que daqui a pouco sobe pro gramado e vai passar por vários parletes, aquelas luzes que estão no corredor do vestiário, todas na cor verde, para se sentir em casa. Definido o bugre pelo Matheus Costa. Só o Derby proporciona essas emoções. Daqui a pouco tem as escalações para você aqui na CBN, mas antes, alô, torcedor de Campinas. Neste sábado, o coração bate mais forte. É dia de Derby e também de estreia. A Olden Sports acaba de inaugurar a sua loja no Parque Dom Pedro Shopping. Um espaço feito para quem respira futebol. Camisas oficiais licenciadas de todos os times nacionais e internacionais para você mostrar a sua paixão pelo clube do coração. Eu garanti a minha do United. E atenção, ouvinte CBN, tem promoção especial de inauguração. Na compra de qualquer produto oficial do seu time, você ganha na hora. Eu disse na hora, um chaveiro exclusivo do time do seu coração. Vai perder essa? Não, né? Então não perde tempo, passa lá no Parque Dom Pedro e visite a nova Olden Sports. Garanta o manto do seu time do coração. Olden Sports, originalidade, estilo, paixão em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro, na Ala Colinas.
Atenção, ouvinte, aumente o volume no rádio. Chegou a hora de escalar os times. Escalação. Oferecimento no ritmo do derby. Acelere com a energia da BYD Daruge. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Olden Sports, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Futebol, vamos CBN. Pronta e escalada pro derby de número 212. A Ponte Preta, definida pelo técnico Marcelo Fernandes, entra em campo com 12. Diogo Silva no gol. Na direita, Pacheco, camisa 28. Na zaga, 34, Anderson. 4, Simon. E na lateral esquerda, com a camisa de número 15, Arthur. No meio-campo, 5, Rodrigo Souza. 27, Luiz Felipe. E com a camisa de número 10, o capitão Maestro Elvis. No ataque, 7, Diego Tavares. 77, Bruno Lopes. E com a 17, Toró. Repetindo a formação titular da Ponte. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur. Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Tavares, Bruno Lopes e Toró. No banco, à disposição do professor Marcelo Fernandes, Pedro Rocha tem a 1, 3 Edson, 8 Miguel, 18 Matheus, 20 João Gabriel, 25 Lucas Cândido, 33 Derlei, 35 Gustavo Teles, 37 Serginho, 62 Kevin, 70 Lucas Emanuel e com a camisa de número 80, Pedrinho. Melodia que arrepia. Guarani. É aquela melodia que faz o torcedor que hoje não pode estar aqui dentro do estádio vir as lágrimas e ter a esperança do retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A esperança de chegar à decisão. E para ouvir esse hino em alto e bom som na CBN. Dalberson é o goleiro, veste a 12. Lucas Justa em lateral direito tem a 2. Rafael com a 13, Alisson com a 4 são os zagueiros. Emerson é o lateral esquerdo, veste a meia dúzia. Meio campo do Bugre com Kelvin, camisa 5. Caio Melo tem a 8. E Diego Torres veste a 10. No ataque, Dentinho tem a 7. Mirandinha veste a 11. E Bruno Santos, o artilheiro, vai com a 9. Confirmando o Guarani. Emerson 12. Lucas Justa em 2. Rafael 3. Alisson 4 e Emerson meia dúzia. Kelvin 5. Caio Melo 8. Diego Torres 10. Dentinho 7. Mirandinha 11. Bruno Santos 9. No banco, Andrei 25, Cicinho 22, Diogo Silva 13, David Braz 14, Renan Castro 16, Cadi 18, Giovani 15, Isaac 20, Gemerson 23, Cauã Jesus 17, Gabriel Silva 21 e Júnior Brandão, camisa 19. A arbitragem do jogo. Se tem jogo grande, tem árbitro grande também. Ele é FIFA, vem do Rio Grande do Sul. Anderson Daronco é o responsável pelo apito no clássico entre Ponte e Guarani. Ô Pio, me fala uma coisa. Os assistentes, quem são? Ah, te falo agora. O auxiliar número 1, Michael ou Michael, aí depende de como a mãe e o pai dele escolheram. Michael Stanislau, o auxiliar número 2, Thiago Augusto Capis-Diel, os dois do Rio Grande do Sul. E aí, Antônio Lupe, quem é o homem do vídeo? Quem é que vai comandar o VAR, Antônio Lupe? Olhando todas as telas no ar-condicionado, ele é do Rio de Janeiro. Rodrigo Nunes de Sá,
comanda o VAR do Derby 212. 4h50, a expectativa agora para que Guarani e Ponte Preta venham para o gramado, inclusive os reservas do Guarani estão acessando neste momento o gramado do Moisés Zucarelli. Anderson Daronco é árbitro FIFA, o segundo derby dele, ele apitou 194 também aqui no Majestoso e agora vem pro 212 também Anderson Daronco, um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Antes de passar para os comentaristas, a gente vai sentir o clima aqui no Majestoso, na recepção dos times. Teremos o protocolo sendo iniciado em instantes. Teremos o hino nacional e depois o Gabi Castro e o Cainão de Freitas vão comentar tudo sobre o Derby 212. Aproveito para reforçar o convite também para você, ouvinte, que está aí com o rádio ligado, tá no estádio, tá no carro, tá no churrasco, tá em casa, mande aí através do WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Esse é o nosso WhatsApp. O Fábio Scheib vai estar atento ali a tudo que acontece no jogo do Náutico contra o Brusque. Também vai estar atento ao nosso WhatsApp para registrar aqui as principais participações. E é claro, durante o intervalo, durante o pós-jogo, a gente vai dar uma atenção especial para você. 99186-9070. Neste momento, temos poucos espaços vazios. Atrás do gol da FEPASA é um setor um pouco mais vazio, até porque foi uma carga extra. Nas arquibancadas centrais, completamente cheio, tá tudo cheio na arquibancada central. Vitalícia tá cheio, o VIP tá cheio. E só atrás do outro gol também tem um pouquinho de espaço ali, né? Pertinho do símbolo da IPTV, a gente torce com você. Tem um espaço também, mas eu tô vendo daqui, acho que é o Lupe que tá à minha esquerda e o Pio tá à minha direita. Ainda muita gente entrando. Tem muita gente acessando o estádio ainda, né, Lupe? Sim, eu tô bem pertinho aqui da entrada principal do Moisés Zucarelli. Tem muita gente para entrar e poucos lugares na arquibancada, igual você destacou, mas ainda tem muita gente para entrar do lado de fora aqui do portão principal do Moisés Zucarelli, Júlio. Então vai ficar um Majestoso completamente cheio, Rafael Pio. Exatamente isso, vai ficar completamente cheio, não tenho dúvida disso. O pessoal atrás do gol, inclusive, está buscando aquela sombrinha e estão sendo beneficiados porque tem aquela sombrinha. Recebi uma mensagem do Carlinhos, amigo meu, que pediu muito para que eu falasse o seguinte: ele vem de branco e ela está de preto. Os dois times entrando no gramado neste momento, o Guarani e Ponte Preta pisando num palco sagrado do futebol campineiro, o Majestoso que recebe o Derby 212, como destacou o Rafael Pio. O Guarani hoje todo de branco, a Ponte de alvinegra, todo de preto com a faixa branca. Esses são os times e teremos na sequência o hino nacional sendo executado aqui na CBN. Uma festa tremenda no Majestoso. Corações ponte-pretanos fazendo uma recepção enorme, mas além de tudo, coração bugrino acompanhando onde quer que esteja o Guarani. É assim que diz o hino, o Guarani acompanhado com a fé do seu torcedor que está empurrando pelo menos na alma, no coração, o time para conseguir uma vitória e o acesso hoje. Teremos então agora no Derby 212, um dos maiores derbys da história, respeitosamente a execução do hino mais lindo do mundo, o hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro.
aplausos, o hino mais bonito do mundo, o hino nacional do Brasil. O Derby 212 vem aí. E vem aí a maior dupla de comentaristas do Rádio Esportivo de Campinas, Gabriel Castro, Carlos Eduardo de Freitas. O comentário do jogo. Começa por você, Gabi. Júlio, caminho pra ponte, lado esquerdo, Arthur, mais de 120 jogos, tem a identidade, não vive uma grande fase, mas é um jogador muito importante defensivamente e que certamente tem a qualidade, tem a experiência para chegar ao campo de ataque e fazer uma dupla perfeita com o Toró, artilheiro da ponte na Série C com 7 gols. Então, caminho da ponte pelo lado esquerdo. Levando em conta que o Elvis vai estar muito bem marcado, então acho que a ponte vai ter que ir por esse lado esquerdo. O Guarani em contrapartida, se quiser buscar essa vitória para conseguir, vai precisar do Diego Torres, vai precisar do seu camisa 10, seja buscando o jogo com o Kelvin, seja muito próximo do campo de ataque. Por falar em ataque, a vitória do Guarani passa pelo Bruno Santos, passa pelo seu artilheiro, passa pelo seu camisa 9, brigador, sai pro jogo, se tiver muito marcado, ele tem a movimentação para confundir o sistema defensivo da Ponte Preta. Carlos de Freitas, passa por aí? Passa por aí, Gabriel, concordo com você, é um jogo de muita estratégia, é um jogo de nervos no lugar. A Ponte tem essa vantagem de poder jogar pelo empate para conquistar o objetivo. Hoje muda um pouco a dinâmica do ataque, né? Com Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró, talvez o Bruno Lopes fazendo a função do Gé. Fica um ataque mais leve, um ataque mais dinâmico, porém perde muita força com o Gé. E do lado do Guarani, cabeça no lugar, muita estratégia também, atento no que vai acontecer em Recife e creio que o Guarani não vai partir de peito aberto para tentar marcar o gol em cima da Ponte. Vai esperar entender realmente o que a Macaca vai propor para aí sim definir as ações. Jogo equilibrado, jogo de nervos à flor da pele, por isso cabeça fria para as duas equipes e que o melhor possa aí conquistar o seu objetivo, meu caro Carlos Cabela. Opa! A bola vai rolar daqui a pouquinho para Ponte Preta e Guarani, aqui no Moisés Lucarelli Derby 212. Tem torcedor que vem só em grandes jogos. Tem torcedor que está em todos os jogos. Tem torcedor que fica em casa roendo unha e ouvindo o sonsaço da CBN. Tem torcedor que não quer saber de nada, só quer saber do resultado depois dos 90 minutos. Mas tem aquele torcedor que sofre, aquele torcedor que chora, aquele torcedor que se arrepia, aquele torcedor que vibra. E para todos esses tipos de torcedores, o Sonzão da CBN vai levar para você o Derby 212. Ponte Preta, como já disse o Pio, tá toda de preta. E o Guarani todo de branco. As suas equipes fazem aquele último bate-papo no gramado antes da bola rolar, antes do Daronco assoprar o apito para começar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Muita gente do lado de fora ainda. Lupe, você continua desse lado aí da entrada, torcedor Ponte Pretano, Lupe? Muita gente ainda, viu, Cabela? Muita gente para entrar no estádio. Rafael Pio, torcida da Ponte Preta faz festa, o torcedor do Guarani fica do outro lado ouvindo a CBN, Pio. Exatamente isso, o torcedor do Guarani tomando bares, tomando casas, chácaras, enfim, se reunindo onde quer que estejam para fazer festa e ouvindo a CBN no somzão de Naldo Araújo e de toda a equipe técnica. Meu caro Fábio Scheibe, lá nos Aflitos é o outro jogo que vale muito para esse jogo aqui. Como tá a situação lá, Fábio Scheibe? O Aflitos lotado, viu, Cabela? Muita gente, os dois times já em campo. Daqui a pouco tem o início da partida também às 5 horas da tarde, Náutico e Brusque. Aliás, meu caro Júlio Nascimento, temos 4 jogos pela Série C, 2 desse grupo de Ponte Guarani e 2 pelo outro grupo que também vale muito, né, Julião? Exatamente, inclusive já com tudo pra bola rolar, Caxias e Floresta do Centenário, Londrina e São Bernardo, de hoje não passa. 4 acessos, 2 finalistas, a Série C será definida hoje. Cabela. Muito bem, Daronco tá ali esperando ali os últimos segundos até o cronômetro arredondar. Delegado da partida com o celular na mão, faz sinal ao lado do quarto árbitro. Esperar lá nos Aflitos. Vai ter que começar junto com a outra partida. Os amigos do futebol, chama o grupo. Tá lá então vamos
Vamos aguardar. Enquanto isso, o torcedor da Ponte Preta faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. Aliás, são 8 times em campo nesta tarde, todos no mesmo horário, para essa última rodada da classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, dessa reta final da Série C. E olha, a Ponte já tem um acesso garantido. Os outros 7 ainda têm chance, todos eles, Gabi. Espetacular. São 7 times que podem conquistar o acesso na tarde deste sábado. Então vale muito, né? Tanto para o grupo da Ponte quanto para o outro grupo. E, Cabelo, acho que é importante também a gente perceber ao longo da partida o fator Daronco. Ele é um árbitro experiente, ele já apitou o derby de 2019, que foi citado aqui quando a Ponte venceu o Guarani por 1-0. Recentemente, ele apitou Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, no 2-0 contra o Corinthians. Teve muita reclamação do Abel Ferreira, do auxiliar, com expulsão. Ele apitou clássico Vasco e Botafogo, ele já apitou Grenal. Então é um árbitro que muito provavelmente não vai sentir. Mas ele tem um estilo de arbitragem, na minha visão, eu acho que ele vai parar o jogo, ele não vai perder a mão desse jogo, aquelas famosas faltinhas, e aí vamos ver quem vai se adaptar melhor. Pro jogo, pra fluidez, não é muito legal, mas também é uma estratégia que a gente vai entender caso ele opte por essas faltinhas, principalmente no começo, porque é um derby que vale muito, né? Além do derby de si só, vale acesso. Tá tudo pronto. O jogo. Apita o árbitro! Tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Guarani. É derby 212. Vem com a gente. A bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli. É jogão e já tem bola rolando aonde também, meu caro Júlio Nascimento? No outro grupo, os 2 jogos já começaram, meu caro Carlos Cabela, Caxias e Floresta, Londrina e São Bernardo, 0-0. E lá nos também, viu, Cabela? Tá rolando lá também, né, ô Fábio? No mesmo exato momento que começou o Guarani e Ponte Preta, Náutico e Brusque também tem início de partida. Bola tá rolando, é derby 212, reta final de Série C. Hoje define tudo na Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca já vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente. Quem sobe de cabeça é o Justen, pra escorar, ela vai no peito do Caio Melo, domina, coloca no gramado, Diego Torres, tenta a finta, mas o Daronco já para o jogo, pega uma falta que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo, hein, Bill? Na verdade, Cabela, a bola acabou tocando no Daronco na tentativa de lançamento do Caio Melo. Como a bola pegou no árbitro, ele para o jogo, posse de bola para o time que estava com a bola, no caso o Guarani. 1 minuto de bola rolando, já veio o Guarani pro campo de ataque, o lançamento é lá pela ponta direita, é pro Justen, chega o Arthur, fazer ali a proteção, cai no gramado, acaba segurando a bola, o Daronco que agora dá falta para a equipe da Macaca, hein, Pio? Não, o Justen forçou a passagem, né, e aí, inteligente o Arthur, ele parou na frente, esperou o contato, foi pro gramado, a falta marcada. Carlão de Freitas, você, quando você só está acompanhando, você é aquele torcedor que se arrepia ou é aquele torcedor que desliga tudo, hein? Eu sou o torcedor que arrepia, o torcedor que emociona, o torcedor que rói as unhas, Cabela. Falta cobrada bem, bola pro campo de ataque da Macaca, o lançamento foi feito ali pela intermediária, que chega Diego Tavares, ele briga pela bola, faz o domínio, já bota na frente, sai correndo, tem marcação em cima dele, o Daronco para o jogo, pega uma falta, é falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia direita, o jogador do Guarani reclama, mas a falta anotada ali, Lupe. Em cima do Diego Tavares, camisa 7, ele botou a bola na caixa no peito e conseguiu sair da marcação do Emerson, que fez o desarme, só que na visão do Daronco, o Emerson agarrou o Diego Tavares pelo braço, por isso marcou a falta a favor da Ponte Preta pelo lado direito do ataque da Macaca. Elvis está na bola. O Emerson, o Dentinho e o Diego Tavares, todos eles aí na reclamação da marcação da falta. É falta para a Macaca. Tá ali o Elvis para fazer a cobrança pela minha direita. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Bom momento nesse comecinho de jogo para a equipe da Ponte. Vem para cima a Ponte. 2 minutos e meio nesse primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Vai Elvis para a cobrança. O Daronco conversa com todo mundo ali. Tem o famoso empurra lá dentro. Puxa daqui, empurra de lá. E o Daronco vai autorizar. Tá autorizada a cobrança. Elvis na bola, perto da direita. Bateu direto pro gol. Pra fora! Ponte Preta. De perto à direita do Elvis, passa tirando tinta na trave direita, Lupi! Tem muita qualidade o camisa 10 da Ponte, não foi colocado não, foi com força, bateu a falta direto. Alô Lindomar, ele que cuida aqui do Moisés Lucarelli, pode passar mais uma mão de tinta na trave direita, porque
essa falta do Elvis tirou muita tinta da meta defendida pelo Dalberson. Meu caro, o Gabi gasta uma falta anormal na cobrança do Elvis dessa maneira aí. Surpreendendo todo mundo, né? Porque mandou todo mundo pra área, todo mundo esperava aquele cruzamento e aí ele mandou forte, cruzado, assustando ali o goleiro Dalberson. É pra surpreender, Cabelo. Olha, responde o Guarani, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito pelo Lopes, na dividida lá com o Diego Silva, leva a pior o goleiro da Macaca, tá parado o jogo, Rafael Pio, à sua frente aí. Mas a jogada normal, né, Cabelão? Normal, que eu quero dizer é que não houve maldade no Bruno Santos. O lançamento do Justen em profundidade, o Bruno Santos de costas pro goleiro da Macaca, o Diogo Silva. Os dois foram de encontro pra bola, o Bruno Santos acabou erguendo demais o pé direito, mas repito, sem maldade. Há reclamação, inclusive, agora do Simon com o atacante Bugrino, mas a falta foi marcada, claro. O goleiro da Ponte levou a pior, tá recebendo atendimento. Carlão de Freitas, o jogo começou 1 milhão por hora, Carlão. É o que já era de se esperar de um derby, né? Um jogo a 1000 por hora, um jogo de imposição, esse lance normal, uma falta de jogo, sem qualquer consequência mais séria, mas já era de se esperar esse jogo muito tenso nos primeiros minutos. E o Marcelo Fernandes já chama o Pacheco aqui, bate um papo com ele, o Matheus Costa fala com o Diego Torres e também ali com o Dentinho. Os técnicos já estão olhando o gramado, como que tá o posicionamento de cada adversário, para se ajustar ali. Estão se ajustando em campo. 4 minutos e 50 deste primeiro tempo, falta cobrada, vem bola pro campo de ataque, o lançamento cai lá na frente da grande área, quem sobe de cabeça para escorar por ali é o Alisson, não brinca pela bola, Macaca da recuperação, vai lá pelo lado esquerdo por ali, com Bruno Lopes, faz o domínio à frente do Justen, botou na frente, Luiz Felipe vai pra finta, escapa bem do lance, perde a bola, o Justen se recupera, aí o Luiz Felipe faz o corte, joga pra fora, fica pedindo ali um escanteio, é só tiro de meta, Lupe. E por pouco essa bola não pegou por último no Caio Melo, contou com a sorte, ele tirou o corpo, a bola toca por último no Luiz Felipe e sai pela linha de fundo, tiro de meta já cobrada pelo Dalberson. E chama a atenção a linha de defesa alta da Ponte, tá marcando muito próxima do meio campo, então ela tenta encurtar, tenta encurralar o Guarani, só que quando o Guarani sai dessa marcação, sai com perigo como agora. E agora o Mirandinha escapando lá, o Simon já falou, opa, aqui não, né, Pio? E aí o Mirandinha pediu o cartão, né? Vai ser assim o jogo todo, jogadores do Guarani pedindo o cartão para os jogadores da Macaca, o Simon inteligente já saiu de perto, já veio aqui para a área, o Guarani tem falta pelo lado direito de ataque, é de muito longe, mas o Diego Torres vai jogar na área. Tá lá, Diego Torres ajeitando lá e falando com o Daronco fala, só vale no apito, só vale no apito. Será que ele falou em espanhol com ele, Gabi? Será que falou em... O espanhol não sei, mas ele falou bravo, viu? Falou bravo. Só vale no apito, vai pra bola, Diego Torres, lá pelo lado direito, perto a canhota, vem levantamento pra grande área, tá todo mundo ali na meia-lua, tá preocupado, Diogo Silva, é falta para a equipe do Guarani, vem pra cima o Bugrão, comecinho de jogo, aqui no Moisés Lucarelli, é derby 212, falta cobrada, levantamento, desvio de cabeça na trave! Vem Guarani pra cima com o Kelvin ali pelo meio, tocou errado, recupera a Macaca, já responde, volta a velocidade, Toró, aqui pela ponta direita, contra-golpe mortal da equipe da Ponte, Toró vem com ela, preparou, cruzamento na área, muito forte, passa pelo Elvis, que corre atrás da bola, fica com ela, devolve o lançamento da grande área, o bate e rebate, é só uma batida! O Guarani se atirou inteiro pro campo de ataque na cobrança da falta que explodiu na trave. O contra-golpe da Ponte. No primeiro lance, o Toró cruza errado. Mas na devolução, com a bola vindo na área. Zago do Guarani, parte cabeça. Bruno Lopes. Ele não perdoou e mandou pro fundo do gol. Deu Giriguidum pra ele, estufou na média. 7 minutos e bola rolando neste primeiro tempo. Comecinho de derby. Eu falava, começou a 1000 por hora. É lá e cá. E a Ponte foi lá e tirou o primeiro 0 do placar. Deu Giriguidum pra Bruno Lopes. Pra Macaca. Nada pra equipe do Guarani, Lupe. E foi um contra-ataque de manual da Ponte Preta. O Toró, ele ficou com a posse de bola no campo de defesa e foi carregado
velocidade. Ele fez o cruzamento pro Elvis, só que a bola passou um pouquinho, sobrou do lado esquerdo. O Elvis fez o cruzamento, o cabeceio do Caio Melo bateu na cabeça do Rafael e a bola sobrou limpa pro Bruno Lopes, atacante. Hoje, o referência da Macaca, estufar a rede do Dalberson. Bruno Lopes abre o placar do clássico 212 entre Ponte Preta e Guarani. Tá no placar do majestoso. Ponte 1, Guarani 0. E eu quero ouvir os comentaristas. A gente dizia, começou 1000 por hora, Gabi Castro, e nesse 1000 por hora a velocidade da ponta contou muito. Muitos pontos a se observar. Primeiro, quase que o Guarani marca, né? Na cobrança de falta, toque de cabeceio na trave. E aí o contra-ataque que eu tinha citado antes da partida começar. Não foi puxado pelo Diego Tavares, mas sim pelo Toró. E méritos do Elvis, que foi muito bem no cruzamento pro Bruno Lopes centralizado. Deu certo o Marcelo Fernandes escalando 3 atacantes, porque daí o Bruno Lopes pode ficar centralizado, muito próximo da área. E a Ponte, cenário ideal, com 7 minutos, já fica à frente do marcador. Carlão de Freitas, a velocidade deu melhor pra Ponte, né? É algo que a gente falava, né? Na ausência do Gé, o ataque ficaria mais dinâmico, mais leve, mais veloz. E foi assim que a Ponte se aproveitou, dando uma resposta imediata após uma bola na trave perigosíssima do Guarani. Tem falta pro Guarani aí, Pio. Cometida pelo Wanderson, do lado esquerdo de ataque do Guarani. Diego Torres se prepara para jogar na área. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área. Bom momento pra equipe do Bugrão. Vai fazendo levantamento aqui pelo lado esquerdo, correu pra bola perto da direita, levantamento do Caio Melo, bateu ali em cima da zaga. Sobe, faz o desvio, bota pra fora, escanteio no primeiro do jogo, Pio. E a pressão do Guarani, que vem pra cima. Mirandinha, Diego Torres ficou por ali também. E os zagueiros do Guarani todos na área. Vem escanteio, toque da Chevene marcando 10 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. A Macaca tá na frente, o Bugrão vem pra cima. Não interessa nada pro Guarani esse resultado, essa derrota até aqui. Vem Bugrão, escanteio. Caio Melo mais uma vez tá na cobrança ali pela esquerda, tá todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento pra equipe do Bugrão. Caio Melo na bola, perto da direita, levantamento, segunda trave, sobe Simon. De cabeça pra fazer o desvio. Ela sobra com o Toró, deu contra-golpe de novo pra equipe da Macaca. Toró, engatou Maquita, vem pra cima, lá pela esquerda dessa vez. Corre atrás dele o Diego Torres. O Toró voltou na frente, vem carregando, faz a finta. Diego Torres chega por baixo para fazer o desvio, botou para fora, escanteio. É Laica, não dá tempo nem de girar o tempo e o placar do jogo. Vamos lá, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 50 de bola rolando no primeiro tempo do jogo. O placar do CBN tá assim, ó. 1 pra Macaca. Guarani. Nada pro Guarani lá nos aflitos, Fábio. 10 minutos da primeira etapa, segue Náutico 0, Brusque também 0. Uma cena curiosa no gol da Ponte Preta. O torcedor do Náutico com uma camisa da Ponte, beijando a camisa da Ponte na arquibancada do Aflitos. Central da bola. Escanteio cobrado, bola na grande área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Vai lá, Júlio. Maravilha, Cabela. No outro grupo, segue tudo 0-0. Caxias e Floresta, Londrina e São Bernardo. Neste momento estão subindo Londrina e São Bernardo, Ponte Preta e Guarani. Futebol Globo CBN. Fala, Gabi. Cabela, só um detalhe curioso, no momento do gol, né, os dois treinadores e os atletas do banco, dos dois, a mesma cena, dedo indicador na cabeça, de um lado pedindo calma e do outro tranquilidade, os dois, estamos no jogo, o outro não ganhou nada ainda, mas foi interessante os dois bancos de reserva. Cabela, oi. Só pra informar, foi o 5º gol do Bruno Lopes na temporada 2025, 26 jogos com esse no total. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Reposição de bola para a equipe da Macaca, lá com o Diogo Silva. Despacha a bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá pela esquerda, que fica ali brigando pela bola do Bruno Lopes. Sobe, faz a falta, comete a falta, o jogo tá parado. Tem informação, tem gol aí, Júlio. Tem gol do Caxias, abre o placar no Estádio Centenário, 1-0 para cima do Floresta. Esse resultado ainda não coloca o Caxias na Série B. Londrina 10, São Bernardo 7, Caxias chegando a 6. 12 minutos e 40, vai tocando a bola a equipe do Bugre do campo defensivo aqui pela esquerda com o Diego Torres. Ele recebe, faz de domínio na perna da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento é feito lá na ponta esquerda, sobe de cabeça para fazer o quarto Pacheco, mas ela sobrou com o dedinho, finta linda pra cima do Anderson, foi para fora a bola.
O Anderson abriu a porteira ali e foi na canetinha ali, Pio. Foi na canetinha, só que o Diego Tavares foi muito bem, né, Cabela? Porque ele vinha na velocidade e aí ele tomou a frente do atacante bugrino e deixou essa bola sair. Depois da canetinha, a inteligência do jogador pontepretano é só tiro de meta para Macaca. Já sai jogando a equipe da Ponte com Simon lá pela esquerda, bola lançada lá pro autor do gol. O Bruno Lopes não consegue fazer o domínio na sombra mais uma vez com o Milaninha, faz a fita no primeiro, escapa no segundo, vai programado. O árbitro tá anotando a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita Carlão de Freitas. Que jogo maluco tá aqui, vão ter gás até os 90 minutos, Carlão? Ah, difícil, né? Difícil manter aí a rotatividade, mas isso já era esperado, né? Um derby é sempre assim, por isso até o Daronco adota uma postura de segurar um pouco o ímpeto dos jogadores, marcando falta a todo instante para dar uma acalmada. Passado o gol, o Guarani já começa a pressionar, já tem mais a posse de bola, vai explorando a velocidade tanto do Mirandinha quanto do Dentinho que joga aqui pela esquerda. É lá pelo lado direito de novo, mais ou menos no mesmo lugar da cobrança da falta, que a bola foi pra trave, hein? Mais ou menos na mesma posição. Diego Torres na bola, aperta a canhota de novo, levantamento na área, primeiro pau, sobe de cabeça para fazer o quarto. Rodrigo Souza, ela sobra com o Diego Tavares aqui pela direita, já despacha do câmera, ataque, lançamento em velocidade pro Toró, que faz o break ali na frente do Caio Melo. Breca, olha, busca, toca na frente. Ele busca o lançamento pro Luiz Felipe, que vem aqui de ponta direita. O Emerson chega na cobertura, gira o corpo, joga a bola em cima do Luiz Felipe. Tá fora a bola, remexe manual, que favorece a equipe do Guarani. 14,5 deste primeiro tempo. 1-0, a Macaca tá ganhando. Resultado que bota a Macaca na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Resultado ruim pro Guarani. Ruim pro Guarani. Por enquanto, meu caro Júlio Nascimento, essa derrota do Guarani aqui, o empate lá nos aflitos, tá como a classificação, hein, Júlio? Por enquanto tá positivo para Campinas, Cabela. Neste momento a Ponte Preta tem 13 pontos e a líder geral, inclusive com o mando da final, uma possível final, e o Guarani tem 7. O empate lá, sobe o Guarani, Cabela. Trabalha a equipe do Ponte com o Elvis ali pela meia, já faz a abertura pela direita do peito do Diego Tavares, domina bonito, coloca no gramado, rola a bola do lado, quem se apresenta é Rodrigo Souza, tenta o lançamento, Caio Melo faz o corte, joga a bola pra fora e arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca pelo lado direito, vai se ajeitando, sem muita pressa ali o Pacheco pra fazer a cobrança, ele busca alguém rapidinho ali pro Toró, domina Toró, coloca no gramado, o Kelvin Costa, ele devolve pelo meio, Ponte Preta vai perdendo a bola ali pelo meio, o Kelvin chega de novo, rasga por baixo, ela sobra com o Dentinho, bota a velocidade, a saída de bola, fez a tabela com o Bruno Lopes, devolve lá na frente mais uma vez com o Dentinho, chega a marcação ali da equipe da Macaca com o Anderson, a bola vai pra fora e o escanteio tá anotado, é mais um pra equipe do Guarani aí, Pio. Tá anotado, ele até tentou cavar uma falta, né, Cabelo, uma possível falta, mas aí tocou por último na bola, o Daronco não foi na dele, ele olhou pro juizão, mas está marcado o escanteio. É pelo lado esquerdo de ataque do Guarani. O Caio Melo vem para a cobrança. Dá tempo, tem gol onde, Júlio? Gol do São Bernardo, 1-0 para cima do Londrina. São Bernardo vai subindo a Série B. Trabalha aqui a equipe do Guarani com escanteio. Caio Melo de novo na cobrança. Segundo escanteio no jogo, segundo pro Caio Melo. É lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área. Vai fazer o levantamento. Tá todo mundo lá na área, hein? E o Daron conversa com um por um lá dentro. Autoriza o árbitro. Caio Melo na cobrança do escanteio. Vai Bugrão pra cima da Macaca. Cruzamento fechadinho. Sobe Arthur de cabeça pra fazer o corte. Ele tira o perigo. A bola bate ali nas costas do Dentinho. Rasga por baixo, bota a bola pra fora. O jogador da Macaca. E arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. É pela esquerda, vai se ajeitando ali mais uma vez o Emerson para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca ali a distância, vai fazer o arremesso, vai lá no meio da área, hein? Vai lá no meio da área, hein? Se ajeita ali o camisa meia dúzia da equipe do Guarani, toma a distância, vai o Emerson no arremesso, joga no bico da pequena área, sobe a zaga na ponta e desviou mal, a bola sobrou no meio da área, Justin preparou, bateu, travado na hora H pelo Bruno Lopes. Rasga a bota pra fora, na hora H o jogador da Macaca travou aí, viu? Ah, é aquela bola que todo mundo fica olhando, não sabe se tira, não sabe se bate pro gol, e aí chegou o Justin na batida, o 77 Ponte Pretano, Bruno Lopes, atrás dele também o Arthur conseguiu afastar o perigo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 17 passados, é o primeiro tempo de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli, é decisão no somzão da CBN, o placar está assim, ó. Ponte Preta, Bruno Lopes, Guarani, nada para a equipe do Guarani, Jaime. 17 minutos da primeira etapa nos aflitos, segue Náutico 0, Brusque também 0. Central da bola. Neste momento, bola rolando, Caxias 1-0 para cima do Floresta, São Bernardo 1-0 para cima do Londrina. Estão subindo Londrina e São Bernardo, Ponte Preta e Guarani. Futebol Globo CBN.
17 minutos e 40 de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. Caio Melo recebe ali no sistema defensivo, devolve com o Kelvin, é o último homem do Guarani que já faz a abertura pelo lado esquerdo. Pela esquerda quem trabalha é Alisson, já dá um tapa na bola lá no campo de ataque com o Emerson. Emerson curtinho com o dentinho, devolve mais uma vez com o Alisson para fazer o domínio, perto da direita, despacha lá pro campo de ataque, lançamento para você, domina no peito aí, Pio. Ah, não consigo, Cabela. Se eu tentar fazer isso, vai dar, sem dúvida nenhuma, uma distensão muscular. Só tiro de meta justa e não chegaria de forma nenhuma. Distensão muscular, o nosso professor é Carlão de Freitas. Tá gostando do jogo, Carlão? Tô gostando do jogo, o Guarani parece que vai se soltando um pouquinho mais depois do traumático gol da Ponte. A Ponte, por sua vez, recua, dá possibilidades ao Guarani, que aposta demais nas bolas paradas do Diego Torres. Mas ainda um jogo muito igual, Cabelo. Embora a Ponte mande no placar, mas eu já percebo o Guarani mais solto e oferecendo perigo à defesa da Macaca. Lançamento da Macaca para o campo de ataque, o Emerson dá o bico na bola, joga para fora do campo, o arremesso é para Ponte, aqui pela direita o Pacheco tá ali, tá procurando bola, né? Cadê a bola? Tá ali a bola, tá aí, Pacheco. Bom, pronto, o Matheus Costa reclama da demora da devolução da bola, o arremesso manual cobrado pro Toró, ele protege, toca do lado pro Diego Tavares, escapa aqui pela direita, se recupera bem, por baixo o Alisson faz o quarto e joga para fora do campo, arremesso é manual. Fala, Gabi. Uma dobra interessante, Toró e Diego Tavares, eles estão jogando juntos pela direita, não tem ninguém pelo lado esquerdo, e aí confunde um pouquinho o sistema defensivo do Guarani. Toró com ela, fazia o lançamento, olha lá, e o Toró, e o Toró olhou direitinho, fez o lançamento certinho, Diego Tavares não entendeu nada, não foi pra bola, o Toró abre os braços, bate na coxa, fala, pô, mano, vai lá, pô. Tamo um do lado do outro, né? Tá Vamos fazer a tabelinha. Aqui, Mas é interessante essa movimentação, né? Não fica um isolado de um lado, um isolado do outro. Curioso, né? Neste momento, ó, o Toró centralizado, o Bruno Lopes vai pra ponta esquerda. Essa movimentação do ataque da Ponte tá interessante com 19 minutos. Sai jogando a equipe do Guarani no campo defensivo lá pela direita, por aí com o Rafael, devolve ali à frente da grande área com o Kevin. Bota a bola pela terceira com o Alisson, já deixa rapidinho com o Diego Torres. Ele devolve no campo de ataque, bota o Guarani pra correr, dentinho, ele bota a velocidade, vem pelo meio, protege a bola, escapa da marcação, vai por baixo o Luiz Felipe na roubada de bola. Ela sai jogando ali com a Macaca, o Elvis já devolve lá atrás, lá pelo lado esquerdo, com o Bruno Lopes, faz o lançamento é no campo de ataque, ela pro Toró, quem sobe de cabeça é o Alisson, ela sobra com o Emerson, na perna da canhota, devolve o lançamento, muito forte lá, vai sobrando com o Diego Silva, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 20 minutos passados, bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli, totalmente tomado pela torcida da Ponte Preta, e o placar da CBN tá assim, ó, Ponte Preta, Guarani, nada pra equipe do Guarani, Chaibi. 20 minutos da primeira etapa lá no Recife, no estádio Aflito, segue Náutico 0, Brusque também 0. Central da bola. Caxias 1-0 no Floresta, São Bernardo 1-0 no Londrina. Estão subindo Londrina e São Bernardo no outro grupo, no Ponte Preta e Guarani no grupo C. Ponte briga pela saída de bola, o Daronco dá uma falta do Bruno Lopes em cima do Justen lá pela direita, né, Lupi? Isso, a falta do autor do gol, por enquanto que vai dando a vitória para Ponte Preta, o Bruno Lopes, ele chegou ali com o braço, deslocando o Lucas Justen. Guarani tem pressa, já bateu a falta. Fábio Scheibe, quem tá mandando o jogo lá nos aflitos, hein, Scheibe? O Brusque começou melhor a partida, mas depois do gol da Ponte Preta parece que o Náutico acordou, a torcida veio junto, tá muito animada a torcida do Náutico e o Náutico começa a ir pra cima com melhores chances de gol, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte Preta faz uma pressãozinha ali pelo meio campo na marcação de saída de bola da equipe do Guarani, que joga de graça a bola pra Ponte. Arremesso manual, Arthur lá pela esquerda. 21:40 desse primeiro tempo, 1-0 a Macaca tá ganhando, a Macaca tá indo pra final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugrão tá subindo pra Série B, tá voltando pra Série B o Bugrão. Resultados que por enquanto favorecem as duas equipes de Campinas. Trabalha a equipe da Macaca lá pelo lado esquerdo, bola foi pra fora, teve desvio ali do Justo, um arremesso manual e favorece a equipe da Ponte. Lá do lado esquerdo, o Arthur tá lá mais uma vez para fazer a cobrança com as mãos, joga do Luiz Felipe, devolve do Arthur, toca do Luiz Felipe mais uma vez, ele recua na fogueira pro Simon, não quer papo não, dá o bicão na bola, joga pro campo de ataque, briga por ela o Diego Tavares, ele com o Alisson, melhor pro Alisson, que joga a bola em cima do Diego Tavares e fica com um arremesso manual para a equipe do Guarani. É pelo lado esquerdo defensivo, o Guarani vai tentando sair jogando. Tá ali, bola. A torcida devolveu a bola em campo, ficaram duas bolas ali dentro de campo. O Emerson vai para a cobrança com as mãos da equipe do Guarani. 22 minutos e meio, sobe de cabeça.
O Anderson volta com o Diego Tavares, tenta o lançamento. Kelvin por baixo para fazer o corte, joga a bola pro campo de ataque. Lançamento é feito lá pro Simon, de cabeça, fez o cabecinho, ela sobra com o Mirandinha. Lá na ponta canhota, faz o break na frente do Pacheco. Botou o Pacheco pra dançar, fez a finta, invadiu a área. Lá pela esquerda, vai pro gramado. Último toque do jogador Bugrino Malti, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Pio. E o Mirandinha tentava dar o drible da vaca, né, pra cima do Pacheco. Não conseguiu chegar, tá aplicando velocidade o atacante Bugrino pelo lado esquerdo. Tá faltando velocidade pro Guarani nesse momento, ô Gabi? Tá faltando calma, tranquilidade. O Guarani erra muitos passes, tá? Ele tava bem depois do gol, mas nos últimos minutos o nervosismo tomou conta. O Guarani ainda não chutou no gol, não assustou o Diogo Silva, não passa pelo Bruno Santos, não passa pelo Diego Torres. É um Guarani que tá muito nervoso. Precisa colocar essa bola no chão, acalmar. Em muitos momentos ele apressa a jogada, ele quer chegar logo, o que é normal, mas precisa ter a tranquilidade. Primeiro tempo ainda. O Guarani tá ansioso aqui, o Gabi tá falando, Carlão. E a Macaca, tá mais tranquila? A Ponte faz o jogo dela, né, Cabela? Já conseguiu estabelecer uma vantagem que não deixa de ser significativa, faz uma boa marcação na saída de bola, consegue neutralizar os pontos mais fortes do Guarani e ela vai conseguindo domar, né? Vai conseguindo domar o inimigo e fazer um bom jogo. Tem falta pra Macaca pela meia direita, falta em cima do autor do gol, Bruno Lopes, Lupi. E ele foi muito inteligente porque o Bruno Lopes usou o corpo, a bola quicou no gramado e o Rafael perdeu totalmente o tempo de bola. Com isso, quando o atacante Ponte já estava fazendo o giro para ir em direção ao gol, ele foi empurrado. Jogadores do Guarani reclamam da marcação da falta. Enquanto isso, Elvis pega a bola, trata ela com carinho. O capitão da Ponte, o camisa 10, tá dando pinta de que ele vai mandar direto pro gol do Dalberson. A barreira está sendo colocada em cima da linha da grande área. Na cobrança da falta é o Elvis e o Arthur por ali. Tá preocupado o Dalberson. Primeira cobrança de falta do Elvis, tirou tinta da trave. O Dalberson ficou gelado. Agora o Elvis está um pouquinho mais frontal. A anterior estava mais aberta pela meia direita. Jogador do Guarani, o Diego Torres está deitado atrás da barreira. Eu acho que não resolve nada isso, eu acho que não resolve nada. Acho que não resolve nada. Um a menos, né, Chico? É, na marcação, um a menos na marcação. É falta pra Macaca. Tá lá o Elvis e o Arthur na cobrança. Autoriza o Dalongo. É falta pra Ponte. Vai pra ela o Elvis. De perto da direita, bateu direto pro gol. Pega o goleiro. Dalberson faz a defesa com tranquilidade, Lupe. Com tranquilidade, bateu por cima da barreira. A falta, o camisa 10, o Elvis. A bola não tinha a direção do gol. Ela ia pela linha de fundo. Mas pra garantir, o Dalberson fez a defesa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 25,5 de bala rolando aqui no Moisés Lucarelli. É a sexta rodada do quadrangular final. É decisão aqui no Derby 212. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Bruno Lopes. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Chaime. Os aflitos, ninguém mexeu no placar. Segue Náutico 0, Brusque também 0. 25 minutos da primeira etapa. Central da Bola. Neste momento temos a final da Série C entre Ponte Preta e Londrina com mando da Ponte. Segura aí porque vem Guarani pra grande área. Chega a zaga da equipe da Macaca pra fazer o corte. Pode completar, Júlio. Estão subindo também Cabela, São Bernardo e Guarani. Futebol Globo CBN. Uma falta anotada em cima do Diego Tavares na saída de bola ali da equipe da Macaca. O jogo tá parado, é falta pra Ponte no sistema defensivo. Gabi Castro. Nesse momento, o time do Guarani nesse momento sabe tudo lá dentro do campo já. Que lá tá empatado. Sabe disso. Sabe que ainda tá garantindo o acesso. Mesmo assim, aquela ansiedade persiste. Porque o Guarani não joga bem, ele sabe disso, ele não teve uma finalização do gol do Diogo Silva, as jogadas elas não estão sendo concluídas, o Guarani ele fica com essa posse de bola, mas ele tá muito ansioso, ele quer acabar logo com a jogada, então faz um domínio e a bola já vai para fora, então precisa ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, a Ponte tá fazendo o jogo dela, a estratégia da Ponte por enquanto tá melhor, o Guarani ele precisa acelerar para buscar este empate, mas ele tem que ter mais calma. Bugrão no campo de ataque na Concaio Melo, ele tenta o toque da bola, perde a bola, quem recupera é Bruno Lopes, ele já gira o corpo do espaço para o campo de ataque, é falta. Acabou segurando.
Rafael segura, era o Toró ali, né, ô Lupi? É o Toró que agora pede o apoio da torcida, da galera da Macaca. Foi derrubado quando tinha ali a possibilidade de puxar um contra-ataque. O primeiro cartão do Derby 212 é pro zagueiro Rafael do Guarani, camisa 3, tá amarelado. 27 minutos e meio, o jogo tá parado ali para cobrança da falta da equipe da Macaca, é lá pelo lado esquerdo. E olha, vou contar uma coisa pra você, viu, Carlão? O Toró ia ter uma avenidaça de novo pela frente, viu, Carlão? Vive um grande momento, é o jogador de desafogo, é o jogador da velocidade, agora vira um problema pro Guarani, o Rafael Rodrigues pendurado, com esse ataque veloz da ponte, né? O Diego Tavares, o Toró e o Bruno Lopes. Vem Macaca de novo, lançamento feito no peito do Arthur, domina bonito, coloca no ataque na frente, ali pro Bruno Lopes, em cruzamento da bola, Toró bateu, pega, Dalberson! No meio do gol, pra fazer a defesaça, salva o Guarani, Lupi! Salva o Guarani depois de uma boa jogada feita pela esquerda entre o camisa 15 Arthur e também o Bruno Lopes. Na batida, o Dalberson fez a defesa. Os jogadores da ponte reclamaram de um possível toque no braço do Rafael, mas o braço estava colado. Nada a marcar. 28,5. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Quando o assunto é preço baixo, o Iga Atacado é campeão. Qualidade, satisfação e economia para você e seu negócio. Sai jogando mais uma vez a equipe do Guarani com o Alisson aqui pela esquerda, um tapa da bola, Mirandinha recebe do campo de ataque, ginga de um lado, ginga de outro, tenta escapar da marcação, ali em cima dele do Pacheco, ele devolve mais atrás com o Diego Torres, faz o domínio, escapa da marcação do Elvis, carrega a equipe do Bugre no campo de ataque, bola tocada ali pela meia, mais uma vez Mirandinha, devolve esquisito ali pro Caio Melo, recua mais um pouquinho pro Kelvin, o Kelvin já faz a abertura lá pela direita com o Rafael, já volta no campo de ataque, Dentinho que saiu aqui da esquerda, foi lá pela direita, foi pra tabela com o Justen, recebe de volta na frente, vem Arthur por baixo pra fazer o quarto. Salva a equipe da ponte, o Arthur quando chega por baixo fica reclamando uma falta aí, foi falta aí, Pio, ele ficou reclamando. Não, achei que não, o Dentinho chegou junto, disputa normal. 29,5 deste primeiro tempo, 1-0 a ponte ganha, mas é o Guarani que vem pra cima, vem com o Alisson aqui pela esquerda, ele carrega, foi programado, tentou cavar uma falta ali, a zaga da ponte faz o quarto, já volta no campo de ataque, Elvis recebe aqui pela direita, escapa bem da marcação, a bola saiu. Ele fez a fita pra cima do Kelvin de cavadinha, mas a bola pegou um efeito, saiu pra fora do campo, arremesso pro Guarani já cobrado. 29,40. Bugrão sai jogando o campo defensivo com o Emerson. Na perna canhota faz o lançamento em profundidade na ponta esquerda, lá pro Bruno Santos. Domina, tenta a finta. Em cima dele a marcação. O último toque tá dando ali o Daron. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Oi. Já estava em posição irregular, muito bem marcada pelo auxiliar. Vai repor a bola em jogo. O Diogo Silva, 1-0 Macaca. Ô, Cabelá. Oi, Pio, Lupi. Uma galera num prédio que tá atrás aqui das vitalícias. Eles armaram uma bela de uma tenda. Não tô vendo fumaça, mas acredito que deve estar rolando um belo de um churrasco. Sim. Mas tem uma galera ali na cobertura do prédio acompanhando o jogo, até porque ingresso esgotou todos. Ah, é? E ali, será que o cara vendeu ingresso pra galera ir lá? Ah, pelo menos um kit de churrasco. Comer o que for beber, né? 1 quilo de carne, um amendoim. Famoso churrasco sacolinho. Vai lá, leva o Carlão churrasco. vai muito no churrasco. Você sabe o que é churrasco? Não sei. É churrasco sem carne. Churrasco. Agora eu vou mais no líquido do que no alimento, né? É certo. Esse da churrasqueira evapora, né, Carlão? Evapora. Ajuda a acender também na cabeça. O problema do Carlão é que a galera fala assim, traz o que for consumir. Aí ele só leva o líquido. Pois é. Agora essa história de acender churrasqueira tá perigoso agora com o metanol. Fica esperto aí, hein? Passamos em 31 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. 1-0 a Macaca ganha o Guarani, vem pro ataque o Emerson. Conta aí, Pio. Fica até difícil de contar, né? Porque ele tinha algumas possibilidades. A mais real era fazer um passe em profundidade pro Mirandinha, que estava passando nas costas da marcação do Pacheco. Poderia receber em profundidade. Ele tentou fazer não sei o que. O certo é que ela foi direto para a linha de fundo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 31 minutos e 40. É o primeiro tempo do jogo aqui no Moisés Lucarelli, Derby 212. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Guarani. 0 pra equipe do Guarani. Sabe situação nos aflitos. 31 minutos da primeira etapa nos aflitos. Segue Náutico 0. Brusque também 0. O Náutico não para de atacar, viu, Cabelá?
Central da Bola. No outro grupo, Caxias e São Bernardo estão vencendo por 1-0. Londrina com 9, São Bernardo também 9 estão subindo. E no grupo C, Ponte chegando a 3, indo para a final. Guarani, por enquanto, subindo a Série B. Futebol Globo CBN. Só para posicionar, Julião, lá nos aflitos, vitória de qualquer lado tira o Guarani, é isso? Com esse resultado parcial, sim, porque o Guarani ficaria com 7 pontos, o Brusque iria a 9 ou o Náutico iria a 8. Então, se sair gol nos aflitos, o Guarani cai para o terceiro lugar. Fala, Gabi. O Guarani tá muito espaçado, tá? O Diego Torres, ele vem buscar o jogo, na verdade, ele é o segundo volante, tá? Porque o Caio Melo não tá aparecendo pra partida. E ele pega a bola... Segura aí, Gabi, que vem Macaca, a bola espirrada, vem pro meio da área, vai pra fora. Pode completar, Gabi. Ele pega a bola e não tem pra quem tocar, então no lance ficou evidente, ele tava com a bola no pé e reclamando com os jogadores, se movimenta. Então Mirandinha precisa sair da marcação. Tem gol. Fala, Chaibe! Tem gol do Náutico nos aflitos, como a gente disse anteriormente, o Náutico atacava muito e agora marca um gol aos 34 minutos da primeira etapa, 1-0 pro Náutico contra o Brusque. Com esse gol do Náutico, tá dando o Náutico na Série B do ano que vem. Guarani com essa derrota tá ficando pelo caminho. Tem escanteio aí pra Macaca e Lupi. Escanteio, Elvis, camisa 10 na bola. Vem Elvis pra bola, aperta a direita, bateu fechadinho, primeiro pau, desfio pra fora. Último toque ali do Bruno Santos, a bola foi pra fora, é outro escanteio que favorece a equipe da Macaca, né, Lupi? Escanteio cobrado no primeiro pau, o Arthur tentou desviar, Bruno Santos foi o último a tocar da bola. Mais um escanteio pra Macaca, Elvis de novo na bola. Lá pelo lado esquerdo, segundo, quarto escanteio no jogo, segundo pra ponte, vem Elvis pra grande área, para fazer o levantamento pra grande área. Tá todo mundo lá no meio, Darou conversa ali com o Simon, conversa lá com o Mirandinha, fala lá com o Dalberson, conversa com todo mundo ali e autoriza a cobrança. Elvis mais uma vez da cobrança. Mais uma vez Bruno Santos, baixinho do primeiro pau para fazer o corte de cabeça na sobra com o Pacheco, já rola lá pelo lado esquerdo, vem bola para grande área, lançamento feito muito forte para fora, tiro de meta, Lupi. Tentativa de lançamento para o Luiz Felipe, que fez um sinal de positivo meio tímido para o lançamento que veio pela esquerda. Tiro de meta já cobrado pelo Bugre, Macaca vai vencendo 1-0. Júlio Nascimento, classificação do grupo C nesse momento, Julião. Atualizada para você, Cabela. Ponte 13 pontos, Náutico 8 pontos, é quem sobe ao lado da Ponte. Guarani é o terceiro colocado com 7. Trabalha a equipe do Guarani do campo de ataque ali com o Mirandinha. Perde a bola, quem recupera foi o Diego Tavares, rola com o Pacheco lá na lateral direita. Pacheco dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho. Quem chega é o Caio Melo para fazer o corte e joga para fora a bola. Manual que favorece a equipe da Macaca do campo defensivo ali pela esquerda. Um gol do Guarani que no empate ele garante o acesso. Garante o acesso. Pro Náutico subir sem depender do Guarani, no caso de empate aqui, ele precisa marcar mais de 3 gols. 3-0 lá, por exemplo, ainda dá Guarani. A partir de 4, aí o Náutico leva vantagem. Então um gol coloca o Guarani novamente no acesso. Cabela. Carlão de Freitas, o jogo deu uma esfriada, Carlão. O jogo deu uma esfriada, isso não é bom para o Guarani. O Guarani precisa se atentar pelo que está acontecendo em Recife. É claro, com organização, com força. E como eu tenho cobrado sempre nesta Série C, Cabelo, e o Gabriel chamou a atenção. O Diego Torres como um segundo volante, o Diego Torres participando da armação. Eu quero o Diego Torres perto da área, um cara que chuta, um cara que arma, um cara que tem qualidade. Ele joga muito longe da área e ele acaba não abastecendo os atacantes do Guarani. Falta para Macaca no sistema defensivo. O Pacheco tá na cobrança, vai jogar a bola lá para o campo de ataque. Faz o lançamento, ele vem para a verdade, veio rasteirinha. Foi um passe ali pro Bruno Lopes, sobra a bola, tentou o toque do lado. Luiz Felipe perde a bola. Diego Torres faz o lançamento forte demais. O Anderson recua lá com o Diogo Silva, que não quer papo não. Já despacha, não bicando a bola, joga pro campo de ataque. O lançamento foi feito, sobe a bandeira. Quando faz o lançamento, olha, voltando, o impedimento está marcado. O ataque da equipe da Macaca, girando o tempo e placar do jogo no futebol da Série de Campinas. 36 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui, Moisés Lucarelli. É o Derby 212. É decisão pra você e o placar está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca, Bruno Lopes. Nada pra equipe do Guarani, Chaibi. 36 minutos do primeiro tempo nos aflitos. Hélio Borges fez o gol do Náutico. O Náutico vai vencendo o Brusque por 1-0. Central da Bola. Neste momento, Londrina e São Bernardo vão subindo no grupo B. Ponte e Náutico no grupo C. A final da Série C, por enquanto, Ponte contra a Londrina. Tem mais uma falta pro Guarani, mais uma falta que vai ser cobrada pelo Diego Torres, Pio, e no mesmo lugar das duas anteriores, hein? Exatamente, na primeira teve a bola na trave do Mirandinha.
A falta foi cometida pelo Arthur em cima do Dentinho. Vem Diego de fora da área. É lá pelo lado direito, ele perto da canhota pro levantamento, tá todo mundo em cima da linha da grande área. É bom momento para o Bugrão. Diego Torres faz o levantamento, vem no meio da área, sobe a zaga na ponte, a bola tá viva, ali da meia-lua, toca na bola, Bruno Santos, ela vem pelo meio. Arthur dá um bico da bola, joga em direção ao campo de ataque. Diego Tavares, na recuperação, ele já bota na frente, briga pela bola pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. O Caio Melo fica ali falando poucos e bons ali pro Diego Tavares, que pede a marcação da falta e a bomba tá explodindo, Lupi. Eu tomei um belo de um susto aqui. Só bola. Tavares tá caído. Alega que foi tocado ali pelo camisa 8 Caio Melo, mas o próprio Daronco faz o sinal que ele atingiu apenas a bola, ou seja, lateral pra Ponte Preta. Ô, Cabela, é engraçado que o Daronco, o Caio Melo xingou o Tavares, o Daronco, para de ser xarope, velho. Só foi lateral. Vai ficar xingando o cara? Foi engraçado isso aí, Cabela. O Caio Melo vai encarar o Daronco, né? Não vai. Aí ele se arrependeu, né? E eu não acho que é cera não, tá? Foi lateral realmente para a equipe da Ponte, mas foi uma disputa pela bola, né? Chegou no carrinho, levou a melhor ali o Diego Tavares, porque acertou a primeira bola, mas depois o jogador da Ponte, aí o pé fica um pouquinho preso no gramado, então de fato vai receber o atendimento médico agora do lado de fora, o Ponte Pretano. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. É dia de derby. O jogo começa na Outen Sports. Camisas oficiais e licenciadas de todos os times. Agora no Shopping Dom Pedro, Ala Colinas. Diego Tavares está fora do campo, Pacheco tá ali para cobrar o arremesso manual, os jogadores da Ponte vão se ajustando o gramado, vem para cima de novo a Ponte. Vem pra cima de novo a equipe da Macaca. Tá ali o Pacheco. Tem arremesso manual. O Toró chama. Lá na área chama também o Bruno Lopes. Tem o Elvis. É o Elvis. Recebeu. Tocou no Bruno Lopes. Chega Alisson pra fazer o corte. Ela volta com o Caio Melo. Mais atrás ele toca no Justen. Despacha. No campo de ataque o lançamento é forte. Corre Bruno Santos lá na frente. Corre também por ali o Anderson. Caio Anderson. Bola vai pra fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. Vai se ajeitando ali o Emerson, pois não, Pio? Jogadores do Guarani, todos pro aquecimento, Matheus Costa já pensando em mudar. 39 minutos deste primeiro tempo. Emerson toma distância ali, o camisa meia dúzia da equipe do Guarani, faz o arremesso, vem lá na pequena área, sobe a zaga da ponte e faz o corte, ela tá viva ali pelo meio, Bruno Lopes faz o corte, jogadores do Guarani ficam pedindo ali um toque de mão, mas a bola vai pra fora, é só arremesso manual que favorece a equipe do Bugre, mas o Daronco manda esperar, né, Pio? Manda esperar. Tá dizendo ali. Agora já pede pra você. Mandou esperar, mas alguém já falou no ponto dele. Tá tudo ok. Exato. Tudo ok. Tem arremesso manual aqui pelo Guarani, lá com o Justen. Já faz o arremesso, joga no campo de ataque lá na frente. Quem tenta ficar fazendo domínio é o Dentinho. A bola chega do lado, bota a bola lá pelo lado esquerdo mais uma vez. Sai jogando a equipe da Macaca. Lançamento é feito no campo de ataque. Sobe de cabeça o Kelvin. A bola desviada, sobrou ali com o Elvis. Faz uma graça, toca na frente. O lançamento é da Macaca. Vem com o Toró lá pela ponta canhota. Marcação do Alisson pra cima dele. O Toró faz o break, busca o espaço, toca na bola. Fez o passe errado. Ali pelo meio ela sobra com o Kelvin de graça. Pra sair jogando a equipe do Guarani. Com Diego Torres, toca na bola com Caio Melo. Aqui pelo lado esquerdo, a ponte adianta a marcação. Dificulta a saída do Guarani. Bota a bola pela esquerda com o Emerson. Encosta pra cima dele o Pacheco. Pacheco vem no meio campo fazer a marcação ali pra cima do Emerson. Volta a bola com Caio Melo. Toca no Mirandinho. Tenta a finta. Por baixo tem marcação pra cima dele do Rodrigo Souza. Melhor pro Guarani. Leva vantagem. Abertura de bola aqui pelo lado esquerdo. Emerson recebeu, dominou, pintou cruzamento na área. Passa por todo mundo. Vai saindo lá do outro lado em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, pois não? Alguns da ponte do banco de reservas também já iniciaram o trabalho de aquecimento atrás da meta defendida pelo Dalberson. E o Emerson é mais ou menos aquele cruzamento assim, Cabelo. A bola sobrou, ele olha pra bola e chuta. Esse aí eu faço também. Ah, é? Ah, faço. Se for pra olhar pra bola e cruzar na área de qualquer jeito, eu faço também. Você também faz, Julião? Não. O Carlão faz. O Pio não faz, ele tá mentindo. Mas o Carlão faz, o Carlão dá distensão, mas ele faz, né? Eu prefiro olhar também, eu prefiro olhar para observar quem tá na área, não cruzar a esmo, aliás, como o Pio observou bem, o Emerson já é o segundo que ele faz dessa maneira. 41,5 deste primeiro tempo. Trabalha a equipe do Bugre. Vem para o campo de ataque pela esquerda com o Diego Torres. Rola a bola com o Mirandinha ali pela meia esquerda. Mirandinha tenta escapar da marcação do Luiz Felipe. Não consegue porque o Luiz Felipe comete falta. O jogo tá parado. Tem falta para o Guarani.
pode levar perigo, meu caro Rafael Pio. E tentou cobrar rápido, né? Mas o Daronco tá colocando ordem ali na bagunça, porque fica todo mundo pedindo um monte de coisa. Um que não foi falta, o outro pede cartão, a falta tá marcada, mas sem cartão. Pois é, e o Daronco fez um sinal ali que eu acho que ele falou assim, a próxima é pra cartão, hein? Então fazendo muita falta aqui. Ele falou que tá tendo um rodízio de faltas, por isso na próxima vai amarelar. Na Ponte Preta. É falta para o Guarani, é falta para o Bugrão, ali pela meia esquerda vai Diego Torres na cobrança, perna canhota, tá todo mundo em cima da linha da grande área. Daronco vai lá conversar com todo mundo, fala lá com quem tá lá, é o Caio Melo que tá lá na marca do pênalti. Vai pra cobrança da falta, lançamento feito lá na ponta direita, jogada ensaiada, vem bola pelo meio. Chega a zaga do Guarani para fazer o quarto e tiro, perigo. Elvis, ele tenta o domínio, não consegue, a bola espirrada, sobra com o Alisson. Carrega mais uma vez o Emerson por ali, já toca na bola pro Diego Torres. Cruzamento da grande área, bola espirrada, vai sobrando. Diogo Silva fica com ela, o Bruno Santos fica caído e bota a mão na cabeça ali, o Pio. Ele põe a mão na cabeça e faz uma cena enorme de que o Simon teria o atingido. Realmente, houve ali um toque, mas nada a ponto do Bruno cair no gramado, ficar se retorcendo e se contorcendo tudo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Meu caro Fábio Scheibe, situação nos aflitos, Scheibe. 43 minutos da primeira etapa, o Náutico vai vencendo o Brusque por 1-0, gol de Hélio Borges, e o Náutico insiste em atacar, atacando muito durante esse tempo de jogo, viu, Cabelão? Ó, o Diego Silva, tá bravo o goleiro da Ponte Preta aí, Pio. Confesso pra você, alguma coisa lá na lateral. É que saiu todo mundo pra conversar aqui com o Marcelo Fernandes aqui, tava todo mundo aqui, não tinha ninguém no campo. Acharam que era tempo técnico, né? E o Daronco pronto pra repor a bola, o Diogo Silva. Peraí, precisa ter uns 10 de linha aqui em campo. Não tá faltando a galera aí. Cadê a galera aí? 43:50, reta final de primeiro tempo, tá 1-0 para marcar aqui no Moisés Lucarelli. Dentinho, dá um bico na bola, vai no peito do Bruno Santos, que faz o lançamento pro Mirandinha. Arthur se recupera, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremessa manual pro Guarani pela esquerda. Tem pressa o Bugre, o próprio Dentinho já chega na cobrança, vai ele pro arremesso, arremessa lá pro Mirandinha, jogou na linha de fundo, Mirandinha saiu com bola e tudo. A bola bateu no joelho, ele tentou salvar, bateu no outro joelho, e aí ela foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 44 minutos e 20 deste primeiro tempo, tá dando Macaca 1-0. Bruno Lopes marcou a 7 deste primeiro tempo. Vai lá pra cobrança com as mãos a equipe da Macaca. Bota a bola ali na lateral. Quem sobe de cabeça é o Rodrigo Souza. Bota no campo de ataque ali no meio do caminho. O Rafael chega para dar um bico da bola. Briga pela bola ali no meio. O Simon subiu, não achou nada. Briga por ela. O árbitro para o jogo, pega uma falta. Falta que favorece a equipe do Guarani, Pio. E ele falou do rodízio, até por isso os jogadores do Guarani pressionam o Daronco por um cartão, mas nada, só a falta marcada. Mais 3. Opa, vamos a 48 deste primeiro tempo. Tem falta pro Guarani, frontal a meta do Diogo Silva. Conversa com o Diogo ali, o Mirandinha, o Emerson. Galera do Guarani vai se posicionando lá em cima da linha da grande área. É mais um bom momento para a equipe do Bugre. Vem pra cima, 1-0, a Macaca tá ganhando o jogo. Diego Tavares na cobrança da falta. O Daronco vai lá botando ordem na casa lá pra acabar com o famoso empurra, hein? Na cobrança da falta tem o Diego Torres. Vai autorizar a cobrança o Daronco. Tá autorizada. Vem o camisa 10 do Guarani pra cobrança. De perto da canhota. Bom momento pra equipe do Guarani. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Daronco autoriza, Diego Torres na cobrança. O Daronco abre o braço, vai cobrar não? Vai cobrar não? Ele vai lá pra bola, Diego Torres, jogada ensaiada, bola enfiada pelo lado esquerdo, Dentinho. Ele faz o domínio, mas tem Diego Tavares em cima dele, ele gira o corpo, é prensado, chega por ali, o Elvis faz o domínio, gira, dá um bico na bola, só tem do Guarani, sobra com o Diego Torres, preparou, bateu direto pro gol, tá vivo no meio da área, batida pra fora do gol! Mirandinha! Guarani! A bola chamou açucarada pra ele em cima da linha da pequena área. Ele bateu, ela subiu longe do gol, Pio. Acho que nem ele esperava que essa bola sobraria. Depois da batida de fora, ela explodiu no Wanderson. E aí voltou pro camisa 11 do Guarani. Quando ele percebeu, a bola já estava em cima. Ele só fez o movimento do chute com a perna direita. Ela subiu demais e saiu. E imediatamente o Mirandinha já colocou a camisa no rosto, não acreditando com o gol que perdeu. Seria o gol de empate do Bugre.
Gabi Castro. Melhor oportunidade do Guarani no jogo e olha o problema de você atacar pouco. O Mirandinha tava frio para fazer essa finalização. Se ele já tivesse finalizado 4, 5 vezes, seria mais fácil. Frio no jogo, chutou por cima. Ô Carlão, a dupla de zaga, o Anderson e o Simon, parece que estão meio que divorciados hoje. Mas ali também teve a falta de marcação dos volantes, né? Ali tinha que dar uma chegada no Mirandinha. Agora, a Ponte, ela tem que tomar muita atenção, muito cuidado com essas faltas na entrada da área, que é uma arma do Guarani, é uma arma interessante pro Guarani, e a Ponte tem abusado, principalmente o Luiz Felipe, cometendo muitas faltas naquela região. Lupe, Rodrigo Souza e Bruno Santos alteraram o tom ali, hein? É porque o camisa 5 da Ponte, o Rodrigo Souza, fez a falta no Bruno Santos e aí sobrou um braço ali na região do rosto do camisa 9 do Guarani. E aí ficou aquela discussão, a turma do Deixa Disso chegou e o Daronco, pra botar fim na confusão, dá amarelo pros dois, pro Bruno Santos, camisa 9 do Guarani, e pro 5, Rodrigo Souza da Ponte Preta, ambos amarelados. Pronto, pra acabar a festa. Mas não precisava desse cartão, porque a confusão já tinha encerrado e ela não teve consequências. Então, na minha visão, primeiro erro do Daronco, tá? Porque não foi uma confusão generalizada, não veio banco de reservas, os dois não se agrediram. Uma confusão normal de derby ali, confusão já tinha encerrada, não precisava do cartão para nenhum dos lados. Daronco sinalizou mais um lá, vamos a 49, já chegamos a 48, falta cobrada, vem bola pra grande área, lançamento feito, a bola tá viva, ali na entrada da grande área, chega a zaga na Ponte pra fazer o quarto com o Simon. Vai pintar cartão. Caio Melo. Matou a jogada ali da contra-golpe do Toró, é isso? Exatamente, o Toró sairia em velocidade, aí a zaga do Guarani estava toda aberta, né? E o Caio Melo não tinha o que fazer, né, Cabela? Parou o ataque pontepretano, por isso o cartão amarelo pro camisa 8 do Bug. Agora acabou, Chaibe, fala aí. Final do primeiro tempo nos aflitos, o Náutico é batendo o Brusque por 1-0, gol de Hélio Borges. Carlão de Freitas, a Ponte jogou o primeiro tempo inteiro com esse contra-golpe puxado pelo Toró e do Guarani ninguém viu. E é o jogo que a Ponte gosta, né? Haja visto os grandes jogos da Ponte, eles foram vencidos através do contragolpe, através do jogo reativo. É um jogo que se encaixa com este perfil de time que tem a Ponte. Apita um árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui do Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Bruno Lopes. Guarani. Nada para a equipe do Guarani. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Carlos Cabela com o primeiro tempo no derby 212, vitória parcial da Ponte Preta, 1-0, gol marcado pelo Bruno Lopes. Vou falar um negócio pra você, hein, na confusão ali do Bruno Santos com o Rodrigo Souza, era o Rodrigo Souza contra 3 do Guarani. Ninguém quis encarar o homem, não. Antônio Lupe, Rafael Pio, times descendo pro vestiário. A Ponte mais lenta do que o Guarani, né, Lupe? A Ponte aos poucos vai deixando ali o campo sem muita pressa. Agora, até para ajudar o Pio, porque eu tô aqui do lado da saída, jogadores do Guarani de linha, todos, com exceção do Mirandinha, já foram pro vestiário. Por isso, o Guarani teve mais pressa do que os jogadores da Ponte, viu, Pio? E até os jogadores da Macaca, até um pouco separados, cada um ali concentrado. Existem alguns grupinhos, principalmente o que é puxado pelo Elvis agora, que aí ele juntou a galera, juntou a rapaziada e tá saindo conversando, obviamente com um semblante de tranquilidade, o elenco Ponte Preta. Se o professor Marcelo Fernandes quiser mexer no segundo tempo, quem ele tem à disposição, lembrando que hoje a Ponte não tem o Gé, né, Lupe? Não tem o Gé, ficou fora da lista dos relacionados por conta de uma lesão muscular. O técnico Marcelo Fernandes, que só está no banco por conta de um efeito suspensivo, porque foi punido ontem pelo STJD de um jogo que ele foi expulso quando comandava o Guarani. Ele tem à disposição Pedro Rocha, Edson, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Danley, que é zagueiro, o Gustavo Teles, o Serginho, o Kevin, lateral esquerdo, Lucas Emanuel e também o Pedrinho. E no lado bugrino, quem o professor Matheus Costa, que vai ter um trabalhão no vestiário, tem pra arrumar o time, hein, Pio? Que, aliás, ficou metade do primeiro tempo aquecendo, viu, Julião? Todo mundo veio aqui pra trás do gol defendido pelo Diogo Silva e ficaram fazendo o trabalho de aquecimento durante pelo menos metade da primeira etapa. Jogadores que estão à disposição do técnico Matheus Costa para a segunda etapa: Andrei, Cicinho, Diogo Silva, David Braz, Renan Castro, Cadi, Giovani, Isaac, Gemerson, Cauã Jesus, Gabriel Silva e Júnior Brandão. Torcedores da Ponte Preta que estão hoje no setor visitante, né, com uma carga extra liberada, aproveitam ali para
fazendo uma manifestação de rivalidade contra dirigentes do Guarani, que estão isolados, estão no camarote, tem também ali várias placas para isolar os dirigentes do Guarani, então tem segurança neste momento, mas é claro que isso faz parte do derby, esse cenário de provocação, principalmente porque a Ponte vence por 1-0. Um destaque de cada comentarista: Gabriel Castro, 1-0 para a Ponte, Bruno Lopes. Intervalo no derby, Gabi. Ponte Preta calma, tranquila e fez o gol cedo. Estratégia acertada do Marcelo Fernandes, velocidade do Toró, inteligência do Elvis e o Bruno Lopes centralizado. Vence merecidamente, porque o Guarani está espaçado, desorganizado e não consegue finalizar. Carlão de Freitas, o seu destaque do que foi o primeiro tempo, 1-0 para a Ponte, Carlão. Guarani viveu muito de bolas paradas, claro, algumas com perigo, como o cabeceio do Rafael Rodrigues na trave, mas faltou efetividade do ataque, faltou principalmente a aproximação do Diego Torres e também do Caio Melo junto aos atacantes. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais destaques do Derby 212, análise completa dos comentaristas, e vamos conjecturar tudo, absolutamente tudo sobre a Série C, o outro grupo, o jogo nos aflitos e toda a segunda etapa do Derby 212 aqui no Majestoso. Agora são 5h54. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Atenção, a BYD da Ruge neste mês está com a maior promoção nos SUVs que você já viu. Eleita com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Som Pro GL 2026 a partir de R$161.492. Apenas R$161.492. Som Plus 2026 com bônus de até R$40 mil com seu usado na troca. Ofertas sem juros em 24 vezes. O melhor atendimento e as melhores ofertas é só na BYD da Ruge, em 6 endereços. Pensou BYD, pensou da Ruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Economia de verdade para sua casa ou negócio. Cerveja Heineken lata 350 ml, R$4,98. Refrigerante Coca-Cola 2 litros tradicional ou zero açúcar, R$8,98. Energético Monster lata 473 ml, sabores R$7,69. Corra! Ofertas válidas até o dia 13 de outubro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Aprecie com moderação. Torcedor de Campinas, atenção, a Olden Esportes inaugura hoje no Parque Dom Pedro Shopping, com camisas oficiais e licenciadas de todos os times, e tem mais. Para os ouvintes da CBN, na compra de qualquer produto oficial do seu clube, você ganha na hora um chaveiro do time do coração. Aproveite promoções especiais e modelos exclusivos esperando por você. Garanta sua camisa, vista seu time com estilo e mostre toda a sua paixão. Olden Esportes, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Guarani, Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento.
Aqui na CBN, 5h58, intervalo do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai batendo o Guarani, placar de 1-0. Com esse resultado, a Ponte Preta vai ficando com a primeira posição, 13 pontos. Está subindo ao lado do Náutico. Exatamente, o Náutico vai batendo o Brusque por 1-0, como informou o Fábio Scheibe. Então, com esse resultado, o Náutico vai chegando a 8 pontos e está subindo ao lado da Ponte. Alguém me chamou? Ou tô ficando louco? Tô louco, né? Tô ficando louco. E no outro grupo, Londrina 9, São Bernardo 9. Esses são os dois times que estão subindo, jogos no intervalo. Caxias está vencendo Floresta por 1-0, São Bernardo está jogando com 1 a menos, está vencendo Londrina também, placar de 1-0. Então Londrina é o primeiro colocado com 9, São Bernardo com 9, são os times que estão subindo. Se terminasse agora dessa maneira, teríamos a final entre Ponte e Londrina, com o segundo jogo no Moisés Lucarelli. O time com a primeira campanha geral decide em casa, né? Tem a possibilidade de levantar a taça de campeão jogando diante da sua torcida. Então, neste momento, como a Ponte tem 13, Londrina tem 9, eventualmente, se seguir assim as lideranças dos grupos, o segundo jogo seria aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Fábio Scheibe, rapidamente um destaque de como se desenvolveu também Náutico e Brusque, 1-0 pro Náutico, resultado que vai dando até aqui acesso pro Timbu, Fábio. O Brusque começou melhor a partida dos aflitos, até pressionando o Náutico, mas parece que foi automático. Depois do gol da Ponte Preta no Moisés Lucarelli, a torcida inflamou, a torcida do Náutico inflamou e os jogadores foram juntos e foi um bombardeio de chances pro Náutico. O Náutico marcando gol aos 33 minutos com o Hélio Borges e depois disso pressionou ainda mais a equipe do Brusque. 1-0 ficou barato até pra equipe catarinense, viu, Julio? Maravilha. E agora, hora do comentário do jogo. Vamos falar sobre o primeiro tempo do Derby 212. O comentário do jogo. Gabriel Castro, Carlão de Freitas, os 49 minutos iniciais do Derby, que tem a vantagem da Ponte Preta até aqui, gol marcado pelo Bruno Lopes, Gabi. Uma Ponte Preta que já entrou em campo com o acesso conquistado, com o apoio do seu torcedor e fez o gol logo cedo. Então foi um cenário ideal para uma macaca que já estava tranquila, óbvio que é um derby, tem muito em jogo, mas a partir do momento que você faz o contra-ataque, a estratégia correta do Marcelo Fernandes, explorando a velocidade do seu ataque, colocando o Elvis como um protagonista, fazendo o cruzamento, e o Bruno Lopes centralizado, porque você tá com 3 atacantes, então você pode ter esse tipo de posicionamento. A Ponte fez o gol com 6 minutos e a partir daí ela não precisou mais controlar o jogo, ela jogou toda a responsabilidade pro Guarani. E foi uma equipe visitante sem ideias, sem jogadas, não jogou na velocidade do Mirandinha, não jogou na velocidade do Dentinho, entrou com 3 atacantes. Eu falei, o Emerson vai fazer tabela com o Dentinho pelo lado esquerdo, o Justen vai fazer ultrapassagem com o Mirandinha pelo lado direito, vai cruzar, vai explorar o Bruno Santos, e nada disso aconteceu. Foi um Guarani previsível os 49 minutos. Saída de jogo com o Diego Torres, e aí ele estica o braço, ele já começou a reclamar, porque não tem movimentação da equipe do Guarani. Eu acho inadmissível o Guarani, num derby, numa partida decisiva, numa última rodada, não ter uma finalização correta. O Guarani não acertou o gol do Diogo Silva em nenhum momento. Teve um cabeceio na trave e que no rebote saiu o gol da Ponte Preta. Foi na bola aérea, com a bola no chão, não teve uma finalização de nenhum dos atacantes. Então é muito pouco para o técnico Matheus Costa, que levou o seu elenco para Sorocaba, treinou a semana inteira longe de Campinas, se concentrou e faz mais uma vez um derby muito ruim. Já foi assim no Brinco de Ouro e está sendo novamente aqui no Moisés Lucarelli. Tem os 45 minutos mais os acréscimos para mudar isso. E como mudar isso? Na minha visão, tira o Caio Melo, que para mim foi uma figura nula e já tem cartão amarelo, e aí ele pode colocar o Gemerson, que é um meia, e aí ele vai carregar junto com o Diego Torres essa bola para chegar com qualidade no ataque. Eu não acho que ele vai colocar 4 atacantes, porque daí continua sobrecarregando a armação do Diego Torres. Ele até pode colocar o Gabriel Silva, que a gente tá vendo o aquecimento. Diga aí, Pio. Cicinho e Isaac, os dois voltaram primeiro, já estão fazendo o aquecimento. 2 mudanças pro segundo tempo, vai promover o Matheus Costa. O Isaac provavelmente no Caio Melo e o Cicinho no lugar do Lucas Justen. Eu faria diferente, mas enfim, a estratégia do Matheus Costa, nós vamos observar se vai dar certo ou não, de uma Ponte Preta que vai continuar tranquila, mas
segunda bola toda do Guarani, meio campo do Guarani que não tá sabendo aproveitar. A Ponte dá muito espaço pro segundo tempo. O Guarani vai intensificar essa pressão e a Ponte vai ter que tomar muito cuidado, não é, Carlão? É verdade, Gabs, concordo com você. Eu acho que o Guarani precisa, sim, de um pouco mais de personalidade para encarar o jogo. Por isso, o técnico Matheus Costa coloca 2 jogadores experientes que podem ser diferenciais nessa etapa complementar. O Isaac ajudando na criação com o Diego Torres, que foi uma figura nula, apenas participando da primeira criação, né, na famosa saída de 3. E com o Kaique, eu acho que ele pode dialogar e aí sim colocar os atacantes do Guarani em boas situações para finalizar. E o Cicinho também, o desafogo pelo lado direito. Se apesar do Cicinho ele tenha uma dificuldade defensiva, mas ofensivamente é um cara que joga bem, é um cara que já teve uma participação efetiva no último derby no estádio Moisés Lucarelli, é um cara que tem como a principal qualidade o apoio. O Guarani vai precisar muito dessa jogada, principalmente pelos lados com o Cicinho. E pra Ponte, evitar realmente essas faltas nas proximidades da área, porque foi o lance, né, que o Guarani se apegou, né? Foi a jogada que o Guarani se apegou nos primeiros 45 minutos e a jogada que realmente criou chances pro Guarani, que foi na bola na trave do Rafael Rodrigues. A gente espera um Guarani com uma outra postura, com mais personalidade e a Ponte precisando evitar essas faltinhas para tentar levar essa vantagem até o final. Muito bem, esses são os comentaristas da CBN, Carlão de Freitas, Gabriel Castro. Então, estamos já a poucos minutos do segundo tempo, inclusive Matheus Costa está voltando, Marcelo Fernandes também. Quero saber então do Lupe e do Pio, pela movimentação inicial, se teremos mudanças, como é que os times estão voltando, o que vocês estão sentindo aí no semblante dos atletas, hein, Pio e Lupe? Bom, por enquanto. Vai você, Pio, porque eu acho que o Guarani vai mexer, né? Exatamente. Cicinho e o Isaac já foram, inclusive, lá pro quarto árbitro. Daqui a pouquinho já vem a confirmação da substituição no Guarani. O restante dos jogadores estão. O Caio Melo já dá pra ver que tá de colete. Então o Caio Melo tá fora, mas eles ainda na boca do túnel pra voltar, viu, Lupe? A Ponte Preta tá voltando aos poucos, mas tudo indica que sem mudanças. Agora sim, Bruno Lopes, Toró, Luiz Felipe, Diego Tavares, Wanderson, Rodrigo Souza, Simon, Pacheco, Arthur e Elvis. Ponte é a mesma do primeiro tempo. Muito bem, então vem aí Cicinho, Isaac, meu caro Gabriel Castro. O Guarani vai tentar aí uma mudança para tentar modificar o cenário do jogo. Não foi tão ousado, né? Não colocou 4 atacantes, não colocou o Gemerson, como eu citei, para fazer essa armação junto com o Diego Torres, mas ele coloca um jogador com mais fôlego, o Cicinho, certamente vai para cima, né, do Arthur, lateral esquerdo da Ponte, e o Isaac, que é a grande expectativa, né? Todo mundo fica esperando, cadê aquele Isaac, que tecnicamente é um jogador diferente para o Campeonato Brasileiro da Série C, mas que não costuma aparecer. Hoje, mais uma vez, ganha uma oportunidade. Ele já ganhou a oportunidade naquele derby em que o Mirandinha marcou o gol no empate 1-1, hoje novamente tem a oportunidade de ser esse protagonista ao lado do Diego Torres no meio-campo bugrino. E a Ponte, né, Carlão, agora é controlar a vantagem que tem no segundo tempo, né, Carlão? Isso, não tinha motivos para alterações, a não ser por questão física, mas a Ponte fez um primeiro tempo de acordo com o que ela tinha, né, como ideia, um jogo mais reativo, e isso ficou melhor a partir do primeiro gol. Então a Ponte é manter a tranquilidade e mais uma vez evitar essas faltas laterais. Tudo pronto então para o segundo tempo, para mais 45 minutos de emoção. A CBN está chamando, vem aí ele. Muito bem, meu caro Júlio Nascimento, a bola já está no centro do gramado, ali saída com o Guarani. Mas acho que dá tempo até de a gente já confirmar as substituições, viu, meu caro Rafael Pio? Porque a gente tem que esperar a liberação do delegado que tá aqui do lado, aqui, ó, ele tá lá com o celular na mão, mas acho que vai demorar um bocadinho, viu, Pio? Tá no streaming acompanhando o Náutico, né? É. Saiu o Lucas Justen com a 2, entrou o Cicinho com a 22, saiu o Caio Melo 8, entrou o Isaac com a 20. Muito bem, tá aí, portanto, as mexidas do técnico Matheus Costa para esse segundo tempo de Ponte Preta, nada para a equipe do Guarani. Aqui as equipes estão prontas para o início da partida, mas não tem a liberação. Meu caro Fábio Scheibe, tem imagem aí lá dos aflitos, Scheibe? Tá igualzinho o Moisés Lucarelli, os dois times já em campo também, o árbitro esperando o ok para iniciar a segunda etapa. Será que eles estão esperando o ok dos outros? É o 4G, Cabelo, tá carregando ainda. Ah. Amigos do Futebol Grupo. É, pois é. E o Daron tá com pressa, o emoji de joinha começa. É.
Olha lá. E se tiver no streaming lá no Gatinho, aí vai começar 40 segundos atrasado. Delay. Teve um que mandou a escalação do Palmeiras no grupo, tiraram ele do grupo. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli, no somzão da CBN. Segundo tempo inteirinho pra você aqui no futebol da CBN Campinas. Placar de 1-0 para Macaca, bota a Ponte na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar que deixa o Guarani fora do acesso. Vai jogar de novo a Série C se manter esse resultado, porque o Náutico tá ganhando lá nos aflitos. Tá dando Náutico e Ponte com acesso do Grupo C. Mas tem todo o segundo tempo para você. Começou. Vem Bugrão pra cima, o lançamento feito, bola pra fora, fala lá, Saib. Na mesma hora também começou a partida entre Náutico e Brusque, a segunda etapa, mesmo horário de Ponte Preta e Guarani. Náutico, Brusque. Tiro de meta para a equipe da Macaca na descida ali da equipe do Guarani, sem muita preocupação para a zaga Ponte Pretana. Sai jogando com o Simon aqui pelo lado esquerdo, aqui pela Ponte, na perna da canhota, ele passa para o campo de ataque, o lançamento foi feito, tenta o desvio ali pelo meio do caminho, Bruno Lopes, a bola vai para fora, é arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Campo defensivo, ali o Cicinho, na primeira intervenção do Cicinho com as mãos, na cobrança do arremesso manual, ele busca alguém para o arremesso, tentou ali pelo meio, ameaçou de um lado, ameaçou do outro, buscou de um lado, buscou de outro, agora ele faz o arremesso lá na frente pro Bruno Santos, deixa do lado curtinho com o Isaac. Toma falta, recebe ali um toquinho por baixo, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Guarani já no campo de ataque. Tem pressa na cobrança, cobra o Kelvin lá atrás mesmo, mas cobra. Ô, Isaac, hein? Nem começou, hein, ô Carlão? O jogo nem começou ainda, o Isaac deixou a bola passar por ele, que ele nem viu, Carlão. O Isaac ele tem muita qualidade. Segura aí, Carlão, que vem Ponte Preta. Bruno Lopes encarou, fintou, carregou, preparou. Bruno Lopes. Que beleza, hein, Lupe? Ele acertou o túnel que dá acesso aqui pro VAR, porque o gol passou longe. Vacilo do Guarani, Bruno Lopes dominou, arriscou de fora da área, sem susto nenhum pro Dalberson. Pode completar aí, Carlão. O Isaac é um jogador reconhecidamente de muita qualidade, né? Porém, falta um pouco de espírito, né? Falta um pouco de alma pro Isaac, pro futebol dele desabrochar. Estamos chegando na última rodada do quadrangular e a gente espera ainda do Isaac. Lançamento do Guarani pro campo de ataque, o Arthur faz o corte, joga a bola em cima do Dentinho, a bola vai pra fora, arremesso não pra Macaca no campo defensivo. Você gostou dessa mudança? É 6 por meia dúzia, famosa 6 por meia dúzia do Matheus Costa, do Guarani, ou na lateral direita sim, no meio campo o Isaac ele é mais ofensivo que o Caio Melo, né? De fato seria o Kelvin primeiro volante, Isaac segundo homem de meio campo e o Diego Torres como um meia atacante mais próximo do atacante. Na prática, o Diego Torres ele continua um pouquinho mais recuado, jogando próximo ao Isaac. Mas o Isaac tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado para isso. Falta para Macaca, é pela esquerda, vai ali o Arthur da cobrança. Ele busca alguém pro pasto, ninguém se apresenta, ele vai, lançamento é lá para o Bruno Lopes. Tenta fazer o domínio, chega de cabeça para fazer o corte. O Rafael, os dois caíram ali, o Alisson deu um bicão na bola, jogou para fora do campo, de graça para Macaca. E Alisson também, hein? Ganhou o leitão esse, hein? Arremesso manual já cobrado pela Macaca. Ali pelo meio, Toró adianta demais a bola. Sobra com o Diego Torres. Escapa da marcação do Luiz Felipe. Carrega aqui pela direita, dá um tapa nela. Faz o lançamento. Simon de cabeça para fazer o quarto e bota para fora em arremesso manual para a equipe do Bugre. É lado direito que vai se ajeitando ali a equipe do Guarani. Vai chegando o Cicinho para fazer a cobrança. Com as mãos, Cicinho busca de novo ali um lado. Olha do outro. Vem caminhando. O Daronco fica só de olho nele. Faz o arremesso manual na contramão, lá começa com o Rafael. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Alisson. Ajeita na perna direita, busca aqui pela direita mais uma vez o Rafael para sair jogando. Rafael faz o lançamento, busca o Bruno Santos lá na frente, ele tenta domínio com o peito. Sobra de bola com o Isaac, briga por ela. Luiz Felipe chega na dividida, ela sobra com o Dentinho. Faz a finta, preparou, bateu de canhota, explodiu na zaga. Vai sobrando lá com o Diogo Silva, que bota a ordem na casa da Macaca, hein, Pio? O Simon é cumprimentado, inclusive, ali pelo Arthur, né? Depois que a bola sobrou pro Dentinho, ele trouxe pra perna da esquerda e arriscou, mas ela explodiu no zagueiro Ponte Preta. Lançamento da Macaca no campo de ataque, vem a Ponte ali pela meia, trabalhou Diego Tavares, de frente pra grande área, rolou Bruno Lopes com ela, bola escapuliu, rola a bola com o Toró, aqui pela esquerda, faz a finta, carrega na linha de fundo, pintou cruzamento, bola ajeitada pra trás. Fica todo mundo pedindo toque de mão no meio da área aí, Lupi. O Daronco estava muito próximo do lance, ele fez um sinal de negativo com o braço, mas claro que tem o VAR que pode analisar. Os jogadores da Ponte reclamaram que a bola pegou no braço do jogador do Bugre.
envolve a ponte no campo de ataque. O lançamento foi feito. Quem sobe é Alisson de cabeça. Bola vem pela intermediária. Diego Tavares toca na bola, Kelvin na sombra, briga por ali, o Bruno Lopes bateu a carteira dele, voltou com o Diego Tavares, toca no Elvis, já faz abertura pela esquerda, com o Toró, encara a marcação do Cicinho, ajeitou na perna direita, batida pro gol, pra fora. Teve desvio, escanteio, que favorece a equipe da Macaca lá pela ponta direita, Lupi. O Toró que vive fase iluminada com a camisa da Ponte. Ele puxou pra dentro e bateu, buscando o canto esquerdo do goleiro Dalberson. Um desvio no meio do caminho, a bola se perdeu pela linha de fundo, Macaca tem escanteio. Elvis, camisa 10, vem pra bola. Elvis vai chegando lá para fazer a cobrança, torcedor canta, empurra a Macaca para cima do Guarani aqui no Moisés Lucarelli, 1-0 para Ponte, é escanteio, quinto no jogo, terceiro para Ponte, o Elvis na bola, perto direita, levantamento pro meio da grande área, a bola tá viva por ali, sobrou o Toró, bateu, Dalberson! Tira embaixo do Toró, o Dalberson fez uma defesaça, Lupi. Depois de um escanteio cobrado pelo Elvis, um desvio do Anderson, a bola sobrou pro Toró. De fora da área, mandou um canudo. No centro do gol, Dalberson fez a defesa. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos passados, já o primeiro no segundo tempo do jogo. Segundo tempo de jogo, derby 212. E vale vaga na final da Série C do Brasileirão. Vale vaga na Série B do ano que vem. Tudo isso é decisão aqui no Moisés Lucarelli. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Bruno Lopes marcou a 7 no primeiro tempo, 1 para Macaca. Guarani. Nada para a equipe do Bugre, Jaime. 6 minutos da segunda etapa nos aflitos, no outro jogo do grupo, o Náutico vai batendo o Brusque por 1-0. Central da bola. Londrina empata o jogo contra o São Bernardo, mas não muda muita coisa não. Londrina com 10, São Bernardo com 7 estão subindo no grupo B. Ponte e Náutico estão subindo no grupo C. Futebol Globo CBN. Guarani chega lá pela esquerda, teve desvio, escanteio para o Guarani lá pela esquerda, viu? Pelo lado esquerdo, e ó, até um susto com o Diego Tavares aqui, que fez o carrinho e ele furou a placa de publicidade. Ainda bem que não tinha aquela haste atrás, senão machucaria o atacante pontepretano. Escanteio ao lado esquerdo, Diego cobra. Diego Torres na cobrança lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, 7 minutos de segundo tempo, escanteio pro Guarani, cruzamento na área, sobe a zaga da Ponte pra fazer o corte, tira o perigo de lá, joga pra fora, revista manual pro Guarani, que se mantém lá no campo de ataque. Vai lá Diego Torres, faz a cobrança, joga no Emerson, faz o domínio meia dúzia do Guarani, bota a bola mais atrás com o Alisson. Já encontra o Rafael aberto pelo lado direito. Guarani é todo ataque, tá todo mundo no campo de ataque. Kelvin, né? Tenta a finta, recebe falta, já cobrado, tem pressa. Já faz a cobrança rapidamente, a bola rolada lá pelo lado esquerdo com o Diego Torres. Ele encontra o Emerson, entra na lateral do campo, encosta a marcação do Diego Tavares, bota mais atrás com o Mirandinha, que vem buscar o jogo. Ele trabalha, faz a finta, vem pra tabela com o Dentinho. Perde a bola. Arthur recupera pro Ponte Preta, já bota na frente pro Toró, botou em velocidade, saiu na cara do goleiro, vai pra finta, sobra de bola espirrada, bateu em cima do Toró! Em cima do Toró! Depois do bate-rebate, a bola sobrou com o Arthur, ele bateu, a bola explodiu no Toró que estava caído, Lupe! E pra sorte do Arthur e do Toró, o lance foi paralisado com o impedimento do ataque da Ponte. Mas foi um lance muito engraçado, porque o Toró saiu cara a cara com o Dalberson e tentou driblar o goleiro, que saiu nos pés do Toró e fez a defesa. Só que a bola sobrou pro Arthur, que bateu na cabeça do Toró, que ficou caído no gramado. Mas o lance já estava paralisado, impedimento. Posse de bola pro Guarani, mas foi muito engraçado. Carlão de Freitas, 8 minutos deste segundo tempo. Tanto o Dentinho como o Mirandinha, que são jogadores de velocidade, provavelmente pelas alas deveriam estar. Não estão jogando muito no meio, não, Carlão? E são jogadores, como você disse, jogadores pelas laterais, jogadores pro desafogo, talvez eles no meio para tentar abrir o corredor pro Cicinho, mas eles não estão bem. E aí vai ser a tônica do segundo tempo enquanto permanecer esse resultado. A Ponte retraída e apostando nos contragolpes e o Guarani vai tentando se impor, mas sem tanta felicidade. Vem Guarani pro campo de ataque, Mirandinha tentava a batida, furou na hora H, a Ponte já recupera e bota o Toró para correr, bota o Toró em velocidade pro campo de ataque, não conseguiu evitar a saída.
Agora a pergunta é, né, Gabi? O Toró vai aguentar até o final do jogo todas essa correria dele desde o começo? Muito provavelmente não. Em algum momento vai ter que deixar o Toró um pouquinho fora e depois ele puxa esse contra-ataque. Mas é uma estratégia da Ponte que tá dando certo e o Dalberson cresceu ali. Foi muito bem o goleiro do Guarani para fazer a defesa ali nos pés do Toró. Por pouco a Ponte no marco segundo. Ih, vem Bugrão pro contra-ataque. Foi? O que aconteceu aí? Luiz Felipe Mirandinha. Porque o Luiz Felipe fez a falta no Mirandinha. E aí saiu reclamando. Agora ele dá cartão amarelo pros dois. Luiz Felipe Mirandinha amarelado. O Daronco pra terminar com a discussão. Porque eles deram peito com peito, viu, Cabelo? A sorte é que eles têm a mesma estatura, mesmo corpo físico, não aquela tem silicone. Não, não tem, senão seria um problema, hein? É perigoso demais, né? Mais um amarelo, 4 amarelos pro Guarani, 2 pra equipe da Ponte. Olha o mental e psicológico que a gente falou antes da partida. São 4 jogadores amarelados do lado do Guarani, 2 da Ponte. O Caio Melo já saiu. Então 3 do Guarani, então. 2 da Ponte. Então tem que tomar muito cuidado porque uma expulsão praticamente pode definir aí. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 passados e bola rolando no tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Guarani. Nada pro Guarani, Chaibi. Náutico. Brusque. Nos aflitos, Hélio Borges marcou na primeira etapa e o Náutico vai vencendo o Brusque por 1-0, 11 minutos da segunda etapa lá em Recife. Central da Bola. No outro grupo, Londrina e São Bernardo empatam 1-1 e o Caxias vai batendo Floresta, placar de 1-0. Estão subindo neste momento Londrina e São Bernardo no grupo B. No grupo C, Ponte Preta e Náutico. Futebol Globo CBN. Passamos de 11 minutos em Ponte para o campo de ataque. O Diego Tavares tenta fazer a finta, recebe a falta, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia direita, meu caro Antônio Lupe. E o árbitro Daronco, né, o Anderson Daronco, demorou um pouquinho para marcar, porque ele esperava uma posição do assistente 2, que estava mais próximo do lance. Só que o assistente não fez absolutamente nada e a falta aconteceu em cima do Diego Tavares. Falta pelo lado direito do ataque da Macaca. Elvis vai jogar a bola na área. Vai pintar levantamento, vem bola pra grande área. O Elvis está lá na cobrança, tá todo mundo lá na meia-lua. É bom momento pra equipe da Macaca, ganha o jogo, 1-0 a Ponte. Vai carimbando a vaga na finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugrão precisa de um golzinho aí pra voltar a brigar pelo acesso da Série B. Falta cobrada, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Subiu de cabeça, Simon. A bola passa por toda a área. Sobra com o Diego Torres, já despacha pro campo de ataque. O lançamento é pro Mirandinha. Chega lá o Diego Tavares junto dele, de joelho, e deu uma joelhada na bola, foi pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Passamos de 12 minutos deste segundo tempo, 1-0, a Ponte tá ganhando. O arremesso é lá pela esquerda, o Emerson vai se posicionando lá para fazer a cobrança, com as mãos. Ninguém se apresenta nele, recua. Começa de novo com o Alisson, zagueiro do Guarani. Ajeita a bola perto direita, devolve lá com o Emerson. Chega a marcação, Diego Tavares em cima dele, recua de novo lá com o Alisson. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Vem Guarani, Mirandinha. Ele fez uma finta desconcertante pra cima do Diego Tavares, o Mirandinha, viu, Bill? Aí quando ele foi ganhar o 10 do cruzamento, péssimo. Ele tinha Dentinho e Bruno Santos dentro da área. Mas ele preferiu bater direto, né? Os jogadores do Guarani nem reclamaram com ele, viu, Cabela? Só ficaram olhando a bola sair. Valeu. Só olhar deve ter sido ótimo já, né? Exato. Agora, a chuteira do auxiliar número 1 aqui, o Michel Stanislau aqui, eu vou falar pra você, viu? Olha que chuteira bonita, rapaz. Descolada. Tem mais cor na chuteira do que no arco-íris. Meu Deus do céu. 13 minutos e meio de bola rolando desde segundo tempo. Vem Guarani pro campo de ataque ali pelo meio. Chega por baixo para fazer bonita finta ali. O Rodrigo Souza escapa, fica com ela, já volta para correr. O Diego Tavares lá pela direita. Ele carrega, vem na diagonal. Botou na área, Xixinho na contramão. Dalberson. Opa, Dalberson. O Dalberson queria pegar pra ser rápido, quase que ele deu uma bola pra fora ali, hein, Lupe? Mas a bola cheia de efeito, né? O Cicinho afastou, não tinha intenção do recuo e aí... 14 minutos de bola rolando deste segundo tempo, 1-0, a Ponte tá ganhando. Bruno Lopes marcou a 7 da primeira etapa. Arremesso manual para o Bugre, já cobrado. Joga a bola o Isaac ali pelo meio com o Diego Torres. Já encontra o Mirandinha pela meia esquerda. Encarou a marcação do Pacheco, preparou a batida. Explodiu em cima da zaga da Ponte. Ela volta com o Emerson lá pro lado esquerdo.
Volta a bola mais atrás com o Diego Torres. Vai trabalhando de novo a equipe do Guarani na chegada. Mirandinha perde de novo a bola. É a única válvula de escape do Guarani, o Mirandinha, porque tá indo toda a bola nele e não tá dando conta. Eu sei que ele tá errando bastante, pode ser torcedor do Guarani que tá irritado, mas ele não tá se escondendo, tá? O caminho do Guarani pode ser pelo Mirandinha. Ó, a Ponte. Vem Ponte, Elvis recebe na frente, brigou pela bola. Chega a marcação do Alisson pra cima dele, a bola vai lá com o goleiro. Foi bola recuada, o Elvis vai à loucura. Ô Lupe, o Elvis ficou maluquinho da Silva aí, hein? Tá pedindo uma bola recuada, mas o Daronco disse que não foi nada, segue o jogo. 15 minutos, toque CB tá marcando. Completa aí, Gabi. Mas o Mirandinha não tem se escondido, tá? Eu continuaria ali, tentativa e erro pelo lado esquerdo. E de vez em quando, claro, né, colocar o Dentinho no jogo. É porque o Dentinho tá sumidaço, hein? Dentinho tá sumidaço. Aí ele aí, ó, faz o domínio, devolve lá com o Cicinho. Domina a bola, gira, encontra o Kelvin ali pela meia, tá livre de marcação, escapa da marcação ali, vai pra cima dele, Luiz Felipe. Faz o giro, toca na bola, trabalha mais uma vez lá pelo lado esquerdo, hein? Vai trabalhando a bola o Isaac, domina, escapa, carrega o Bugre, vem pro ataque, pra fora a bola. Último toque do Pacheco, arremesso manual, aliás, quem chegou para fazer o desvio foi o Rodrigo Souza, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. E o árbitro vai chamar a atenção de alguém, não, tem jogador do Guarani caído ali, né, o Bill? É o 4, né? O camisa. Isso. Zagueiro do Guarani, o Alisson, tá sentindo. O Daronco vai lá, conversa com ele. Agora ele põe a mão na escadeira, mas parece que já tá se recuperando. Já tem jogador conversando aqui com o Matheus Costa, aqui no banco de reservas. Vamos girar, tá parado o jogo, girando o tempo e placar do jogo aqui no Futelão da CBN Campinas. 16 passados de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaco, Bruno Lopes marcou a 7 lá no primeiro tempo. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, sabe, situação de momento nos aflitos. 16 minutos da segunda etapa nos aflitos, segue Náutico 1, Brusque 0. Hélio Borges marcou na primeira etapa, um jogo muito pegado agora com muitas faltas. Central da Bola. Estão subindo neste momento Londrina e São Bernardo no grupo B, Ponte Náutico no grupo C. Mandar um abraço especial aqui, Watson, Buru, Ezinho, todo mundo na Macaé tá esperando mais Iriguidum na CBN. Guarani do campo de ataque, lançamento veio para dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte, brinca ali pelo meio, Rafael devolve a bola, Simon de cabeça, bota a Ponte lá no campo de ataque, por baixo, chega a zaga do Guarani, vai lá, viu? Saiu Alisson, camisa 4, não deu pra ele, vem pro jogo Gemerson, 23, Gemerson tá no jogo, Alisson foi embora. Daqui a pouquinho eu quero ver o Carlão, porque mexeu o técnico e mexe no posicionamento, né, Carlão? Eu acredito nisso também, acho que o Kelvin vai jogar ali como um zagueiro para auxiliar, jogar junto do Rafael Rodrigues, e o Gemerson entra para tentar dialogar com o Isaac, para tentar dialogar com o Diego Torres, para o Guarani criar essa força ofensiva no meio-campo. Você vê assim também, Gabi? Já está este posicionamento, Rafael do lado direito da zaga, Kelvin do lado esquerdo da zaga e o Gemerson aí como um primeiro homem de meio-campo, agora já que não tem mais o Kelvin, para jogar com o Diego Torres e com o Isaac. É um meio-campo do Guarani que não marca, mas o Guarani está sendo eliminado, está ficando mais um ano na Série C, então vai se expor, vai correr risco, é um meio-campo que sabe jogar. 17 minutos e 50, bola do campo de ataque da Macaco, o lançamento foi feito ali pro Bruno Lopes, ele faz o domínio, coloca no gravado, escapou do Cicinho, girou, tocou, Luiz Felipe com ela! O árbitro para, pega uma falta, quando a torcida acende as luzes dos celulares. Lindo, lindo, lindo aqui no Moisés Lucarelli. Lupe tem falta pra Macaca aí, Lupe. Foi lindo também o drible pra cima do Cicinho do Bruno Lopes. Girou o corpo, tinha vantagem, foi derrubado, o Daronco marcou a falta. Mais uma vez, um pouquinho ali pelo lado esquerdo, dessa vez do ataque da Ponte Preta, é o Elvis que tá com a bola. Arthur conversa com ele, são 3 jogadores do Guarani na barreira. Falta para Macaca. É bom momento para a equipe da Ponte, hein? Bom momento para a equipe da Ponte que está ganhando o jogo por 1-0. Vai se ajeitando ali o Elvis e o Arthur para fazer a cobrança. Jogadores da Macaca no meio da grande área. 3 homens na barragem humano. Doberson está preocupado. O Daronco vai autorizar a cobrança. Vem falta para Ponte. Vem Elvis na bola. Correu para a bola. Perna direita, bateu direto para o gol. Dalberson! Vai para fazer a defesa o goleiro da equipe do Guarani, Lupe. E por muito pouco, no meio do caminho, o Cicinho não coloca a cabeça na bola, o que poderia complicar a situação do Dalberson. Ela foi direto pro gol na falta do Elvis. O goleiro do Guarani fez a defesa. Agora, Pio, quem que passou a rasteira do Diego Torres aí, hein? O Gaspar
piorzinho, né? Porque veio o lançamento do Dalberson, o Diego Torres saiu em velocidade. Tá certo que ele é mais baixo que os zagueiros da Ponte. Ele tentou dar uma passada maior. E aí passaram a rasteira dele. O vento, ele foi programado, comeu grama, viu, Cabelo? Ah, com certeza. Depois uma falta em cima do Elvis, subiu o cartão para alguém do Guarani. Você conseguiu ver aí, viu? Conseguiu ver por aí? Cicinho, lateral direito. Falta forte do Cicinho, quarto jogador do Guarani com cartão amarelo. Agora sim, Guarani cabeça no lugar, né? Precisa terminar com os 10 de linha para ter chance aí de conquistar esse empate. 19:50, falta para Ponte, vem bola para o campo de ataque, o lançamento sobe a bandeira, impedimento, tá marcado o ataque da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Dobra de bola lá pela esquerda, a saída da equipe do Guarani. Por ali, quem tentava sair jogando por ali, o Emerson, mais atrás com o Kelvin, recua no Dalberson, tem pressão do Toró pra cima do goleiro, vai sair jogando o Rafael aqui pelo lado direito, já bota a velocidade, Bruno Lopes vai pra cima dele, recua com o Kelvin já faz a abertura, Diego Torres vai buscar, na verdade é o Gemerson vai buscar o jogo lá perto da grande área, faz a abertura lá do lado esquerdo, agora sim com o Diego Torres, domina, perna canhota, devolve, Gemerson faz o domínio, vem buscando, vem carregando o Guarani pro campo de ataque em busca do gol do empate, sobra com o Diego Torres, devolve, Gemerson, fez pra tabelinha, Diego Torres com ela, vem bola pelo meio, sobra de bola, sobrou pra ali com o Isaac, na batida, explodiu na zaga, ficaram reclamando um toque de mão ali, o Daronco falou que não foi nada, e a Ponte vem no contragolpe, vem com o Luiz Felipe, bota a velocidade, vem pro ataque, carrega, entrou ali à frente da grande área, Luiz Felipe comete a falta em cima do Rafael, agora é com você aí, Lupe. É a falta marcada ali pelo Daronco. O Rafael tá caído, sentindo fortíssimas dores no tornozelo esquerdo. Jogadores do Guarani reclamam ali com o Daronco, pedindo cartão, mas por enquanto o Daronco nem aí pra ele. É porque o Luiz Felipe já tem amarelo, né? O Luiz já tem amarelo. Mas a reclamação é toque de braço, possível pênalti pro Guarani, tá? O lance que deve ser analisado pelo VAR. Pois é. Carlão de Freitas. Carlão, e o jogo, Carlão? O jogo, o primeiro tempo foi muito mais pegado, muito mais corrido, né, Carlão? O jogo vai ficando um pouco mais franco, né, Cabela? Com o passar do tempo, o nervosismo vai participando, né? Principalmente do lado do Guarani, que joga contra o tempo também. A Ponte busca se defender, explorar o contragolpe. Acho que vai ser assim, nos próximos minutos é essa dinâmica. A Ponte se defendendo, tentando escapulir com o Luiz Felipe, com o Diego Tavares e com o Toró. E o Guarani buscando, trabalhando, tabelando com o Diego Torres, com o Isaac. Então esse é o panorama atual da partida. Público. Opa! Público total. 17.363 torcedores. 17.363 torcedores. Renda R$394.180. Vem Bugre pro campo de ataque, Isaac faz o domínio, tenta a finta, carrega aqui pela direita, um tapa na bola, lançamento é pro Bruno Santos na grande área, preparou, brecou, deixou o Simon sentado, bola rolada pra trás, chega por baixo, Rodrigo Souza faz o corte pra sair da jogada da equipe da Ponte, agora falta do Isaac, e jogada do Guarani aí, hein, Pio? Belíssima jogada, né, e a tentativa era com o Dentinho, aí a zaga da Ponte veio fechando pra sorte da Alvinegra, porque o Dentinho, se chega nessa bola, depois da boa jogada do Bruno, o Guarani poderia ter feito o gol de empate. Lucas Cândido conversa com o técnico Marcelo Fernandes. Fala, Gabi. Peguei o microfone pra falar, tá na hora da Ponte mudar, tá muito aberto o meio-campo, o Guarani tem muita liberdade, tá fazendo o que quer, finaliza pouco, né? Não tem uma partida muito criativa, mas é um Guarani melhor, que pressiona a Ponte. Então vai ter uma alteração, provavelmente, né? Talvez saída do Bruno Lopes para a entrada do Lucas Cândido, mas ele vai fechar esse meio campo da Macaca. Vai trabalhando a equipe da Ponte no campo de ataque, se estica o Isaac para fazer o corte, ela vai no peito do Rodrigo Souza, devolve, faz tabelinha com o Elvis, faz abertura aqui pela esquerda com o Arthur, bota a bola com o Elvis ali pelo meio, Luiz Felipe, Elvis domina, marcação em cima dele, vem Diego Torres, já joga no Dentinho, tenta escapar da marcação, faz finta bonita para cima do Elvis, devolve pelo meio, por baixo se estica o Rodrigo Souza, a bola espirrada, sobra com o Bruno Lopes, a Ponte vai trabalhando no campo de ataque, mas chega para fazer o corte do Dentinho. Briga pela bola, Gemerson foi tocado por trás, a falta, recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani e vai ter a mexida agora aí primeiro na Ponte.
sai o Rodrigo Souza com a camisa número 5 amarelado e aplaudido pelo torcedor da Ponte. Lucas Cândido com a 25 vem pro jogo, tem mudança no Bugre também, né, Pio? Tá saindo o camisa 7, Dentinho, e vem pro jogo o Cauã Jesus com a 17. Cauã Jesus 17 vem pro jogo, Dentinho 7 vai embora. Aí as mexidas de Guarani e Ponte. Você fala da mexida da Ponte. Não faria, tá? Só se o Rodrigo Souza pediu. Partidaça do meio-campista da Ponte, controlou o meio-campo, foi muito bem como primeiro volante, na saída de bola, foi muito bem o Rodrigo Souza. Essa alteração só se justifica se ele pediu a alteração. Carlão de Freitas, Guarani mexeu de novo, Cauã Jesus tá em campo. Segura Carlão, roubada de bola da Macaca, vem com o Toró, 3 contra 2, Toró, preparou, bateu rasteiro. Pra fora do gol, bate na rede, pelo lado de fora do gol, bate na rede, pelo lado de fora, Lupe! E metade do Moisés Lucarelli gritou gol, porque a rede balançou, só que foi do lado de fora. E o Toró foi fominha, Elvis estava livrinho do outro lado pedindo a bola, Toró chutou, vem Guarani. Vem com o Isaac, carrega a bola, faz o tapa lá pelo lado esquerdo, prepara, cruzamento, Mirandinha joga na área, sobe Diogo Silva. Para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe da Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos de bola rolando, segundo tempo do jogo. Agora ficou corrido o jogo, hein? O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Guarani. 0 pro Guarani. Chave, situação nos aflitos. 25 minutos da segunda etapa. Nos aflitos, o Náutico segue batendo o Brusque por 1-0. Hélio Borges marcou na primeira etapa para o Timbu. Central da Bola. Com esse resultado do Náutico, a Ponte está subindo com a primeira colocação, 13 pontos, e o Timbu é o segundo com 8. Guarani ficando de fora da Série B do ano que vem neste momento. No outro grupo, Londrina e São Bernardo estão subindo. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, vamos lá, Carlão, agora sim. O Dentinho não fez uma boa partida, um jogador de velocidade, mas ele não conseguiu criar, principalmente aqui pelo lado direito, e entra o Cauã Jesus, que era o antigo titular. Com relação da Ponte, eu acho que ele tirou o Rodrigo, faz uma boa partida, mas está pendurado com o cartão. Tem uma falta, Bruno Lopes para cima do Cicinho aqui pela direita, é falta para a equipe do Guarani, Rafael Pio. Jogadores da Ponte passam, o Arthur principalmente reclama com o Daron, mas a falta foi bem marcada. Cicinho já se levanta, é lá pelo lado direito de ataque do Guarani, o Isaac vai chegando por ali, jogadores do Bugre estão na área. 26 minutos e 40. Sai Isaac, vem Gemerson para fazer a cobrança de perto da direita, vem bola para a grande área, vai todo mundo lá, Diego Torres vem ali, conversa com o Gemerson, Diego Torres pega a bola, passa o mel na bola, fala Gemerson, deixa comigo, já mandou o Gemerson lá para a área. Vai lá o camisa 10 da equipe do Bugre, Diego Torres, para fazer o levantamento. Bom momento para a equipe do Guarani. Golzinho de empate para o Guarani, para subir para a Série B. Vem cruzamento, tem desvio da zaga. Sobe de cabeça a zaga, bota a bola para fora, escanteio para o Bugrão, é pelo lado direito, Pio. E o Gemerson fechava no primeiro pau, mas vem o desvio da zaga ponte pretana. Linha de fundo, escanteio, lado direito, e agora sim é o Gemerson quem vem para a cobrança. O Diego, agora você pode cobrar, vai lá, agora você pode cobrar, vai lá Gemerson, quarto escanteio do jogo para a equipe do Bugre, Gemerson faz o levantamento na segunda trave, deixa de cabeça, a bola tá viva, Diogo Silva cai para fazer a defesa no meio do gol, Rafael Pio. E o Bruno subiu, né, na zaga, não, nas costas do Pacheco, foi no terceiro andar, conseguiu fazer o cabeceio. Ligação direta lá no campo de ataque, sai Dalberson para botar a bola para fora, porque o Pacheco ia chegando lá na linha de fundo, hein? Pachecão correu lá na linha de fundo. Ficou cansado o Pacheco aí, não ficou, Lupe? Teve que acionar a ventoinha, viu? Porque, esquentou o motor. Pacheco tá ali bem cansado, mas agora já coloca a bola em jogo. Sai jogando mais uma vez, Pacheco com ela lá pelo lado direito. Perde a bola, recupera, Mirandinha, tenta sair jogando. Diego Tavares comete a falta em cima do Mirandinha. O jogo tá parado, é outra falta. O jogo ficou faltoso demais. Aqui, Dom Moisés Lucarelli, 28, hein? 28 minutos deste segundo tempo, tá 1-0 para a Ponte. A Ponte tá chegando à final da Série C do Campeonato Brasileiro. Com essa derrota e a vitória do Náutico, o Guarani tá ficando fora do acesso, hein? Tá ficando fora do acesso à Série B da próxima temporada. Escorregou ali o Gemerson, escorregou, tá de chuteira slick, bota a bola lá pela direita mais uma vez aqui pela Ponte. Pacheco tenta sair jogando e Cavadinha faz o lançamento pro Diego Tavares, briga pela bola, levou vantagem aqui pela Ponte com o Diego Tavares, tem marcação em cima dele, lá pelo lado direito, chegou, brecou, gingou de um lado, de outro, carregou,
preparou o Gemerson, chegou na pressão, teve desvio, bola pra fora, escanteio, hein? Escanteio, tá exausto o Diego Tavares aí, hein, Lupe? Tá exausto também o atacante da Ponte, assim como o Pacheco, bem cansado, camisa número 7 da Ponte Preta, e acaba de pedir a substituição. O banco, comandado por Marcelo Fernandes, já vai mexer Diego Tavares, sem condições de ficar na partida. Pelo menos arrumou um escanteio. Elvis, sem pressa, vem pra bola. Carlão de Freitas, essas esticadas, lançamentos longos da Ponte Preta desde o início, ia dar isso mesmo, né? São dois jogadores, né? O Diego Tavares inclui o Toró também, jogadores que dependem muito da força, né? Pra impor a velocidade, e o Diego jogando muita bola. Luiz Felipe de cabeça no canto esquerdo de Dalberson, deu giringuidum pra ele, da cobrança, escanteio veio lá da direita, com as mãos praticamente, esse cruzamento, escanteio do Elvis na cabeça do Luiz Felipe, que bota pro fundo do gol, amplia o placar aqui no Moisés Lucarelli, bota a Macaca mais à frente do que nunca no derby 212, Luiz Felipe, 2 pra Macaca, nada pra equipe do Guarani. O Elvis cobrou o escanteio, mas parece que ele colocou a bola com as mãos na cabeça do Luiz Felipe, que saiu bem da marcação, cabeceou no chão, canto esquerdo do Dalberson, que quando pulou, já viu a bola no fundo da rede. Luiz Felipe foi pra galera, comemorou com a torcida e caiu no gramado, com câimbras, mas ele coloca o nome dele na história do clássico campineiro. Luiz Felipe marca o segundo gol da Ponte no jogo, tá no placar do majestoso, Ponte 2. Guarani 0. Tem gol importante. Tem gol nos aflitos também, né, meu caro Fábio Scheibe? Exatamente, Cabelo, é gol de empate do Brusque. Aos 30 minutos, o Brusque empata a partida contra o Náutico. 1-1 agora, 31 minutos da segunda etapa. Meu caro Júlio Nascimento, antes de eu chamar os nossos comentaristas, esse gol do Brusque bota o Guarani de volta na parada. É como se fosse gol da Ponte e do Guarani ao mesmo tempo. Com esse resultado, o Guarani vai subindo. O jogo está sendo, o acesso está sendo definido, Cabela, neste momento em cartões amarelos. Eu vou trazer a diferença exata em instantes, mas neste momento o Guarani está subindo ao lado da Ponte, Cabela. Daqui a pouquinho o Júlio vai trazer todos os detalhes e o gol da Ponte. Fala, meu caro Gabi Castro. E a bola parada, ela apareceu, né? Que era uma deficiência do Guarani em vários momentos do Campeonato Brasileiro da Série C. Cobrança no meio da área, o Dalberson ficou reclamando, não conseguiu sair. E o Luiz Felipe foi muito feliz. Jogador que tem identificação, tem identidade com a Ponte Preta, vem em crescimento e é coroado com este segundo gol. Carlão de Freitas, que jogo maluco, aliás, que sábado maluco do futebol da Série C, Carlão. Que sábado maluco, Luiz Felipe foi coroado pelos últimos jogos, por ter se tornado uma alternativa importante para o técnico Marcelo Fernandes. Ele recebe como prêmio, pela boa produção que vem tendo nas últimas partidas, esse gol que entra para a história. Arremesso para cobrado para o Guarani, vem bola para a grande área, sobe a zaga do Guarani da Ponte para fazer o corte. Quem faz a falta é o Rafael, é falta para Macaca no meio da área aí, né, Pio? Falta para Ponte, que agora não vai ter pressa nenhuma, né, para cobrar. Tranquilamente o Diogo Silva pega a bola para repor em jogo. 2-0 Macaca e o majestoso em festa. E a Macaca mexeu aí, né, Lopi? Mexeu. Luiz Felipe fez o gol, foi pra galera, câimbras e foi embora. Tá passando aqui, ó, na frente dos jornalistas do Luiz Felipe, entrou camisa 35, Gustavo Teles, saiu Diego Tavares com a 7, entrou meia dúzia, Kevin. Oi. Muito importante, o critério na verdade é cartão vermelho, tá 5-4 pro Brusque. O Guarani não pode ter ninguém expulso aqui, senão nos amarelos é o Brusque quem sobe. Guarani não pode ter expulsos no derby, Cabela. Chegou por baixo ali o Gustavo Teles, comete a falta. É falta que favorece a equipe. Amarelo. Pra quem? Pro Teles. Nem esquentou em campo ainda, Lu.
Mas a entrada dele ali foi bem desleal, né? O Daronco estava bem perto do lance, já deu o amarelo para terminar com qualquer tipo de reclamação. Gustavo Teles acabou de entrar e já recebe amarelo. 2-0, a Macaca tá ganhando o jogo e o Guarani tá subindo. Macaca tá ganhando, tá indo pra final da Série C do Campeonato Brasileiro com empate lá nos aflitos. O Guarani, nesse momento, por um cartão vermelho. É isso, Júlio? Por um cartão vermelho? Exatamente, tá 5-4 em vermelhos para o Brusque. Um cartão vermelho do Guarani tira o time da Série B, porque aí vai pros cartões amarelos. E nos amarelos, 66-64. O Guarani tá por 2 cartões na frente. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque. Trabalha lá com o Diego Torres, ele volta mais para começar de novo ali no sistema defensivo com o Rafael. Abre com o Cicinho, já domina Cicinho na perna direita, despacha pro campo de ataque, lançamento feito, passa pelo Isaac, sobra com o Bruno Santos. Ele tentava o calcanhar, fez a finta, escapa da marcação, carregou bem a bola ali pela meia direita, devolve pela intermediária, Gemerson encontra, aberto lá pela esquerda do Emerson, encarou a marcação do Pacheco, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, desvio de cabeça, passa por todo mundo. Vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 35 minutos de bola rolando no segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Jaime. 35 minutos da segunda etapa nos aflitos, tá rolando um empate. Náutico 1, Brusque também 1, gol do Náutico o gol do Brusque exatamente na hora do segundo gol da Ponte Preta. Central da Bola. Muito bem, no outro grupo tá tudo 1-1, hein? Londrina e São Bernardo vão subindo, Londrina com 10, São Bernardo com 7. Guarani no campo de ataque, lançamento foi feito, chega a zaga da Ponte para fazer o corte, ela sobra com o Toró que tenta o domínio, tem marcação ali em cima dele do Cicinho na roubada, Cicinho leva melhor, faz o cruzamento, a bola vem para o campo de ataque, bola espirrada, sobra ali pela intermediária com o Diego Torres faz o domínio, ele toca na bola, faz o passe lá na ponta canhota, tem 2 bolas em campo, hein? Torcida jogou mais uma bola em campo, dentro da grande área, inclusive tem uma bola ali, ó. Tem uma bola ali dentro da grande área. Trabalha Rafael aqui pelo lado direito. Tenta lançamento, Cicinho não chega na bola. Bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte. Oi, pois não. Não, e tá sensacional aqui atrás do gol, porque é o seguinte, comissão técnica do Guarani, inclusive, tá perguntando pra gente aqui, por quê? O Guarani teve 2 membros de comissão técnica que foram expulsos e eles estão desesperados para saber se esses cartões também contam. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. 36 minutos e 50, em 36 e 50. Carlão de Freitas. Nesse momento, Carlão, como é que tá o jogo na sua visão, Carlão? Olha, eu acho que a Ponte estabeleceu uma vantagem significativa, o Guarani demonstra muito nervosismo e a Ponte vai tentando administrar, né, para não tomar aí um gol, para não atrapalhar a dinâmica, mas por enquanto a Ponte consegue encaminhar aí um bom resultado. Vai mexer de novo ali o Guarani. Daqui a pouquinho. O Diego Torres, né? Tá indo embora com a camisa 10 e tá vindo o Júnior Brandão com a 19. Júnior Brandão 19 em campo, Diego Torres 10 vai embora. Vai mexer também a equipe da Ponte, né? Vai mexer também a equipe da Ponte. Ali fora do campo ali o Serginho, pois não, Lupe? Bruno Lopes com a 77 tá saindo, entra o 37 Serginho. Bruno Lopes, autor do primeiro gol da Ponte, vai embora. Serginho com a 37 vem pro jogo. Tem falta para Macaca ali pela meia esquerda, na cobrança tem o Elvis e tem também por ali o Arthur. Daqui a pouquinho, agora sim, agora que está sendo processada a troca da equipe da Macaca, o Daronco deu um carreirão ali no Bruno Lopes ali, Lupe. Quer pressa, né, Daronco? Quer pressa. Falta pra Ponte Preta, Elvis e Arthur na bola. É falta pra Macaca aqui pelo lado. Daqui a pouquinho o Júlio fala essa história dos cartões aí, hein? Torcedor do Guarani, calma aí. Daqui a pouco o Júlio vai falar pra gente, vai destrinchar tudo isso aí. Falta cobrada curtinho, o Elvis com ela, faz a abertura lá pela ponta canhota com o Arthur. Pintou cruzamento, segunda trave, desvio de cabeça. Vai pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Lupe. Cabeçada do Lucas Cândido, subiu com estilo, cabeceou certinho pro chão. Só que a bola foi sem direção. Tiro de meta pro goleiro Dalberson do Guarani.
38 minutos e 40. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. É clássico e é economia em campo. Iga Atacado, qualidade, variedade e preço, que é um golaço. Vem Guarani, cruzamento da grande área, vai direto pra fora, fala Bill. Até pro Júlio verificar essa situação, o pessoal da comissão técnica do Guarani, eles estão em dúvida porque é o seguinte, no entendimento deles, só valem os cartões que foram tomados nesta segunda fase. E não no campeonato todo. E com isso o Brusque estaria... Pênalti. E não o Guarani. Pra quem? Pênalti pro Náutico nos aflitos. 39 minutos da segunda etapa, o Timbu tem a chance de passar à frente novamente. Tem pênalti pro Náutico lá nos aflitos. Aqui tá 2-0 pra equipe da Ponte. E vem Bugre. Vem pra cima, vem carregando o Cauã com ela lá pro lado esquerdo. Faz o domínio, ajeita, aperta a canhota, tenta o cruzamento, joga em cima do jogador da Ponte. De graça, pra sair jogando mais uma vez a Macaca, vem buscando espaço pro campo de ataque, faz o break lá do lado direito, Serginho. Ele recua, começa de novo lá no sistema defensivo, Capacheco, toca na bola, pois não, Júlio. Só pra esclarecer então, é isso mesmo. Só vale os vermelhos do quadrangular e o Brusque tem vantagem. Está subindo neste momento antes do pênalti o Brusque. Fábio Chaib, situação do pênalti aí, Fábio Chaib. Muita confusão, os jogadores do Brusque reclamam muito, mas Vinícius está pronto para fazer a batida do capitão do Náutico, podendo fazer 2-1 pro Timbu aos 40 minutos da segunda etapa. Trabalha o Elvis com ela, faz a finta bonita, rola a bola lá pela direita com o Serginho, devolve em velocidade pro Teles, tem marcação em cima dele do Gemerson. Rola a bola, o Gemerson na recuperação para a saída do Kelvin. Kelvin domina a bola, busca alguém, ajeita de um lado, olha do outro, o toque foi feito lá pela esquerda, mais uma vez, vai trabalhando a bola a equipe do Guarani. 2-0, a Ponte tá ganhando. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 de tempo, de segundo tempo passados, hein? 40 minutos passados, segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar tá assim, ó. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Guarani. 0 pro Guarani. Chaib, o pênalti, Chaib. Ainda não foi batido, não. O Vinícius está se preparando. Vem no ataque, vem Mirandinha com ele. É falta em cima dele. É falta no Mirandinha ali pela meia esquerda. Pode completar, Chaib. Vinícius está preparado para a batida. Ele passa a bola para Paulo Sérgio, o goleador Paulo Sérgio, que vai fazer a cobrança agora. 40 minutos e 50 segundos nos aflitos. Está 1-1, mas o Náutico pode passar na frente. Central da bola. Neste momento o Brusque vai subindo. O Guarani tem 3 vermelhos contra 1 do Brusque. Por enquanto, Ponte Brusque subindo. Aqui tem falta para o Guarani e tem pênalti para o Náutico. Vai lá, meu caro Fábio Chaib, o pênalti. Para o Paulo Sérgio, preparado para a batida. Toma distância, tá ali na entrada da área. O goleirão do Brusque provoca. Paulo Sérgio vai bater. Autorizado, o juiz apita. Vamos ver Paulo Sérgio, artilheiro. Com passagem pela Ponte Preta também, futebol de Campinas, correu, Paulo Sérgio bateu, é gol. Gol do Náutico, 2-1 aos 41 minutos da segunda etapa. É falta para a equipe do Guarani, Mirandinha na cobrança, foi pra bola, perto da direita, batida, explodiu em cima da barreira. E no momento que o Fábio Chaib fala gol do Náutico, a torcida da Ponte explode aqui no Moisés Lucarelli. Gabi Castro, 42 minutos, segundo tempo, Gabi. Uma partida horrorosa do Guarani. Nós tivemos 4 finalizações no segundo tempo, todas da Ponte Preta. O Guarani precisando do resultado não finaliza. Ele tenta, ele fica com a posse de bola, vai para um lado, vai para o outro, mas não tem a infiltração. Falta muito ainda, mas dá tempo. Cistinho tenta o lançamento, bola bate em cima do Lucas Cândido, volta a bola com o Kelvin, ajeita a perna direita, tenta a fita, quase que ele perde a bola, sobrou com o Kelvin, bateu, teve desvio, pra fora! Rafael Pio, uma pergunta, o Diogo Silva ainda toca nela. Espetacular, toca nela, o Diogo Silva faz uma defesa com a mão esquerda, joga pra linha de fundo, escanteio lado direito, Guarani. Vem pelo lado direito, na cobrança, Cauã, levantou na área, sobe a zaga da Ponte, faz o desvio, joga pra fora e arremesso manual pro Guarani, é lá pela esquerda, hein? É lá pela esquerda, vai se ajeitando lá o próprio Bruno Santos para fazer a cobrança. Com as mãos, deixa lá pro Emerson. Vai tomar distância, meia dúzia do Guarani pro levantamento que vem por dentro da grande área. 43, segundo tempo. Reta final.
final de partida aqui do Moisés Lucarelli. Toma a distância, faz o arremesso, vem do bico da pequena área, sobe a zaga na ponte para fazer o corte, briga por ela. Kelvin joga a bola pelo meio, Cicinho toca nela, ela vai sair do Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. É dia de derby. O jogo começa na Outen Sports. Camisas oficiais e licenciadas de todos os times. Agora no Shopping Dom Pedro, Ala Colinas. Coxinha Ponte Preta faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. Carlão de Freitas tá dando Ponte Preta 2-0. Tá gostando do jogo, Carlão? Merecidamente, né, Cabelo? A Ponte fez um bom jogo, um jogo que se encaixou com as ideias do técnico Marcelo Fernandes. Foi nociva quando foi pro contragolpe, né? Um time que soube aproveitar as oportunidades e a bola parada, que é a característica da Macaca. Vence merecidamente. Ponte tá chegando na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Fala, Gabi. Os dois derbys irreparáveis. A Ponte Preta, ela não sofreu contra o Guarani no Brinco de Ouro e ela não sofreu aqui no Moisés Lucarelli. Mesmo aqui não jogando tão bem, mas ela conseguiu controlar o Guarani e controlou o Guarani sem a bola. Deu a posse de bola para a equipe do Guarani, que não teve infiltração, não conseguiu chegar cara a cara com o Diogo Silva. Toca a bola, a equipe do Guarani vem com o Mirandinha ali pela intermediária, brigando pela bola. O Teles vai pra cima dele, o Mirandinha carrega lá pela esquerda, tenta a jogada individual, adianta demais a bola, perde o lance, o árbitro pega uma falta do Mirandinha, é isso, né, Pio? É isso, pega a falta do Mirandinha porque foi esperto, né? O jogador agora Ponte Pretano, o Lucas Cândido, ficou caído ali no gramado. Daronco marcou a falta e agora a Ponte não vai ter nenhuma pressa. A Ponte Preta tá na final da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta é finalista da Série C do Campeonato Brasileiro. Júlio Nascimento, nesse momento, contra quem, Júlio? Contra o Londrina, Cabela. Nesse momento temos Londrina com 10, São Bernardo 7. Final aqui no majestoso Ponte Londrina. Vamos a 50 minutos, hein? Subiu a placa de 5, vamos a 50 minutos. E o técnico do Londrina é o Roger, né, Júlio? É isso? Bem lembrado, hein? Roger, o atacante, ex-atacante criado no Majestoso, vai duelar agora contra o seu ex-clube. Roger que já declarou-se para Ponte Preta inúmeras vezes e vai duelar na final da Série C. Bola foi para fora, tem escanteio pro Guarani aí, Pio. É o último toque do Gustavo Teles, camisa 35, escanteio pro Guarani, lado esquerdo, Mirandinha vem pra cobrança. Diogo Silva deu bronca no Gustavo Teles, tava chamando a torcida, ele falou, pode vir pra cá, o jogo não acabou não. Escanteio, sexto no jogo pro Guarani, vem bola pra grande área, pintou levantamento ali pelo meio da grande área, Simon. Ele fez o cabeceio do lado, a bola foi pro outro, Pio. Escanteio de novo. Ele fez o movimento da cabeça para baixo e a bola saiu para cima, né? Foi mais ou menos isso. Mais um escanteio de novo lado esquerdo. O Mirandinha nem saiu de onde estava. 11º escanteio do jogo, 7º para a equipe do Guarani. 46 minutos do segundo tempo. Vem Guarani para cima em busca do primeiro gol. Lançamento para a grande área, sobe a zaga na ponte, faz o corte, o Simon tira o perigo, Cicinho, devolve ele pelo meio. A bola espirrada, sobra Simon de novo, tava lá para fazer o corte. Ela sobra com o Mirandinha, ajeitou, bateu, vem bola pra área, tá viva pelo meio, Diogo Silva, milagre! Diogo Silva, milagre! Defesaça do goleiro da Ponte, Bruno Santos na cara dele, ele fez uma defesaça, Pio! É a noite do goleiro Ponte Pretano. Diogo Silva, você foi perfeito quando disse um milagre aqui no Moisés Lucarelli, porque a bola sobrou pro Bruno Santos, cara a cara, depois do bate-rebate. Com a pontinha da chuteira, ele bateu pro gol. E aí o Diogo Silva, espetacular, fez a defesa. Praticamente o terceiro gol da Macaca. O jogo tá parado, tem uma falta. Parece que o Simon não tem condições ali. O Simon, fez um alongamento ali, parece que tá tudo bem. 47 passados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2-0 em cima do Guarani. Resultado que deixa o Guarani fora da Série B. Fábio Scheibe, situação nos aflitos, Fábio Scheibe. 47 minutos da segunda etapa, teremos 9 minutos de acréscimo, iremos até 54 minutos. O Náutico vai vencendo o Brusque por 2-1 e com isso se classificando, garantindo acesso à Série B do ano que vem. Se sair um gol lá do Brusque, o empate do Brusque, o Guarani volta na parada aí. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 48
Náutico. Tem gol para escanteio que favorece a equipe do Guarani. É lá pelo lado esquerdo. Mirandinha de novo está na cobrança. É o oitavo do time do Guarani em todo o jogo. Mirandinha de perto da direita. Faz o levantamento. Vem bola para a área. Sobe a zaga na ponte. Para fazer o corte. Tira da grande área. Joga para fora. Ou para escanteio, né, Pio? Dessa vez do outro lado, né? Sai aqui da esquerda. Vai lá pro lado direito. Guarani tem mais uma possibilidade. Cauã Jesus cobra. Cauã dali na cobrança. 48,5. Novo escanteio do jogo, vai pra bola, aperta a canhota, bateu fechadinho, sobe a zaga do Guarani da Ponte pra fazer o corte, ela vai sobrando com o Emerson, fez a jogada, preparou a batida de longe pra longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca aí, Rafael Pio. Pegou mal, né? Muito mal o Emerson de fora, pé na esquerda. O Diogo só acompanhou, ela saiu também à esquerda do goleirão Ponte Pretano, só tiro de meta. Festa Ponte Pretana, aqui no Moisés Lucarelli. Festa do Timbu, lá nos aflitos. Ponte Preta e Náutico estão garantindo. A Ponte já estava garantida, mas Ponte Preta e Náutico nesse grupo estão garantindo acesso à volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, situação nos aflitos, porque agora a atenção do torcedor do Guarani é toda aí. 49 minutos da segunda etapa, aquele jogo que a gente sabe o Náutico fazendo aquela cera tradicional, Muriel caindo algumas vezes aqui no goleiro do Náutico fazendo aquela cera, caindo no gramado, também passando o tempo. O Brusque tenta agora o gol, pôs bastantes atacantes o treinador do Brusque, mas o gol não sai. Temos 49 minutos, vamos até 54 nos aflitos, viu, Cabelão? Toca a bola a equipe do Guarani na série do Emerson, recebe bola, tempo e prêmio, velocidade, chega Toró para fazer falta, para o jogo, comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. 49,50, pois não. Apita o árbitro. Fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Seu Macaca no derby 212. 2 para Ponte, Bruno Lopes e Luiz Felipe marcaram. Um no primeiro, outro no segundo tempo. Bota a Macaca na finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. E por enquanto o Guarani está ficando fora do acesso. Com esse resultado, o Guarani fica fora do acesso. Quem que chamou? Não, só... Porque o Guarani precisaria de 2 gols agora, né, Cabela? Como já acabou dele, mesmo que o Brusque faça, o Brusque passa nos cartões. Não, Guarani continua na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Deu Macaca, é finalista da Série C do Campeonato Brasileiro. Rafael Pio e Antônio Lupe no gramado. Jogadores da Ponte todos no gramado, vamos ver se os jogadores do Bugre vão falar, né? Deixa eu ver se o Bruno fala. Tá saindo aqui, sentimento, obviamente, de tristeza, né? Muita. Só saiu falando. Claro que o Matheus vai conversar com a gente depois, pegar. Os jogadores do Guarani estão deixando o gramado. O Cicinho tá saindo por aqui. Obviamente que foram 3 oportunidades que o Guarani teve de conquistar o acesso. Fica o sentimento de frustração, sim. É lógico que fica por tudo que a gente fez dentro do campeonato. Começamos, como todo mundo viu, brigando pra não cair. Tivemos umas arrancadas. Tivemos 5 jogos que não podia perder. Conseguimos, fomos guerreiros nesse jogo. Eu acredito que nossa equipe, a gente vê que é uma equipe que, se deixar jogar, joga. E claro que a gente tem que ser um pouco mais intenso, um pouco mais pegado. Então, eu acredito que faltou um pouco isso. Mas a nossa equipe está de parabéns. Fez o campeonato, para mim, muito bom pela situação que a gente se encontrou. Não seria nada despantoso a gente ter passado aqui. Eu acredito que fizemos um bom jogo, tivemos chance. Mas infelizmente o futebol é assim. Mas vai todo mundo de cabeça erguida. Triste porque também era um clássico e ninguém gosta de perder. Mas agora é levantar a cabeça que ano que vem tem mais. Vai, sim, alguém aí, Lupe? Não, pode ficar à Lupe. vontade. Oi, Scheibe. Teve uma questão de pênalti para o Brusque agora aos 52 minutos da segunda etapa, porém o árbitro viu impedimento, tá verificando isso, mas o Brusque teria um pênalti aos 52 minutos, mas o árbitro conferiu o impedimento antes aqui. Estamos na expectativa aqui do desfecho do lance. Dentinho. Pois Vamos não. ver o Dentinho enquanto não sai, Scheibe. A gente vê com o intuito de a gente vencer o jogo, né? Buscar esse acesso. Infelizmente não conseguimos,
Acho que não faltou entrega, cara. Eu acho que, se for analisar bem os gols, acho que foi uma falha nossa mesmo, né? Uma desatenção nossa. A gente também tem que reconhecer os nossos erros. Tivemos chances também de subir antes, né? Mas futebol é dessa maneira, é tudo conforme Deus quer. Agora é erguer a cabeça, ficamos muito abalados, muito tristes mesmo, porque a gente sabe, a gente é atleta, a gente é jogador, a gente não quer passar por esse momento, né? A gente lutou até o final, agora é erguer a cabeça, ver o que o Papai do Céu tem preparar para nós aí pro próximo ano. E eu acredito, cara, que a gente vai dar a volta por cima, porque o Guarani merece, cara, o Guarani é grande. Aí o Dentinho, definido lá, Jaime. Não foi pênalti mesmo, o impedimento está marcado, 53 minutos da segunda etapa, restando 1 minuto, o Náutico vai vencendo o Brusque por 2-1 nos aflitos. Se tiver mais alguém do Guarani, pode ficar à vontade, Pio, porque os jogadores da Ponte estão numa espécie de volta olímpica, né? Correndo aqui em volta do campo para comemorar com o torcedor essa vaga na final, o acesso também. E só agora os jogadores da Ponte estão chegando aqui no vestiário principal do Moisés Lucarelli. Mas ninguém aí, né, Pio? Só o Dentinho e o Cicinho já passaram por aqui, ainda falando, Lu. Então eu vou com a galera aqui da Ponte, os jogadores vão saindo. Se tiver alguma coisa lá também, Chaib, fica à vontade para cortar em relação ao final do jogo entre Náutico e também a equipe do Brusque. Lucas, rapidinho, o quanto foi importante essa vitória, agora a vaga na final, o acesso e encerrar com uma vitória em cima do maior rival. Cara, é impressionante, né? Esse grupo é maravilhoso. São imensos adjetivos, né, para falar desse grupo. Mas é bom demais ganhar do Guarani, né? Esse ano eles não ganharam nenhuma de nós, né? E eles queriam pegar a gente, né? Impressionante, né? A confiança deles, né? Eu acho que eles se enganaram mais uma vez, né? E esse Diego Torres aí pode voltar para casa. Aí o Lucas Cândido provocando também ali o Diego Torres, Rodrigo Souza, volante. Estádio lotado, essa festa linda que tá tendo aqui. E agora vamos por mais. O trabalho tá firme, tem mais dois jogos aí, 2 finais, para se Deus quiser coroar aqui com esse título aí. Oi, Chaib. Fim de jogo nos aflitos, deu Náutico. Náutico de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu o Brusque por 2-1. Gols de Hélio Borges e Paulo Sérgio também. A equipe de Hélio dos Anjos, portanto, jogará a Série B do ano que vem. Vai lá, Lupi. Estou aqui aguardando a saída de outros jogadores. Bruno, rapidinho. Me fala, você consegue descrever a sensação de marcar um dos maiores clássicos do interior do Brasil? Cara, tava falando ali agora, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar passando por isso. Tô feliz demais, cara. Ano passado eu tava lá no Amazonas, acabei não jogando tanto, mas tive a oportunidade de vir pra cá. Hoje eu posso falar, eu jogo no maior clube que eu joguei na minha carreira, então toda vez que eu entro dentro de campo, cara, eu dou minha vida, eu dou o meu máximo. E fazer um gol num derby tão importante como foi esse é só agradecer a Deus, cara. Agradecer a Deus, a minha família que sempre tá do meu lado, me fortalecendo. E essa torcida, o que eles fizeram ali hoje na chegada, não tinha como quem não se emocionasse dentro do ônibus, foi uma festa linda, então parabéns pra eles, parabéns aos guerreirinhos ali que estão também lutando, mesmo com as dificuldades que a gente tá tendo. Então tô muito feliz, cara, tô muito feliz. Vai por mais agora. Com certeza, vamos ser campeão. Tá aí, Luiz Felipe, Luiz, rapidinho, por favor, só um pouquinho, por favor. Cara, você fez um gol no derby, não quer falar? Eu falei 30, né? Fala 31, cara, você vai pra final. Não gosto de falar. Me fala uma coisa, eu perguntei pro Bruno Lopes a sensação de marcar um gol no clássico, descreve pra gente. É uma sensação que não tem como explicar, irmão. Só feliz. Deus sabe que eu passei ano passado, fui rebaixado com eu, Elvis e os guerreirinhos. Mas a gente deu a volta por cima, teve resiliência e conseguimos botar a Ponte que da onde ele nunca devia ter saído. E vamos lutar agora por esse título, que a Macaca precisa desse título para a gente se consagrar. A campanha da Ponte é um retrato daquilo que foi você no campeonato? Porque você chega em 2022 e ninguém conhecia Luiz Felipe. Aí você começa a Série A2, joga como titular e muito questionado ainda. É uma resposta para aqueles que criticavam o futebol, para os torcedores que não acreditavam no Luiz Felipe? Isso é normal, quando o cara tá mal, a torcida não vai estar com o cara, mas quando o cara estiver bem, a torcida vai criticar, e quando o cara estiver bem, a torcida vai estar junto. Acontece isso aí, mas é trabalhar, ter resiliência, que Deus abençoe. Obrigado. Luiz Felipe, autor do segundo gol no clássico. Aqui em Campinas, Arthur também está falando por aqui, lateral esquerdo da Macaca. Conseguimos uma vitória importante, 2-0 dentro de casa, conseguimos implementar nosso estilo de jogo, como sempre, e deixamos nosso rival para trás, coroando chegar nessa final, que é de suma importância para o clube. Agora vamos pensar no Londrina e vamos pensar em vencer essa final e conquistar esse título para esse clube que tanto necessita e nós também jogadores. Arthur, rapidinho,
o quanto é emocionante para um atleta profissional, você é o cara que mais vestiu a camisa da Ponte, superar todas as dificuldades, entrar num quadrangular, ainda quando o assunto era questão salarial. Vocês não perderam os clássicos, vocês venceram o Guarani lá no Brinco e hoje aqui, e de quebra, acesso e vaga na final. É importante, né? É igual uma entrevista que o Vandes foi muito feliz, nosso zagueiro falou que a gente nos fechamos, focando dentro de campo, deixando o extracampo para lá. E quem tivesse que ficar ia focar aqui, sabendo o objetivo do clube. Conseguimos isso, conseguimos essa vitória, que é de suma importância para nós. Cara, igual eu te falo, eu orgulho muito imenso desse grupo, eu orgulho muito dessa rapaziada. E estamos aí na final e agora é focar nessa final que é nosso objetivo, cara. E vamos com unha, com garra, com tudo que a gente precisa, nós necessitamos disso. Sempre, lógico, respeitando o nosso adversário, mas a gente vai buscar nosso prato de comida. Quantos jogos mesmo? 127 agora. O E127. Isso. Você já passou por muita coisa aqui no Moisés Lucarelli, inclusive em 2017, naquela primeira passagem sua, que também, não sei se você estava no jogo aqui do Vitória, acho que você não estava, né? Aquele ano foi complicado, chegamos na final do Paulistão, na sequência eu fui separado, fiquei separado da equipe, fiquei 4 meses fora, depois retornei no nascimento até do meu filho Arthur, acabei me machucando e não consegui desempenhar meu melhor. Era muito novo na época, voltei em 2022 mais experiente, conseguimos manter o time 23, subimos para 12, fomos campeões, saí em 24, por incrível que pareça, aí voltei nessa situação também de ter caído, mas cara, eu sou honrado pra caramba vestir essa camisa, conquistar, voltar esse clube para a divisão da Série B, que não é a divisão que merecia a Série A, só que assim, tô muito orgulhoso de estar vestindo essa camisa e muito contente com isso e que fé em Deus vamos corar isso com o título. Obrigado. Arthur, lateral esquerdo da Ponte Preta, o 10 está aqui, Elvis. E ela saindo vai ser meu maior título esse ano. Rapidinho, o Elvis vai continuar aqui falando. Definido, eu te perguntei, o Diego Torres falou que queria enfrentar a Ponte. Enfrentou a Ponte, foram 2 vitórias da Macaca e eles continuam na Série C. O que você pode dizer? Não, eu não tô aqui para provocar ninguém. A gente fez o que tinha que fazer, a tarefa nossa, e tá todo mundo de parabéns. Ô Elvis, foi embora, vai tirar uma foto ali, depois vai passar de novo. Jogadores estão tirando fotos, está uma verdadeira alegria aqui por parte do torcedor da Ponte Preta. Já já eles vão passar aqui, a gente continua ouvindo os atletas, viu, Cabela? Muito bem, muito bem. Então vou passar a bola pro Júlio, seguir com o Cabela. Oi. Queria trazer só uma imagem muito impressionante na torcida do Náutico, né? Nos aflitos. A torcida do Náutico invadiu o gramado, tá uma festa dentro do gramado, muitas bandeiras, muita gente, um mar de gente dentro dos aflitos agora para comemorar o acesso do Náutico à Série B. Desde 2017, o Náutico não jogava a Série B, o Timbu voltando, portanto, à segunda divisão do Nacional após 9 anos, viu? Cabela. Pois não. E o Chaibe falando dessa festa, né? E é legal ver também aqui no Majestoso que, obviamente, os torcedores já estão saindo, estão deixando o estádio, a maioria já deixou, mas tem muita gente que ainda tá sentada na arquibancada, que ainda tá fazendo aquela selfie, que tá comemorando. Aqui atrás, né, do gol que foi defendido pelo Diogo no segundo tempo, tem bastante gente ainda. Galera não tá a fim de ir embora hoje não, viu, Cabelinho? Também mais de 17 mil pessoas aqui no Moisés Lucarelli. Tem que ter calma, paciência pra sair. Bota o som lá no carro, quem tá já saindo, já bota o somzão da CBN lá, porque o Júlio Nascimento vem chegando aí pra trazer muito mais detalhes de toda essa festa, pois não? Antes do Júlio, deixa eu pegar aqui mais uma palhinha dos jogadores que estão saindo aqui. O Diogo Silva, goleiro, que fez defesas impressionantes também no clássico, no derby hoje contra o Guarani. Vaga pra final da Série C. Olha, é chover no molhado, né? Isso tá na língua, na fala de todos. Uma coisa que realmente é verdade, esse grupo é fantástico. Deus nos abençoando, dando graça para levantar dia após dia, porque todo mundo sabe da imensa dificuldade que nós estamos tendo fora de campo. Mas todo dia nós estávamos ali trabalhando, meu. Isso aqui não aconteceu por acaso. Foi porque nós trabalhamos, nos dedicamos muito, fizemos tudo aquilo que convém para vencer uma partida e o Senhor abençoou. E glória a Deus, estamos na Série B e temos aí esse privilégio de disputar uma final. Graças a Deus. Ô, Diogo, eu queria que você falasse também do jogo, né? Porque a Ponte, você fez 2 defesas incríveis ali em 2 lances, né? Mas a Ponte, ela dominou muito as ações, principalmente aqui com os contra-ataques. Isso foi trabalhado, foi passado tudo que o Guarani poderia oferecer de perigo para a Ponte Preta? Sim, eu creio que nós voltamos a fazer um grande jogo, né? No jogo contra o Náutico foi um jogo muito abaixo, até mesmo por causa daquela ansiedade, de subir hoje e tal. Mas hoje fizemos um grande jogo, um grande primeiro tempo, né?
E, pô, no segundo tempo, eles dominaram, tiveram a posse de bola, mas não aquele domínio de finalização, e nós tivemos grandes chances de poder aumentar para cá. E ali no final, aquele desespero, né, do adversário tentar a última agora, acabou sobrando 2 bolas ali, mas graças a Deus, Deus abençoou, a gente estava ali e pôde ajudar mais uma vez. Obrigado. Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, tá falando aqui. O João Brigatti também tá aqui. João Brigatti tá aqui. O outro lado, quem que subiu do outro lado? Alguém pode me informar? Londrina e Náutico, Londrina e São Bernardo. São Bernardo, Isso. obrigado. O pessoal tava perguntando aqui. João Brigatti. Que pessoal? Pessoal da Ponte. Tá bom. Eu não sei o nome do rapaz que tava perguntando, desculpa. João Brigatti tá falando aqui. O que não pode acontecer são situações que a gente já sabe muito bem o que aconteceu ano passado, enfim, são situações que a gente, tendo essa experiência agora, a gente acredita que a instituição muito forte, juntamente com o apoio da nossa torcida, que foi maravilhosa, né? Desde o início do campeonato paulista, na verdade, nunca abandonou a Ponte Preta e hoje conseguimos coroar aí com acesso e graças a Deus estamos todos felizes aí pelo trabalho que foi feito. Torcedor da Ponte Preta, qual que é o sentimento de conquistar um acesso e de quebra uma vaga na final que dá a oportunidade de um título, você trabalhando na Macaca? Isso é muito importante, né? Une você trabalhar, ser o profissional e ao mesmo tempo você gostar da instituição que você trabalha. Acho que não tem coisa melhor, né? Para acontecer num momento desse. Mas nós temos que enaltecer muito, principalmente a chegada do Marcelo aqui, que foi fundamental. O cara é sensacional, quero agradecer pra você. Não, eu tenho que agradecer a oportunidade que tu me deu. Ele veio Esse cara me ligou. O ambiente da Ponte Preta. Parabéns, me ligou, obrigado parabéns. você. Me ligou e obrigado pela oportunidade de esse time maravilhoso. E essa torcida merece. Obrigado, João. Valeu, obrigado. Marcelo, beleza. Além de ir pra final, o Guarani Valeu. na Série C. Aqui. Não é problema nosso. Meu problema é a Ponte Preta, eu sou profissional. Queríamos muito essa vaga na final, conseguimos. E agora é respeitar o adversário. Temos 2 semanas de muito trabalho para conquistar esse título de inédito para a Ponte Preta. Depois a gente ouve o Marcelo Fernandes também na coletiva. Confusão, Deixa eu só hein? perguntar uma situação aqui pro Brigatti que tá aqui. Ô, Brigatti, rapidinho. Você já passou por muitos problemas aqui dentro, né? Você como jogador, naquela vez em que você foi acionado pela primeira vez, se não me engano, a gente até brinca que você puxou um Pai Nosso numa entrevista coletiva, acho que foi um jogo contra o Novo Horizontino, não me lembro agora. Mas esse momento foi o mais difícil que você atravessou com a Macaca? Teve também no Campeonato Paulista, né? Antes, quer dizer, pós-pandemia. Ou seja, você já enfrentou uma montanha-russa aqui dentro. Essa da Série C foi a curva mais perigosa que você enfrentou? Olha, Lupe, a gente vem de um rebaixamento ano passado, né? Que a gente não gosta nem de lembrar de uma situação dessa. Mas você tem que tirar experiência e é um aprendizado muito grande do que aconteceu ano passado que não poderia acontecer esse ano, né? Eu acho que o ponto primordial que foi pra gente fazer essa campanha e hoje ser coroado com a classificação para a final foi o time que nós tivemos de escolhermos um elenco, né, qualificado, obviamente, mas com experiência, que já tinham vivenciado essa situação em outros clubes, né, para que pudesse suportar a pressão fora de campo, a pressão dentro de campo, que é vestir a camisa da Ponte Preta. Então é impressionante a pressão aqui. Então a gente fica muito feliz por isso. Acertamos, eu nessa nova função nesse ano aqui, né, de poder, juntamente com o nosso presidente, o Marco Eberlin, juntamente com o Ricardo Coelho, a gente montar esse time aqui, né, e a gente ter optado por trazer esses atletas experientes que, nos momentos mais complicados que nós tivemos, principalmente o lado financeiro do clube, eles souberam entender, se doaram ao máximo e conseguiram, né, trazer a Ponte Preta de volta para a Série B. E agora logicamente, a gente aprender com as situações, ter essa experiência para que o próximo ano seja uma instituição forte, uma equipe forte, um elenco forte. Por quê? A gente tem que agir com a razão daqui para frente. A emoção, a gente está emocionado hoje, né, de conquistarmos esse acesso. E também a gente vai buscar agora a cereja do bolo. Só que a gente tem que tirar de experiência, ser, né, uma diretoria com razão, para que a gente possa. O Campeonato Paulista é muito forte, o calendário do futebol brasileiro vai ser diferente, uma Série C muito forte que a gente tem visto aí. A Ponte não pode, a Ponte logicamente tem que agir com a razão e montar um elenco forte, como foi montado esse ano aqui, para que a gente possa superar todas as dificuldades e logicamente conseguir resultado positivo no próximo ano. Mas também tem essa questão financeira, né, João, que fica de lição também, né, porque é uma coisa que atrapalha, né, a imagem do clube fica manchada, né? Não tenha dúvida, não pode, não é assim que se faz futebol, né, e todos nós sabemos, a diretoria, o presidente sabe, a instituição sabe, mas tem a eleição agora, acredito numa
numa sequência muito boa aqui, né? De novos ares dentro da Ponte Preta. A gente vai torcer e trabalhar muito para que isso aconteça, pode ter certeza. Obrigado. João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, também está falando por aqui. Acredito que não tem mais ninguém, quer dizer, tem mais uma galera ali comemorando, mas aqui na saída os jogadores já foram. Eu queria só fazer mais uma pergunta pro Elvis, mas eu vou dar aqui o miguezinho e vou encontrar com ele lá do outro lado, viu, Júlio? Maravilha, Antônio Lupe, Rafael Pio, acho que do lado do Guarani não tem absolutamente ninguém, né? E agora fica a expectativa, será que teremos coletivo? Não sei se o Pio tá na escuta. Fica a expectativa para saber se teremos, né, Pio, alguma declaração do Matheus Costa. Teremos sim, Julião. Daqui a pouquinho o Matheus já sobe. O pessoal, inclusive, tá chamando ali, ó. Acho que já vai ser já. Vai fazer lá dentro. Isso, ele vai fazer lá dentro. Vamos ver se a gente se pega ali o nosso equipamento. Mas acho que sim, né? Vai ser aqui logo no início. Oi. Só vamos fazer um primeiro intervalo então e na sequência a gente já começa com a coletiva do Guarani. Matheus Costa vai começar falando. Não sei se o Lupe tá com o Elvis. Se der tempo, rapidinho, dá pra ouvir o Elvis. No cacuete, hein? Essa vai ser no cacuete, eu diria Sérgio Eduardo. Não, ainda não. Então daqui a pouco a gente volta às 7h17. Esse é o pós-jogo. Ponte 2, Guarani 0. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. No ritmo do derby. Acelere com a energia da BYD Daruge. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Holden Sports, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Ponte Preta, Guarani. Futebol Globo CBN. Atenção, a BYD Daruge neste mês está com a maior promoção nos SUVs que você já viu. Eleita com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Song Pro GL 2026 a partir de R$161.492. Apenas R$161.492. Song Plus 2026 com bônus de até R$40.000 com seu usado na troca. Ofertas sem juros em 24 vezes. O melhor atendimento e as melhores ofertas é só na BYD Daruge em 6 endereços. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. É dia de clássico e o Iga Atacado entra em campo com você. Aqui você encontra variedade, qualidade e preço justo para abastecer seu comércio ou sua casa. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e ofertas que são um golaço. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Torcedor de Campinas, atenção! A Holden Esportes inaugura hoje no Parque Dom Pedro Shopping com camisas oficiais e licenciadas de todos os times e tem mais. Para os ouvintes da CBN, na compra de qualquer produto oficial do seu clube, você ganha na hora um chaveiro do time do coração. Aproveite promoções especiais e modelos exclusivos esperando por você. Garanta sua camisa, vista seu time com estilo e mostre toda a sua paixão. Holden Esportes, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Central da Bola. Apresentação Júlio Nascimento. Estamos de volta, são 7h20. Rafael Pio, situação de momento no vestiário visitante do Guarani. Aguardando, Júlio, daqui a pouquinho Matheus Costa chega por aqui para a entrevista coletiva. Rapaziada já ajeitando os últimos detalhes, Julião. Eu tô tentando achar o loop no visual aqui para ver se eu tô só esperando o Elvis aqui rapidinho para ver se... Eu só queria fazer mais um questionamento para ele, mas ele tá atendendo. Agora ele vai sair aqui.
Deixa eu ver se o Elvis atende rapidamente. Se precisar cortar aí, Pio. Que resenha, hein? Foto, tá todo lado. Aí tranquilo. Mas ele tá atendendo, ele nunca atende, né? O pessoal sempre chama, mas ele fica ali, ele já é um dos primeiros a descer. E agora entrou um cara da internet. Ah lá, tá vindo, agora tá vindo. Ô Elvis, por favor, eu tô te aguardando aqui, porque eu preciso fazer uma pergunta pra você, porque é o seguinte, você tava aqui no elenco que foi rebaixado, e agora você sobe a Ponte Preta. Você poderia ter deixado o clube como muitos fizeram. Agora, com o acesso, agora tem o título também. O que passa na cabeça do Elvis de querer continuar aqui e ter colocado a Ponte onde você encontrou quando chegou aqui no Moisés Lucarelli? O ano passado, é como eu falei, a gente infelizmente tinha sido rebaixado, mas assim, os maiores culpados são sempre os jogadores que jogam, mas assim, a gente foi rebaixado por muita coisa errada que tinha no clube e tem ainda. Então assim, agora a gente voltou o clube para a Série B, que eu acho que é o mínimo que a Ponte Preta é um time de Série A. A Ponte Preta merece estar na Série A, pela camisa que tem, pela torcida que tem. Então eu espero que o clube se estruture, se organize e consiga chegar à Série A. Mais um passo de cada vez, agora é Série B, depois Série B, quem ficar ou quem jogar, subir para a Série A. E o dever meu acho que foi cumprido e agora é focar no título. A gente tem uma grande final aí pela frente, respeitamos muito o Londrina, mas a gente vai em busca do título e, se Deus quiser, aí coroar com um final de ano aí com título, seria um sonho perfeito para mim. E você superou vários problemas, né? A questão envolvendo tudo que a gente já sabe aqui do extracampo, um problema familiar gravíssimo. Aliás, se você puder atualizar como é que tá a tua sobrinha, se já tá bem, ou seja, você além do campo precisou superar muitas barreiras para chegar até aqui, né, com esse acesso. Na minha vida eu costumo brincar, nunca foi fácil. Eu saí de uma cidade de 5 mil habitantes, quando muita gente achava que nem jogador de futebol ia virar. E graças a Deus, com o apoio da minha família, eu consegui virar um jogador, que é muito difícil hoje em dia. E minha sobrinha tá na UTI ainda, mas tá melhorando muito. Rapaz, ela é um milagre vivo e graças a Deus ela tem melhorado cada vez mais. Se Deus quiser, amanhã ou depois eu tenho fé em Deus é que ela vai sair da UTI, que ela está ainda na UTI, 30 dias. E se a gente conseguir esse título e a minha sobrinha sair da UTI, que vai ser o meu maior título esse ano, vai ser esse. Então força, Esther, eu tenho certeza que tem muita gente orando. Minha irmã tá passando por essa barra, meu cunhado, meu pai, minha esposa, a gente foi pra lá toda vez que deu. Então assim, eu não gosto de ficar expondo muito isso, porque eu só peço oração. Oração pra todos aí, pensamento positivo, que eu tenho certeza absoluta que ela vai recuperar e esse vai ser o grande título da minha família, não meu, da minha família. Valeu? Tá aí o Elvis, Pio. Matheus Costa, vamos ouvir. Ou 6 da zona de classificação, resultado. Minha chegada a cada jogo foi uma decisão e a gente conseguiu no primeiro momento atingir a classificação. Iniciamos o quadrangular final longe daquilo que esperávamos e que queríamos. Tivemos o poder para resgatar isso, novamente ficando entre os 2 primeiros da segunda até a 5ª rodada do quadrangular final. E hoje, infelizmente, as coisas fugiram do nosso controle e de tudo aquilo que a gente esperava na partida. E quando você tem uma estratégia e recém uma bola na trave nossa, a gente perde um lance de forma isolada e dá a oportunidade deles contratarem fazendo gol, é claro que as coisas se tornam mais difíceis. Tentamos todas as alternativas depois que a gente sofreu aquele gol para buscar o empate. E faltou para nós o equilíbrio para a gente ter o resultado e atingir o nosso grande objetivo, que era o Guarani na Série B. Acho que é um momento, acima de tudo, que é um clube gigantesco. Claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar o gigante que é o Guarani. Já saiu de situações piores e reverteu. Ia montar um excelente planejamento para 2026, que eu não tenho dúvida alguma, com todo esse poder e potencial para fazer um ano para retornar de degrau a degrau onde merece estar. Matheus, por que você não optou por voltar com um atacante já no intervalo do jogo, sabendo que você já precisava do resultado? Aí você voltou com meia, no caso o Isaac, né? Perfeito, porque não estava vendo que o nosso problema era o atacante, porque a bola não estava chegando lá. O Bruno não teve uma oportunidade no primeiro tempo. A oportunidade que nós tivemos, que foi antes do primeiro gol, que foi uma bola na trave, uma bola alçada na área, e quando chegou na bola alçada na área, nós colocamos na trave. Então, para mim, o problema era na criação e na...
talvez os jogadores que mais participaram da posse de bola no primeiro tempo foram os nossos zagueiros. Então a gente estava precisando de mais jogadores criativos e por isso a entrada primeiro do Cicinho, que tem um jogo numa zona final de campo precisa, sabe o que faz com a bola, e o Isaac para ter mais um jogador de qualidade por dentro para a gente tentar colocar mais opções aí para o Bruno estar finalizando. Matheus, analisando e olhando esse quadrangular final, né, especificamente, o Guarani teve 3 oportunidades, né, de conquistar o acesso, Náutico, Brusque e hoje. Talvez o jogo contra o Náutico tenha sido o maior peso nessa reta final para o Guarani não conquistar o acesso? Nós fomos muito prejudicados. Acho que eu tenho toda a minha responsabilidade, eu como treinador, e ainda mais agora um cara apaixonado pelo Guarani, por tudo que eu vivenciei aqui e por tudo que eu tive como retribuição a todos que acreditaram no trabalho, né? Torcida, vocês da imprensa, as pessoas em volta do Guarani, o staff. Então, eu sou um cara que passei a amar e admirar esse clube. Contra o Brusque, lá no gramado sintético, nós fomos muito prejudicados, muito prejudicados. Coincidentemente, o Guarani, ele teve um jogo muito polêmico em Goiás e através desse jogo polêmico lá em Goiás, ele entrou na justiça. A arbitragem polêmica lá em Brusque era de Goiás. A arbitragem polêmica contra o Náutico no Brinco de Ouro era de Goiás também. Então, coincidências, foram 2 jogos que nós fomos muito prejudicados. E era uma grande preocupação minha, né? Eu não sei qual é o real interesse de o máximo de clubes paulistas, que é o que está se desenhando no Brasil pela organização e qualidade da Federação Paulista, até que ponto não é nem nos ajudar, é não participar tanto do jogo como participaram contra nós. Então, a gente foi muito prejudicado nesses 2 jogos, infelizmente deixamos para o último jogo aqui, podendo, né, reverter em jogos anteriores. Fizemos de tudo e infelizmente não conseguimos, mas mostrando e sabendo que o Guarani é um gigante e que vai conseguir sair dessa situação sem dúvida alguma. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. A escolha do Alisson em relação ao David Braz na zaga, na vaga do Alan Santos. Pelo caráter do jogo, pela experiência do David Braz, não seria uma melhor opção que o Alisson? O Alisson é tão experiente quanto o Alisson. Se você pegar a partida que ele fez contra o Náutico, aqueles poucos minutos, ele no mínimo 4 bolas, ele foi fundamental com um jogador a menos. Ele ganhou 3 lances por cima, ganhou 1 lance por baixo, não comprometeu de forma alguma, e hoje também não comprometeu no resultado. Zagueiro por zagueiro, não foi falha dele ou de outro jogador que estivesse na posição dele essa situação. Então, acho que agora a gente tenta achar problemas para tentar saber o que houve. Acho que é muito mais complexo e mais amplo do que isso. Ô Marcelo, o Guarani enfrentou... Perdão, estou aqui. Matheus, o Guarani enfrentou a Ponte Preta 2 vezes no quadrangular, e a gente pode dizer que foram de desempenhos piores apresentações do Guarani. Por que o Guarani não conseguiu, como jogou contra o Náutico nos aflitos, contra o Brusque, um resultado melhor e pelo menos um desempenho melhor enfrentando o rival num jogo tão importante? O primeiro jogo foi um jogo que deu tudo errado, então foi uma página virada. Hoje aqui a gente começa bem a partida. Demos uma bola na trave, na sequência o primeiro lance a gente estava com a bola no nosso pé, acabou interpretando errado aquela situação, que era uma bola que estavam todos os nossos jogadores de grande estatura na área e a gente com o controle máximo na bola, não optamos por uma bola na área e daí pegou nosso time totalmente desprevenido em um lance que tinha acabado de gerar uma situação em bola na trave e a gente acabou sofrendo gol. Daí a gente sabe, é uma situação difícil, mentalmente era uma decisão, a gente tinha que estar em todos os critérios bem preparado. Nosso rival é um time que 90% do elenco são atletas acima de 30, 32 anos, então é catimbeiro. Nosso time é um time mais jovem, tem mais saúde, porém alguns outros critérios deixou passar algumas situações e a gente não conseguiu reverter em nenhum momento o placar, o resultado negativo. Tá aí, o Matheus Costa, treinador do Guarani, Julião.
Maravilha, tá então a palavra do professor Matheus Costa. O Lupe está se dirigindo, beleza, Lupe, até a sala de imprensa do professor Marcelo Fernandes, para ouvir daqui a pouco também o lado Ponte Pretano, que é o lado vencedor. Eu tô ouvindo daqui, parece que tá tendo uma grande festa lá, Reinaldo. Você tá ouvindo também? Uma grande festa ainda da torcida Ponte Pretano em frente ao Moisés Lucarelli. Muita gente não foi embora, permanece aqui nas cercanias do estádio, comemorando muito essa vitória no derby. 4 derbys no ano, 3 vitórias da Ponte, um empate. Guarani foi nulo em praticamente todos os clássicos, o que é um número vergonhoso para a instituição do Guarani. 4 derbys no ano. O Guarani não jogou bem em nenhum dos derbys. Esse número tem que ser realmente motivo de muita reflexão dentro do estádio Brinco de Ouro e, claro, muita vibração no lado Ponte Pretano, do lado alvinegro, que é o lado vencedor. Vamos então eleger o melhor em campo, craque do jogo de Ponte 2, Guarani 0. O craque do jogo. Oferecimento no ritmo do derby. Acelere com a energia da BYD Daruge. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Holden Sports, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro. Muito obrigado. Vamos então, Gabriel Castro, começando com você, o voto do craque do jogo. Pois não, Gabi? Vamos lá, Júlio Nascimento, rápidas menções, né? Diogo Silva, paredão Ponte Pretano, garantiu com que o Guarani não fizesse nenhum gol. A dupla de zaga da Ponte hoje partidaça. Wanderson e Simon foram muito bem. Rodrigo Souza controlando o meio-campo com o Luiz Felipe, autor do gol. Diego Tavares correu como ninguém e o Bruno Lopes marcou o primeiro gol. Dito isso, meu voto é do Toró, incansável. Foi muito bem, tanto no ataque quanto ajudando a defesa. Maravilha, Toró então recebe o primeiro voto. Carlão de Freitas, seu voto, Carlão? Olha, eu acho que não só pelo jogo de hoje, mas o crescimento dele no quadrangular foi evidente, foi uma peça importantíssima do técnico Marcelo Fernandes e foi decisivo hoje também para coroar este crescimento dele. Luiz Felipe, Toró, um voto para cada um. Carlos Cabela, pois não, Cabela? Pra mim também, Luiz Felipe. Pra mim, o Luiz Felipe, ele fez uma partidaça no meio-campo e, como disse o Carlão, coroado com gol, Luiz Felipe. Maravilha, Luiz Felipe assume a liderança. Antônio Lupe, o seu voto? Voto no Luiz Felipe. 3 votos pro Luiz Felipe, já tá eleito o craque do jogo. Rafael Ângelo Pio. Julião, como ele já tá eleito, né, o Luiz Felipe, eu quero votar no Diogo Silva, né, porque tava muito próximo ali. É impressionante nos 2 milagres que ele faz, né? Principalmente naquela do Mirandinha, ou melhor, naquela do Bruno Santos, aquela foi impressionante. O posicionamento que ele faz, o quanto ele cresce na frente do atacante, é um negócio impressionante. Então, como o Luiz Felipe já ganhou, meu voto vai pro Diogo Silva. Pois é, o Diogo Silva cresceu demais, né? Com uma defesa espetacular que garantiu a vitória por 2-0. 2-0 pra Ponte, repete o placar do Paulistão, né? Foi 2-0 no Paulistão, 1-1 na Série C, depois 1-0 pra Ponte no Brinco e agora 2-0 no majestoso Luiz Felipe, eleito craque do jogo. Futebol Globo CBN. Atenção, a BYD Daruge neste mês está com a maior promoção nos SUVs que você já viu. Eleita com os clientes mais satisfeitos do Brasil. Som Pro GL 2026 a partir de R$161.492. Apenas R$161.492. Som Plus 2026 com bônus de até R$40 mil com seu usado na troca. Ofertas sem juros em 24 vezes. O melhor atendimento e as melhores ofertas é só na BYD Daruge, em 6 endereços. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. É dia de clássico e o Iga Atacado entra em campo com você. Aqui você encontra variedade, qualidade e preço justo para abastecer seu comércio ou sua casa. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e ofertas que são um golaço. Iga Atacado, há mais de 60 anos sendo referência em qualidade, satisfação e economia. Torcedor de Campinas, atenção! A Holden Esportes inaugura hoje no Parque Dom Pedro Shopping, com camisas oficiais e licenciadas de todos os times. E tem mais! Para os ouvintes da CBN, na compra de qualquer produto oficial do seu clube, você ganha na hora um chaveiro do time do coração. Aproveite promoções especiais e modelos exclusivos esperando por você. Garanta sua camisa, vista seu time com estilo e mostre toda a sua paixão. Holden Esportes, originalidade, estilo e paixão pelo futebol em cada detalhe. Agora no Shopping Dom Pedro.
Futebol Globo CBN. Central da Bola. É isso, fim de quadrangular da Série C. No grupo B subiram Londrina e São Bernardo. Londrina com 10 pontos, São Bernardo com 7. O grupo que gosta de empate, hein? Hoje, duplo 1-1. E no grupo C, Ponte Preta 13 pontos, Náutico 8. Professor Hélio dos Anjos, hein? Ele conseguiu mais um acesso impressionante que cheira acesso ao professor Hélio dos Anjos. O Náutico subiu em crise, gente. Tá bom pra vocês? O Náutico subiu em crise, impressionante. E é isso. Final agora da Série C, Ponte Preta e Londrina. Tem negócio aí, meu caro Bolacha, de pior em campo aí? Tem essa coisa aí? Não. Se tiver, já bota aí pra rodar. O pior em campo. É assustador mesmo. Muita gente tem que ficar assustada mesmo. E aí, Gabriel Castro, quero saber o seu voto. Muitos candidatos, mas por conta da falta de criatividade. Ele foi a surpresa do Guarani. Tirou a titularidade do Isaac. Esperava muito do Caio Melo para ser esse segundo homem de meio campo. Não conseguiu ajudar defensivamente, não conseguiu ajudar no ataque, saiu no intervalo. Meu voto é Caio Melo. Muito obrigado, Marcelo Abreu, que tá no comando técnico. O Bolacha já tá dormindo já. Valeu, Marcelão! Você votou em quem mesmo, Gabriel? Caio Melo. Caio Melo, bom voto. E aí, Caio de Freitas? Cadê o cara? Eu acho que o cara, quando ele veste a camisa 10 gloriosa, pesada do Guarani Futebol Clube, ele tem que ter repertório, ele tem que liderar, ele tem que conduzir, ele tem que participar das ações ofensivas, ele tem que assumir a responsabilidade de ser um camisa 10 do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro em 78. E com todo respeito ao profissional, Diego Torres foi omisso, não só nos derbys, mas nos principais jogos com a camisa do Guarani. Diego Torres. Diego Torres e Caio Melo, 2 jogadores de meio campo, né? Importante pensar nisso porque o Matheus Costa bateu muito na tecla que o problema do Guarani foi o setor de criação. E aí, Cabela, vota em quem, Cabela? Como o Isaac mais uma vez não entrou em campo, eu voto também no Diego Torres. Diego Torres com 2 votos, Caio Melo com 1. Rafael Ângelo Pio, você acompanhou o Guarani hoje? Embora se esperasse muito na entrada do Isaac, né? Que ele pudesse fazer alguma coisa, né, Julião? No segundo tempo, ou pelo menos colocar um pouquinho de fogo no jogo, e não fez absolutamente nada. Mas acho que o Carlão foi perfeito. E aí vem a discussão, né? O Matheus Costa, na minha visão, escala o Diego Torres de uma forma errada. Que ele coloca o Diego um pouco mais atrás aqui, começando o meio campo, e ele precisa chegar mais à frente. Mas, pô, toma atitude, fala, tudo bem, o professor me colocou mais aqui, mas eu vou avançar, eu vou voltar, eu vou chegar na área, mesmo ele não tendo pedido, eu vou fazer isso. Enfim, também não sei se pediu. E por essa ausência de vontade ou de não chegar na frente, também para mim, Diego Torres. Diego Torres já tá eleito o pior em campo. O Lupe tá comigo? Eu tô com você sempre. Personalidade, você vai votar também, Lupe? Eu vou votar no Diego Torres. Deixa eu mandar um abraço pro Alisson, que tá curtindo aqui a nossa transmissão, nosso pós-jogo. Marcelo Fernandes já tá por aqui, viu, Júlio? Maravilha. Então, o Diego Torres está eleito o pior em campo. Deixa eu me despedir aqui do nosso narrador, até para liberá-lo. Carlos Cabela, parabéns pela transmissão, viu, Cabela? Uma narração emocionante pro torcedor da Ponte, vai ficar guardado aí na memória dos arquivos da Rádio CBN, uma narração histórica e, é claro, de muito lamento pro torcedor do Guarani, que, segundo o Matheus Costa, vai se reerguer, e a gente torce por isso em 2026, Cabela. Torcemos muito para isso, para que o Guarani se reerga mais uma vez, que saia dessa Série C, porque a gente sabe como é que é, complicadíssimo. Um grande abraço a todos e até a próxima. E a próxima, né, Julião? É final. Final, é decisão. Marcelo Fernandes já tá na casa? Atenção, daqui a pouco. Daqui a pouco vem Marcelo Fernandes. Então vou para um break, hein, Marcelo Abreu? Vou para um rápido intervalo, então, e na volta a gente finaliza com o professor Marcelo Fernandes e os comentários de Gabi Castro e Carlão de Freitas, 7h40. Futebol Globo CBN. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Futebol Globo CBN. Central da Bola. Estamos de volta, 7h41. Antônio Lupo tá com a gente, ainda não? Tô sim, só estamos ajustando aqui algumas questões táticas e técnicas com o microfone da coletiva. Enquanto isso, Lupe, antes também dos comentários, Carlão de Freitas e o Gabi Castro já estão preparando o discurso final. O Fábio Scheib, que acompanhou o jogo do Náutico e a classificação, agora já tá de olho aí na Copa Paulista, até pra galera saber aí, tem 15 e Primavera em campo, certo, Fábio Scheib? Exatamente, Julio, o segundo jogo decisivo da final do Paulistão, no primeiro jogo da Copa Paulista, no primeiro jogo o Primavera fez 1-0 aqui no Moisés Lucarelli, agora lá no Barão de Serra Negra, 31 minutos da segunda etapa, o 15 vai devolvendo o placar, tá 1-0 também pro 15, com esse placar iremos pra decisão de pênaltis, viu, Julio? Tá bombando o estádio lá, realmente, eu vi. 17 mil pessoas. Impressiona o mesmo público aqui, né, do Moisés Lucarelli. Rafael Pio, seu destaque final, você que acompanhou o Guarani saindo nesse exato momento aqui do Majestoso. Bom, Julião, agora é o tamanho do prejuízo, né, que a gente tem que destacar, né, porque o Guarani, ele não indo adiante, tem uma Série C de novo, com uma verba menor pro ano de 2026. É óbvio que existia também aquela expectativa do título e de Copa do Brasil e tudo mais, mas acho que fica essa sensação de que o Guarani o ano que vem vai ter que começar a remar tudo de novo com a mesma verba que teve esse ano, né, Julião? Valeu, Pio, parabéns pelo trabalho, viu? Valeu, Julião, até. Professor Marcelo Fernandes. Por tudo que fizeram, por tudo que fazem e o que falta fazer, né? Temos a cereja do bolo. É um título importantíssimo para a história, não só de todos os profissionais, mas principalmente para a camisa que a gente veste, que é a Ponte Preta. É um título nacional, onde a Ponte não tem. Vamos trabalhar muito esses 15 dias, pois vamos pegar um adversário muito difícil, um adversário também que é qualificado e que vamos fazer de tudo para conseguir esse título. Eu volto a dizer, temos que trabalhar muito, ter muito respeito pelo adversário, não estar na final à toa, também classificou num grupo muito difícil. E a equipe vai se preparar muito para essa final. Mas estou muito feliz por esse objetivo alcançado. Era um jogo difícil, mas a equipe fez um jogo impecável em termos estratégicos, né? A gente pensou tudo muito bem pensado e os jogadores, principalmente do lado e os dois de dentro, né? O próprio Elvis e o Toró também. A nossa linha defensiva, não preciso falar, que é muito segura, né? Com jogadores altamente experientes, e a gente conseguiu esse belo resultado e essa classificação para a final. O Gé está em tratamento intensivo. O Gé teve o problema do Gé é o seguinte: o Gé, ele já teve essa mesma lesão na outra perna, onde ele foi também jogar um derby, se eu não me engano, e machucou e teve que fazer uma cirurgia. A contusão dele é a mesma coisa dessa perna que ele foi tentar jogar e arrebentou e teve que fazer cirurgia. Então ele está num tratamento muito forte, tanto 2 períodos aqui na Ponte Preta. Está trabalhando muito, está voltado para tentar qualificar. A gente tem uma esperança sim, que aí a gente possa contar com ele no segundo jogo. Esperança que eu digo é otimismo. Eu quero deixar bem claro que o Gé em nenhum momento vai entrar em campo com a possibilidade de ter a mesma coisa que teve com ele da outra vez. Isso é um compromisso meu com ele, de profissional. Ele é um cara que ficou muito assustado. E foi num lance bobo do treino que aconteceu isso. Ele foi chutar uma bola para ir pro bobinho do meio, sentiu a perna, treinou e depois teve muita dor e foi isso que aconteceu. Então, a gente quer muito que ele faça essa final, vai ser importante também para ele. Ele está se dedicando muito, mas quero deixar bem claro, ele vai jogar se tiver em plenas condições para que ele não esteja, não aconteça nada que ele possa, uma recidiva, que ele possa se complicar na carreira dele. O Gé foi muito importante pra gente nos jogos que ele jogou com a gente, mas muito importante. Não só ele, como todos os jogadores. Então a gente quer, se Deus quiser, ter todos à disposição, mas caso o Gé não tenha condições de jogo, ele não vai pro jogo não. Marcelo, no seu sonho, você imaginou que o filme seria assim? A Ponte numa final inédita do Brasileirão da Série C e o Guarani eliminado, já caiu sua ficha? Eu não tenho, uma ótima pergunta, cara. Eu não sou um cara que guarda rancor ou alguma maldade. Eu não tenho filme, o meu filme é a realidade. E para mim ter essa realidade, você precisa ser justo, honesto e sincero. E esse é meu carro-chefe, sabe? Eu perco, eu ganho, eu empato, mas sempre sendo a mesma pessoa. Eu não vou querer passar por cima de ninguém para chegar onde eu cheguei. Graças a Deus, Deus sempre me coloca na trilha certa. Eu queria muito ganhar o jogo para a Ponte Preta. Eu não estou preocupado quem classificou atrás da Ponte Preta, quem veio atrás. Voltei a dizer, para acabar esse papo de Guarani assim, muito sério,
O Guarani é um clube que me abriu as portas. Eu tenho o máximo respeito pelo Guarani. O presidente Rômulo, eu tenho o máximo respeito pelo presidente Rômulo, pela torcida do Guarani, me trataram super bem. Só que eu sou profissional. A partir do momento que você não deu certo no clube, eles optaram por trocar, eu vim por uma grande equipe também, que é a Ponte Preta, com essa torcida maravilhosa, e estou muito feliz. Agora sim, não é você... Eu só peço a Deus que coloquem na minha frente pessoas do bem. Eu peço a Deus para que eu não encontre mais pessoas do mal. É só isso que eu peço a Deus. Então, assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o Guarani. Muito pelo contrário, eu tenho a agradecer pela oportunidade que eles me deram, e volto a dizer ao presidente Rômulo também. Marcelo, boa noite. A gente está ouvindo o técnico Marcelo Fernandes depois da vitória da Ponte, que garantiu a Macaca na final da Série C. Vai enfrentar o Londrina, né? Agora são 2 jogos, a Ponte brigando pelo título. Vamos continuar ouvindo aqui o Marcelo Fernandes falando sobre o elenco que ele tinha em mãos, enxuto, mesmo com as dificuldades, conseguindo aí os objetivos da Ponte na temporada. O Léo, ele foi até o último momento para tentar jogar. Ele teve uma contusão no adutor, um jogo aqui, foi aqui em casa, não foi isso? Sim. Contra o Náutico, né? E ele tentou muito jogar, muito. Mas eu fui bem claro para ele, sincero. Eu não vou colocar ninguém que não estiver 100%. Ele com certeza seria uma peça importante pra gente até pensar na equipe titular, entendeu? Só que ele tava com algumas dores na quinta-feira. E dali em diante eu já trabalhei com o time que veio aqui hoje, né? Nós treinamos no CT mesmo, até tiramos o treino daqui para ir lá pro CT. E fui claro com ele. Ele me ligou, eu liguei para ele. Assim, Léo, não adianta você querer jogar e sair no primeiro tempo e me matar nas substituições na troca. Ele foi consciente, ele entendeu, ele também falou que estava sentindo um pouco. É o finalzinho, eu acho que essa semana agora ele vai vir com a gente já de vez, sem problema nenhum, já inteiro, para que a gente possa pensar naquilo que é de melhor, pra gente jogar lá com o Londrina, lá em Londrina. Quanto o Rodrigo é um jogador que eu gosto muito de verdade, é um jogador, é um profissional exemplar, um jogador que foi viajar para Brusque sem condições de jogo, pelos problemas que ele já teve no joelho e pelo campo que apresentou lá em Brusque. Nós tivemos que fazer uma relação em Brusque. Eu vi muitas informações aí que as trocas. Teve jogador que foi pro banco e não tinha condições de jogar. Mas eles foram por ser profissionais. O caso do Rodrigo foi um. O Danley outro. O Sérgio outro. Que não tinham condições de 100%, 80%. E o Rodrigo se dispôs a viajar para que fosse com a gente para Brusque, para o banco não ir desfalcado. Caso necessitasse alguma coisa, ele com certeza iria entrar. Ainda bem que não deu. A estratégia que a gente montou era para chegar hoje aqui com todo mundo inteiro. Não temos o Gé, infelizmente, não temos também o próprio Brito, que está no DM, que operou o joelho, né? O Léo, que está nessa situação, mas tanto o Rodrigo, que entrou muito bem, um camisa 5 nato, um cara, como se fala na bola, nego velho, cascudo, que para esses jogos é os caras que aparecem no jogo, é os caras que chamam a responsa e a bola não queima no pé. E no caso do Tavares, o Tavares vem entrando comigo todos os jogos, entrando muito bem nos jogos. E como tinha o lado esquerdo forte do Emerson, que eu já sei, o Tavares caiu como uma luva nessa distribuição. E invertemos também o Bruno. Coloquei o Bruno por fora e deixei o Toró por dentro. Porque no jogo passado com o Náutico, o Arnaldo foi muito forte ali com o Toró tentou, mas não conseguiu. E o Bruno, ele é mais firme na marcação. Então a gente optou pelo Bruno de um lado, o Tavares do outro. Eu acho que a estratégia foi bem montada e a entrega dos jogadores mostrou, tá aí o resultado. Ô Marcelo, ainda em relação a essa mudança que você fez, queria falar do Bruno Lopes, né? Que hoje abriu o placar, e você, com essa ausência do Gé, você não tinha um jogador do elenco com a mesma característica, e ele é um jogador de característica de Série C. Eu trouxe o menino do Sul, Matheus, né? Isso. Que com ritmo de jogo que eu pensei, ele não estava comigo trabalhando. Desculpa até te cortar, mas... Tá? Perdão. Mas o Matheus, o que eu pensei? Eu tô sem o Gé. Eu vou colocar o Bruno e o Diego Tavares, que é o cara que entra nos meus jogos, que me dá consistência. Então, como eu já ia iniciar com o Tavares, eu precisava de um cara ali, caso eu precisasse, com ritmo de jogo. Como o Matheus está jogando no Sub-20, eu não pensei duas vezes. Mandei ele vir, caso de uma precisão ele iria jogar. Mas em relação ao Bruno Lopes também, porque ele fez uma característica hoje muito legal, né? Ele trocava ali com o Toró para aprender a defesa, o que a gente não viu contra o Náutico, por exemplo. Isso foi uma coisa que você pensou para trabalhar durante a semana, para hoje a estratégia dê certo, sem ter esse referência? É, porque a gente vê o jogo A gente vê o jogo, depois dos jogos a gente acompanha muito, eu vejo muito, né? Eu senti que o Toró ficou... Porque o Toró vem numa pegada muito grande pelo lado esquerdo de marcar a lateral, que é assim, gente.
terceira divisão. Não adianta contar a história que jogou no Grêmio, no Flamengo, foi treinando. Nós temos que dançar a música conforme ela é. O nosso time está onde está, porque os jogadores são altamente profissionais e cumprem aquilo à risca do que a gente determina. Você vê o primeiro jogo do derby lá no Brinco, o que o Bruno e o Toró fez voltando, a gente acabou até com linha de 6 lá atrás. Mas na hora de atacar, eles tinham força para isso. É duro, mas o cara quando quer fazer, ele vai e faz. É o caso do Bruno. Quando eu identifiquei isso no último jogo de ver o jogo, eu achei que o Toró, por ter feito já em outros clubes por dentro, ele ia me dar essa. Ele é um cara inteligente, soube segurar a bola, atacou espaço também, foi importante. E o Bruno na marcação realmente foi mais eficaz e pelo lado também ele deu conta do recado. Marcelo Fernandes, Júlio. Muito bem, Antônio Lupe, então acompanhando a entrevista do técnico Marcelo Fernandes, dando explicações aí, comemorando muito e dizendo que a cereja do bolo, o grande objetivo é buscar o título que a Ponte não tem na Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu caro Antônio Lupe, seu destaque final aqui na nossa jornada. A Ponte enfrenta o Londrina na decisão da Série C, briga pelo primeiro título nacional da sua história. Boa noite, Júlio. Obrigado, boa noite, Antônio Lupe. 7h52, é hora dos comentaristas em ação aqui na CBN Campinas. O comentário do jogo. Vamos aqui com Carlão de Freitas e Gabriel Castro. Começa por você, Gabi. Vitória da Ponte 2-0. Vou tentar ser rápido, tá? O Guarani ele não conquistou o acesso porque ele teve muitas decisões erradas, tá? Muitas trocas de treinador. Começa o ano com Maurício Souza, é demitido, fica interino Marcelo Cordeiro. Aí vem a chegada do Marcelo Fernandes, demitido também, contrata o Matheus Costa. Então, assim, a primeira fase ela tem 19 rodadas e foram 3 treinadores. Isso é péssimo. Apesar do clube ter conseguido a classificação, é mais pelo baixo nível técnico da competição, entendeu? Do que pelas trocas. O Guarani contratou no meio da competição, entre junho e setembro, 17 jogadores. É um elenco inteiro que veio para esse Campeonato Brasileiro da Série C. A qualificação ela é importante, mas tinha que ter sido feito antes. Então o Guarani pagou o preço por essa desorganização. E do outro lado, a Ponte Preta, uma história fantástica, né? 3 meses de salário atrasado, uma torcida que abraçou esse elenco, curto por conta das saídas. Jean Dias foi embora no meio da competição, Maguinho foi embora, Emerson Santos foi embora. Todo mundo titular, perde jogadores de elenco, Johnny Lucas, Gustavo 25, tem lesão do Everton Brito, tem lesão do Danilo Barcelos, Léo Oliveira e Gé também são lesionados. E o Marcelo Fernandes deu conta do recado após a saída do Alberto Valentim, uma Ponte Preta valente que acreditou, que ficou no G8 da competição e mais, liderança ou vice-liderança durante toda a Série C. Então a gente não costuma falar de merecimento no futebol, mas a Ponte mereceu pelo que fez em campo. Carlão de Freitas, quero ouvi-lo também. Assino embaixo, não tenho o que tirar do que o Gabriel disse. A Ponte, ela fez um planejamento no início até duvidoso, apostando nos jogadores veteranos, mas ela teve convicção. Vamos tirar a coisa do salário, mas o planejamento técnico da Ponte foi perfeito. O departamento de futebol observou no ano passado que jogadores mais novos poderiam refugar em algum momento e apostou nos veteranos. E deu muito certo. Não só com os protagonistas, né? Do Elvis, do Arturo, do Danilo Barcelos, o Diogo Silva em algum momento, os defensores também, mas também com outros valores, né? E aí conseguiu fazer essa mescla com a molecada. E a Ponte, ela teve tanta sorte / competência que na reta final, mesmo sem um banco de reservas, ela conseguiu encontrar soluções com jogadores que cresceram, né? Como o Diego Tavares, como o Luiz Felipe, que foi uma grata surpresa. Outros jogadores também que apareceram, o Bruno Lopes, né, em questão de necessidade, mas também foi super importante. Então, um planejamento de muita convicção, que só foi atrapalhado em virtude da saída do Alberto Valentim, mas na própria escolha do Marcelo Fernandes deu muito certo, e a Ponte, ela é coroada com este acesso, com a eliminação do Guarani, que pro povo pontepretano isso faz parte também, e com uma possível conquista de título que seria aí para coroar esta bela campanha. Parabéns aos jogadores da Ponte, ao técnico Marcelo Fernandes pelas declarações. Em nenhum momento houve desrespeito ao Guarani, muito pelo contrário, declarações sensatas, elogiosas e respeitosas ao rival. Eu acho que assim demonstra como é um time vencedor, uma equipe vencedora. E com relação ao Guarani, olha, para subir, gente, precisa de alma, precisa de força, precisa de coração, precisa de representatividade, precisa representar o torcedor dentro de campo, coisa que o Guarani não fez. E do outro lado, a Ponte teve jogadores representativos, jogadores que, apesar de profissionais,
colocaram o espírito pontepretano na ponta da chuteira e por isso a Ponte merecidamente conquista o acesso. Dói falar isso, e aí eu vou ao encontro do que o Gabi disse com relação ao planejamento do Guarani. Me dói, mas o Guarani não merecia ter conquistado a vaga à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Valeu, Carlão, um abraço pra você, boa noite. Valeu, gente, obrigado, valeu, foi um prazer trabalhar com todos vocês, até a próxima. Valeu, Gabi, prazer e sempre uma honra também. Prazer é todo meu, Júlio Nascimento, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, até a próxima. Um grande orgulho de uma grande jornada que começou às 3:30 aqui na CBN, contou com o timaço, a técnica de externa do Naldo Araújo, nos comandos técnicos da CBN, nos estúdios da CBN, também com Marcelo Abreu e também com Eduardo Rodrigues. Fábio Scheibe, parabéns por hoje, grande abraço, uma ótima noite pra você. E na sequência, vamos de Parmeira, hein, Fábio Scheibe? É isso aí, Julio, valeu, um abração, 2-0 Palmeiras no primeiro tempo, e na Copa Paulista vamos pros pênaltis, viu, Julio? Maravilha, haja coração, já diria Galmão Bueno, valeu, Fábio Scheibe, um grande abraço a todos. Na sequência, tem Palmeiras aqui na CBN. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.